Bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cabo Verde alcançou um marco histórico ao ser certificado pela OMS como país livre do paludismo em janeiro de 2024. Este feito posiciona o país como modelo regional na luta contra a doença, demonstrando que a eliminação é possível, mesmo em contextos africanos com desafios estruturais. O paludismo em Cabo Verde é um paludismo de moderada intensidade e está muito relacionada com a mobilidade da população. Inclusivamente, desde 1954, temos vindo a desenvolver ações no sentido da sua eliminação. Por isso, tivemos 3 períodos de eliminação, de suspensão da infecção, de 67 a 72, de 83 a 85, e a partir de 2018 até hoje não temos transmissão autóctone do paludismo. Para isso foi desenvolvido já há muito tempo um sistema forte de vigilância resiliente. Por isso, Cabo Verde implementou um sistema robusto de vigilância epidemiológica e entomológica com foco na detenção precoce de casos importados e o controlo do vetor. Neste momento, o país está a executar um plano nacional para evitar a reintrodução da doença com ações coordenadas entre a saúde, ambiente e educação. Reconhecemos que, tão difícil como a eliminação e a erradicação do paludismo, as estratégias tomadas para a sua manutenção também são desafiantes. Nós, neste momento, estamos a trabalhar os casos importados. A maioria dos casos recentes são importados de países vizinhos. Merci, Cabo Verde. Merci. 2 minutes. Thank you very much. Merci. Voilà, Zimbabwe a la parole, les Seychelles se préparent. Merci. Zimbabwe. Thank you, Chairperson. Honorable Chairperson, distinguished delegates, Zimbabwe welcomes the report on malaria elimination efforts and commends the regional office for its comprehensive work. We reaffirm our commitment to the 2030 targets of the Global Technical Strategy for Malaria. Over the years, Zimbabwe has made notable progress in reducing malaria incidence and mortality through the effective use of indoor residual spraying, distribution of insecticide-treated nets, and strengthening case management. These gains are the result of strong collaboration between government partners and communities. However, in the 2024-2025 season, we experienced a resurgence of cases, driven not by funding shifts alone, but by a combination of contextual challenges. Exceptionally high rainfall created extensive breeding sites, artisanal mining activities altered environments and increased exposure to vectors. The misuse of insecticide-treated nets for fishing undermined protection at household level, and the discontinuation of DDT coupled with emerging resistance to other insecticides has reduced the effectiveness of vector control. These realities illustrate the complex and evolving nature of malaria transmission in our country. In response, Zimbabwe has intensified surveillance, reinforced community education on the proper use of vector control tools, expanded access to testing and treatment, and is exploring alternative insecticides and innovative approaches to strengthening control measures.
Our experience underscores the importance of sustained domestic investment, operational research, and regional cooperation. Together, we can protect the gains made and ensure that by 2030, malaria is no longer a threat. Merci Zimbabwe. Merci you. Zimbabwe. Seychelles a la parole. Tout Togo se prépare. Merci. Honorable Chair, in spite of the continuing high human and economic cost of malaria on our continent, Seychelles is encouraged by the reduction in incidence and mortality in some parts of our region. Seychelles is free from endemic malaria, but we remain vigilant due to the risk of imported cases and climate-induced vector proliferation. Seychelles emphasizes enhanced surveillance and rapid response to prevent reintroduction, leveraging our experience in vector control. Climate adaptation strategies as rising temperatures may expand mosquito habitats. Regional partnerships, including support for high malaria burden nations through knowledge sharing and other support. We echo the resolution's call for stronger political will, data-driven strategies, and equitable access to tools like the new malaria vaccine for children and diagnostics. Seychelles also stresses the need for domestic resource mobilization in endemic countries, community education to sustain prevention efforts, including environmental sanitation, cross-section collaboration to tackle underlying drivers like instability, poverty, and environmental degradation. It's only through relentless united action can we achieve the 2030 malaria targets. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup aux Seychelles. Togo a la parole, le Libéria se prépare. Merci Madame la Présidente. Le Togo s'est engagé dans la lutte contre le paludisme conformément à la stratégie technique mondiale 2016-2030 et contribue aux efforts régionaux pour une action urgente afin d'accélérer la lutte antipaludique. En matière de prévention, notre pays met en œuvre la chimioprévention saisonnière du paludisme dans 4 régions sanitaires. Le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes a introduit la chimioprévention du paludisme pérenne chez les nourrissons dans 16 districts sanitaires et se prépare l'introduction dès le 1er septembre 2025 du vaccin antipaludique et à sa 6e campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides en 2026. En capitalisant la digitalisation, un référentiel national de données sur le paludisme est en cours de mise en place afin de centraliser et harmoniser les données issues de multiples sources. Aussi, une adaptation infranationale des interventions initiées pour orienter les décisions stratégiques et optimiser les ressources. Le Togo promeut également la collaboration multisectorielle associant les collectivités locales, les organisations communautaires, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers afin d'améliorer la couverture et l'efficacité des interventions. Toutefois, des défis importants restent à relever, notamment la résistance aux insecticides et aux antipaludiques. Le Togo réaffirme son engagement à contribuer activement à la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé appel à une mobilisation collective accrue ainsi qu'au partage d'innovation de bonnes pratiques pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme. Le Togo prend note des actions proposées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. Le Libéria a la parole et le Gabon se prépare. Honorable Chair, distinguished delegates and colleagues, Liberia reaffirms its unwavering dedication to combating malaria in alignment with the Yaoundé Declaration and the 2030 malaria target. Key milestones achieved include the introduction of Mercury's malaria vaccine in April 2024 and the establishment of the Malaria Council and Fund in April 2025 to facilitate domestic resource mobilization. Our strategy encompasses the distribution of insecticide-treated bare nets through antenatal care programs, community health workers in 5-kilometer radius, and expanded program on immunization in schools. A successful mass distribution campaigns in 2024 resulted in over 2 million RTN distributed, achieving 88% coverage. Furthermore, Liberia actively promotes prompt diagnosis and treatment, including intermittent preventive malaria treatment. A recent pilot project in Mundial County showed a fourfold increase in uptake. National Malaria Control Program has employed multiple first-line treatment to mitigate the risks of anti-malaria drug resistance. These efforts have yielded significant results, reducing malaria prevalence from 28% in 2013 to 10% in 2022.
Despite the substantial progress, challenges remain. To further advance our malaria control program, Liberia respectfully requests WHO technical support, particularly in integrated vector and case management. Specific areas require assistance include surveillance on Anopheles staphylococcus and studies on RTN durability. Additional support is crucial for implementation of update technical guidelines and supportive supervision. Achieving the 2030 target necessitates a unified support from government, communities, researchers, and Liberia is committed to collaborate with all member states to accelerate the progress toward a free malaria world for all. Thank you. Merci Olivia. Le Gabon a la parole et l'Angola se prépare. Donc, si l'Angola, le Gabon a la parole. Donc, l'Angola. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaríamos de reafirmar aqui, nesta magna Assembleia, que a República de Angola, o paludismo continua a ser a principal causa de morte. A prevalência nacional é de 1,7%, de acordo com o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, elaborado em 2023-2024. A transmissão é maior na região norte do país, sendo o grupo mais afetado crianças menores de 5 anos, que concentram 49% dos óbitos. Angola está empenhada em implementar as ações do plano estratégico alinhado com a estratégia técnica global 2016-2030. Neste contexto, estamos a ampliar a distribuição de redes mosquiteiras de nova geração de rotina e campanha de distribuição em massa, implementando o tratamento preventivo em grávidas e formando os adecos para diagnóstico e tratamentos comunitários. Angola continua também empenhada na introdução da vacina da malária, de rotina, para acelerar a médio e longo prazo a redução sustentável da mortalidade por malária. Angola acolhe as medidas propostas no relatório e reitera o seu compromisso com o reforço do Sistema Nacional, visando a garantia e resiliência do Programa de Controlo do Paludismo, na ampliação e implementação de iniciativas multissetoriais emblemáticas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Merci à l'Angola, le Mali, et Gambie se prépare. Merci Madame la Présidente. Le Mali est un pays à charge élevée et s'est engagé dans la lutte contre le paludisme à travers plusieurs initiatives. L'objectif de développement durable, stratégie mondiale 2016-2030 et l'initiative charge élevée, impact élevé et la déclaration de Yaoundé. Les actions prioritaires incluent la prévention, le diagnostic gratuit pour les populations vulnérables et la subvention au traitement. En 2024, le Mali a réalisé une distribution de plus de 1,5 million de moustiquaires imprégnés en routine, le traitement préventif intermittent avec une couverture de 53% chez les femmes enceintes en dépit du recours tardif aux consultations prénatales. La chimioprévention saisonnière avec une couverture de 81% chez les enfants de 3 à 59 mois dans 58 districts sanitaires et l'introduction du vaccin dans 19 districts à forte transmission pour les enfants de 5 à 36 mois. Malgré ces progrès, le Mali fait face à des défis structurels et une incidence en hausse localisée. La pérennisation des actions nécessite un engagement politique renforcé et des soutiens internationaux pour l'atteinte des objectifs mondiaux d'élimination du paludisme. Le Mali, après examen, préconise l'adoption du dit rapport par le présent comité. Je vous remercie. Merci au Mali. Gambie a la parole, le Kenya se prépare. Thank you, Madam Chair. The Gambia recognizes the Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030 adopted by the World Health Assembly in May 2015. The strategy set the target of reducing global malaria incidence and mortality rate by at least 90% by 2030.
The Ministry of Health of the Gambia has made significant noticeable progress in addressing threats and mobilizing collective action towards achieving the 2030 malaria target. To meet the 2030 malaria target in the Gambia, a multifaceted approach has been adopted to tackle the complex nature of malaria. The Gambia, like many other countries in sub-Saharan Africa, faces significant challenges, but also has opportunity to galvanize opportunity towards malaria control and elimination. The Gambia has achieved significant gains in reducing the malaria burden over the last decade. The number of confirmed cases of malaria dropped by more than 50% in 2024. During the second quarter of 2025, the Gambia was able to distribute 1.5 million new generation of insecticide-treated nets to the general population. As part of our elimination effort, the Ministry of Health, through the National Malaria Control Program in 2023, started malaria case-based surveillance in 2 health regions where lowest cases of malaria were recorded over the last 5 years. Hence, every case of malaria detected at health facility in this region is followed up to the household level, investigated, and all households members treated accordingly. Furthermore, fighting malaria in all its forms and addressing emerging threats from insecticides and anti-malaria resistance require forming alliance through cross-border collaboration initiatives. Merci à la Gambie, merci à la Gambie. Le Kenya a la parole, le Tchad se prépare. Thank you, Chair. Kenya welcomes the technical paper on strengthening Africa's health security and commends the focus on enhancing event detection, build resilient systems, and fostering partnerships against malaria. Malaria remains a major public health threat in Kenya. In response, we have aligned our national strategies with the WHO Global Technical Strategy for Malaria and High Burden to High Impact approach through digitalized surveillance and community thresholds and predictive analytics. We have improved early detection and response to outbreaks, particularly in endemic regions. The RTS malaria vaccine has been rolled out in 10 counties, reaching over 10 million children under 5, significantly reducing severe cases. We are also deploying next generation dual active ingredient insecticide treated nets and enhancing digital platforms for vector surveillance. To build resilience, Kenya has scaled up community health services, strengthened primary care networks, and integrated supply chain tools to reduce stockouts. Our end malaria mobilizes private sector supports and domestic finance to competent donor funding. We urge continued support from WHO partners through technical assistance, resource mobilization, action to combat drug insecticide resistance and prevent cross-border spread. I thank you, Chair. Asante sana. Merci au Kenya. Le Tchad a la parole et le Mozambique se prépare. Le Tchad. Merci, Madame la Présidente. Nous avons un souci avec l'ordinateur. Si on peut repasser après. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, le Mozambique a la parole et l'Afrique du Sud se prépare. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, e todo o protocolo observado. A malária continua sendo grande problema de saúde pública em Moçambique. O inquérito, Moçambique é um dos 5 países da região africana com maior número de casos de malária. O inquérito demográfico de saúde de Moçambique mostra que a prevalência da malária em Moçambique é de 32%. Apesar desta prevalência, é importante realçar que reduzimos a mortalidade pela malária em cerca de 2%. O Ministério da Saúde dispõe de um plano estratégico nacional da malária 2023-2030, o qual contempla atividades e metas a serem cumpridas rumo à eliminação da malária. Apesar dos progressos alcançados até o momento, vários desafios se impõem ao país, dentre os quais podemos destacar a resistência antimicrobiana, a insuficiência de recursos humanos e de diagnóstico, as alterações climáticas e entre a resistência também dos vetores aos inseticidas. Por isso, Moçambique continua a advocar estratégias face à resistência de vetores aos inseticidas,
mas também intensificar a informação, educação e comunicação com engajamento a todos os níveis e reforçar a cadeia de abastecimento de medicamentos a todos os níveis e também fortalecer o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado pela atenção dispensada. Merci au Mozambique. L'Afrique du Sud a la parole et le Congo se prépare. Thank you, Madam Chair. The global fight against malaria faces significant hurdles, and tragically, it is the African continent that suffers the most. Globally, in 2023, the number of malarial cases estimated 63 million, and our continent accounted for an alarming 94% of all cases and 95% of all deaths. Malaria is preventable and curable, and increased efforts are dramatically reducing the malaria burden in many places. We therefore fully endorse the proposed actions presented in the resolution, which call upon strengthening primary health care supply chains and data systems, scale up resistance management and community engagement, mobilize domestic resources and foster multi-sectoral collaboration. However, Chair, based on our history in South Africa and experience with malaria control, South Africa wants to add a note of caution, particularly regarding the transition away from indoor residual spray with DDT. We were one of the first countries that phased out DDT in residual spray in 1996 due to environmental concerns. This decision led to a devastating epidemic, where cases skyrocketed, resulting in tens of thousands of infections and hundreds of deaths, especially of pregnant women and children, including even cerebral malaria. It was only reintroduction of DDT in residual spray that brought it under control. We therefore propose that in the short term, while we work towards finding alternatives, the African region should consider developing the capacity to manufacture DDT. This will reduce our reliance on single global manufacturer who always threaten to quit or to stop manufacturing. We need to ensure a consistent supply to protect our people while we transition to safer methods. Thank you. Merci à l'Afrique du Sud. Le Congo a la parole et le Burkina Faso se prépare. Madame la Présidente, le Congo salue le rapport présenté sur la lutte contre le paludisme et remercie l'OMS ainsi que d'autres partenaires, le Fonds mondial, Rollback Malaria, ALMA pour leur appui constant. En République du Congo, l'incidence du paludisme est restée pratiquement stable. 2015 cas pour 1000 habitants en 2015, 2012 cas en 2024. Cela démontre que malgré les efforts considérables, nous devons accélérer et diversifier les interventions au Congo. Le Congo a déjà mis en place plusieurs mesures essentielles, la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, tant en routine qu'en campagne de masse, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, la chimioprévention saisonnière introduite en 2015 pour les enfants de moins de 2 ans, des actions communautaires de lutte antivectorielle ainsi que des études régulières de résistance conduites par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Par ailleurs, la surveillance épidémique s'est renforcée avec l'utilisation des cadres de score conformément aux orientations de ALMA. Cependant, l'absence de baisse significative de l'incident démontre que les défis persistent. Le Congo prépare donc l'introduction de 2 interventions supplémentaires, la vaccination et la pulvérisation intradomiciliaire. Nous considérons également que la surveillance de la résistance des vecteurs aux insecticides et les parasites antiparasites doit être mieux intégrée au niveau régional en s'appuyant sur déjà des capacités techniques dans ce domaine. Enfin, nous insistons sur la nécessité de maintenir et diversifier la mobilisation des ressources pour garantir la durabilité de la lutte. Le Congo réaffirme ainsi son engagement à contribuer à l'atteinte de la cible 3B des objectifs de développement durable d'ici 2030 et rappelle que c'est une action collective intégrée et durable que nous pourrons vaincre le paludisme sur notre continent. Madame, je vous remercie. Merci au Congo. Le Burkina Faso a la parole, le Niger se prépare. Madame la Présidente, distinguée déléguée,
La délégation du Burkina Faso félicite le secrétariat pour la qualité de son rapport et salue les efforts conjugués de l'OMS et de tous les autres acteurs pour accélérer les progrès vers l'atteinte des cibles fixées à l'horizon 2030 dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et les objectifs du développement durable. Face au fléau du paludisme, le Burkina Faso déploie une stratégie intégrée de lutte contre le paludisme dont les actions majeures sont les suivantes. La distribution gratuite tous les 3 ans des moustiquaires imprégnés avec une couverture de plus de 90% du territoire national malgré le contexte sécuritaire et humanitaire. Ces moustiquaires étant à double principe actif depuis 2025, cela en vue de réduire la résistance aux insecticides. L'introduction du vaccin antipaludique en 2023 et sa généralisation courant août de cette année 2025. L'organisation des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier, la prise en charge des cas, les tests de diagnostic rapide et les thérapies à base d'artémisine ont été largement disponibilisés. Nous avons aussi lancé tout dernièrement la brigade Labal pour l'assainissement du cadre de vie qui va constituer une importante mesure pour catalyser la lutte. Sur le plan institutionnel, le programme national de lutte a été transformé en secrétariat permanent directement rattaché au cabinet et nous venons de mettre en place le Comité national de lutte contre le paludisme qui est un comité multisectoriel pour davantage mettre en avant les facteurs environnementaux qui sont favorables à la lutte contre le paludisme. Pour terminer, ma délégation prend note des mesures proposées et exhorte l'OMS à poursuivre ses efforts de renforcement de la mobilisation des ressources, de l'assistance technique ainsi qu'au soutien à la coordination des interventions. Je vous remercie. Merci au Burkina Faso. Le Niger a la parole et l'Éthiopie se prépare. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, le Niger fait partie des 11 pays d'une charge élevée à un fort impact qui représente à eux seuls 70% de morbidité et 70% de mortalité. Le Niger, avec l'appui de ses partenaires, multiplie les efforts pour répondre présent à l'objectif d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Ces efforts se traduisent notamment par un fort engagement politique au plus haut niveau et ont permis la mise en œuvre des stratégies suivantes. D'abord, la lutte antivectorielle. Les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA pour couvrir tous les ménages. En 2024, pour renforcer la couverture universelle en MILDA, il y a eu une distribution de plus de 15 millions de moustiquaires donc, à travers le pays. Les interventions de prévention spécifiques également, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, le traitement préventif du paludisme intermittent, la vaccination avec les vaccins contre le paludisme dans 12 districts du pays, la prise en charge des cas confirmés. Le gouvernement du Niger a rendu la prise en charge gratuite du paludisme pour toutes les populations sans aucune discrimination. La communication pour un changement de comportement a été faite en vue de l'implication et l'adhésion des populations à toutes les interventions. Cependant, malgré ces efforts, force est de constater que le nombre de cas ne diminue pas d'année en année. C'est pourquoi le Niger a décidé de matérialiser l'adhésion à la déclaration donc, de Yaoundé, décidé cette année pour la CPS de passer de 67 districts à 72 et de renforcer la lutte contre les vecteurs. Et le Niger a décidé du passage à l'échelle à la vaccination aux autres districts. Je vous remercie de votre attention. Merci au Niger. L'Éthiopie a la parole et Eswatini se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. We would like to express our sincere appreciation to the Secretariat for preparing this comprehensive and timely technical paper. In Ethiopia, malaria remains one of the major public health and socio-economic problems, with 69.1% of the population at risk of malaria. Ethiopia initiated the Subnational Malaria Elimination Plan, intensifying efforts in enhancing coordination, resource mobilization, supply chain management of malaria commodities, public health emergency response mechanisms, vector control and surveillance of drug resistance. Efforts are also underway to initiate the anti-malarial vaccine in children below 5 years of age in selected intervention areas. Despite the positive achievements, the geographical expansion of the new and potent vector, the high-level resistance of vectors to insecticides, suboptimal usage of interventions by target communities, and shortage of complete and timely data for evidence-based decision-making are also remain as a challenge and among the reasons for the surge.
Ethiopia believes that the current situation warrants a united front and collaboration more than ever. Ethiopia stands ready to work on the proposed actions and call for the continued support from WHO and partners. Thank you. Merci à l'Éthiopie. Et Swatini a la parole et la Guinée équatoriale se prépare. Thank you, Honorable Chair. The African region bears about 94% of global malaria cases and 95% of deaths. Yet progress towards the Global Technical Strategy GTS 2030 targets is off track for a sizable number of our member states. Challenges such as weak health systems, humanitarian crisis, inadequate domestic funding, climate change, insecticide and drug resistance, and weak coordination continue to retard progress in the region. The document presented proposes actions that include strengthening primary health care-based malaria services, securing supply chain systems, scaling up malaria surveillance, and mobilizing domestic resources, among others. Eswatini is among the 8 countries earmarked for elimination of malaria, E8, and has made strides towards ending malaria as a public health threat. While malaria elimination remains a reachable target for our country, progress is slow due to the risk of resurgence of malaria cases through cross-border migration and importation from neighboring endemic areas. In a bid to ensure a sustainable malaria response, Eswatini has established the End Malaria Fund that has been key in mobilizing domestic and private sector funding for the malaria response. This sustainable funding is earmarked for scaling up malaria surveillance, strengthening border screening, and integrating climate risks data into malaria preparedness. Eswatini endorses the proposed actions in the document and recommendations and recommends strong cross-border collaboration between member states and sustaining financing for surveillance and vector control in border areas. Guinée équatoriale a la parole et la République démocratique du Congo se prépare. Guinée équatoriale. Merci, Madame la Présidente. Nous félicitons le secrétariat pour l'élaboration de ce document soumis au Comité régional pour lutter contre le paludisme à l'horizon 2030. Au cours de ces dernières années, le paludisme s'est maintenu comme la maladie la plus répandue et la 2e cause de mortalité en Guinée équatoriale. Dans la région insulaire de Bioko, où se trouve la capitale Malabo, d'importants progrès ont été réalisés pour la réduction de l'incidence de la malaria grâce aux interventions mises en œuvre par le Programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé, mises en œuvre de façon continue depuis 2004, avec l'appui financier des partenaires du secteur pétrolier et du gouvernement de la Guinée équatoriale. Grâce à ces interventions, la parasitique du paludisme sur l'île de Bioko a été réduite à 16,9% en 2024. En revanche, dans la région continentale du pays où ces interventions ont été interrompues ces dernières années, la parasitémie du paludisme est restée beaucoup plus élevée, atteignant 59%, alors que certaines zones rurales atteignent même 70 à 76% de la parasitémie. En raison de cette forte charge de morbidité, la prévention et le contrôle du paludisme ont toujours été constitués une priorité au sein de la planification stratégique nationale de la Guinée équatoriale. En 2023, le ministère de la Santé et du Bien-être social a publié un plan stratégique de lutte contre le paludisme 2024-2028 qui établit un cadre d'intervention combinant le contrôle et la prévention du vecteur à travers des campagnes massives de pulvérisation intradomiciliaire associées à la distribution de moustiquaires imprégnés des insecticides de longue durée, le renforcement du diagnostic, de la prise en charge et du traitement des cas, la mobilisation sociale et le changement de comportement et l'amélioration du système de surveillance et d'évaluation. L'objectif fixé par ce plan est de réduire à 50% l'incidence et la mortalité du paludisme d'ici 2028 par rapport au niveau du... Merci, le temps. Merci à la Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo a la parole et Zâmbie se prépare. Merci.
Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo approuve le cadre pour faire face aux menaces et mobiliser l'action collective pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme et lui en remercie. Le paludisme continue de demeurer un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. Il constitue la première cause de morbidité et de mortalité dans la population générale et chez les enfants. L'RDC a enregistré plus de 27 millions de cas de paludisme durant l'année dernière. Parmi eux, 48,7 concernaient les enfants de moins de 5 ans, soit près de 13 millions de cas. Pour lutter contre ce problème de santé publique, la RDC a mis en place des mesures de prévention classiques, à l'instar de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides, le traitement préventif chez la femme enceinte, l'administration de la chimioprévention saisonnière. Pour compléter ce paquet d'interventions, et suite à une charge accablante de cette maladie chez les enfants, le gouvernement de l'RDC, à travers son programme national de lutte contre le paludisme et celui du programme élargi de vaccination, a introduit le vaccin antipaludique R21 comme intervention spécifique visant à protéger les enfants de moins de 5 ans contre le paludisme depuis le mois d'octobre 2024, en administrant plus de 693 500 doses dans les 31 zones de santé de la province du Congo central, en espérant étendre cette vaccination d'ici 2026 dans 9 autres provinces prioritaires. L'RDC exprime ses vifs remerciements aux différents partenaires, dont l'OMS, pour l'accompagnement tant technique que financier dans la lutte contre le paludisme. Je vous remercie. Merci à la République démocratique du Congo. Zambie a la parole et l'Ouganda se prépare. Thank you, Chairperson. Malaria remains a disease of public health concern in Zambia. We therefore support the ambitious targets set by the World Health Organization because they will definitely help us achieve what we need to be achieving as a country. In Zambia, malaria elimination has been hampered by several serious challenges. Among these are the growing resistance of mosquitoes to commonly used insecticides, which diminishes the effectiveness of insecticide-treated nets, and indoor residual spraying. Financial gaps. We continue to face financial gaps in the implementation of our malaria intervention. Zambia is now faced with also limited resources, like I've alluded to, affecting the coverage and program sustainability. We are also facing a lot of challenges as a result of climate change, leading to expanded mosquito breeding habitats. This was considered a low-risk area, but as a result of that, because we're just having so many places where mosquitoes are breeding, so this is a huge risk. Zambia remains committed to the 2030 malaria elimination agenda. Despite these challenges, we continue to mobilize resources, strengthen surveillance, adopt innovative tools such as new generation of insect-treated nets, enhance community strategies, and integrate climate-resilient interventions into malaria programming. Furthermore, we recognize the need for regional solidarity in combating this disease. Therefore, we remain open to enhance cross-border cooperation in surveillance, vector control, and knowledge sharing. Merci à la Zambie. Et voilà. L'Ouganda, la parole, et la République centrafricaine se prépare. L'Ouganda. La République centrafricaine a la parole et le Bénin se prépare. Merci, Madame la Présidente. La République centrafricaine félicite le secrétariat pour la qualité de son rapport et voudrait mentionner que le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité des enfants de moins de 5 ans en République centrafricaine.
L'incidence du paludisme est passée de 351 pour 1000 habitants en 2015 à 310 en 2014. La mortalité de 122 pour 100 000 habitants en 2014 à 92 pour 100 000 en 2023. Malgré ces progrès réalisés, le pays reste au-delà des cibles fixées par l'OMS. En réponse à cette situation, des actions courageuses sont entreprises. Je voudrais citer, entre autres, la mise en place des cadres stratégiques, dont le plan stratégique 2024-2028, la politique et le plan stratégique de l'engagement communautaire, la formation d'environ 4000 agents de santé communautaire, d'environ 2000 chefs de village et quartiers sur les principales stratégies de lutte contre le paludisme en milieu communautaire, l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination, la création d'une ligne budgétaire nationale dédiée couvrant l'achat de réactifs et des antipaludiques. Malgré ces efforts, la République centrafricaine reste confrontée à des défis marqués par l'émergence de la piqûre diurne des moustiques, la résistance aux insecticides. Nous appelons à une solidarité accrue et à une mobilisation renforcée des ressources pour accélérer la marche vers l'atteinte des cibles fixées, conformément à la stratégie régionale de l'OMS. La République centrafricaine approuve le rapport présenté et invite les États membres à l'adoption des stratégies proposées. Je vous remercie. Merci à la République centrafricaine. Le Bénin a la parole et Botswana se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Bénin salue la pertinence et l'actualité du rapport présenté qui met en lumière les enjeux de l'atteinte des objectifs de la lutte contre le paludisme à l'horizon 2030. Quoiqu'encore élevé, le Bénin connaît une baisse de l'incidence et des décès du paludisme ces 5 dernières années. L'incidence a baissé de 41% entre 2022 et 2024. La mortalité due au paludisme a baissé de 37% dans la même période. Ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre des stratégies complémentaires, notamment la distribution systématique chaque 3 ans de moustiquaires imprégnés d'insecticides, dont celle tenue en 2023 a permis de distribuer 9 millions de moustiquaires, soit une couverture des ménages de 92,27%. Cette campagne a été digitalisée depuis 2022, ce qui a permis un meilleur contrôle des opérations de dénombrement des ménages, l'extension de la chimioprévention saisonnière à 1,2 million d'enfants de 3 à 59 mois, l'introduction de la vaccination antipaludique en 2024 au profit des enfants de 6 à 24 mois, avec une couverture de 87% pour la première dose et 50% pour la 3e dose. Les stratégies en cours intègrent la surveillance renforcée de la résistance aux insecticides et médicaments. Le Bénin réaffirme son engagement et exhorte les pays de la région africaine de l'OMS à l'action collective pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme à l'horizon 2030. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Bénin. Le Botswana a la parole et la Tanzanie se prépare. Botswana. Thank you, Madam Chairperson. As Botswana, we are noting that this call couldn't have come at a more critical time for us and indeed for the continent. Botswana was well on track to meet its targets to eliminate malaria. However, due to unprecedented amounts of rainfall in the past year, we found ourselves with a more than 10-fold increase in malaria cases, including in areas that had not had malaria for the past 15 years. Botswana, as one of the countries earmarked for elimination by 2030, aims to address growing threats that can jeopardize malaria elimination efforts, including insecticide and drug resistance, climate change, and fragile healthcare systems. This challenges call for collective key strategies and actions through strengthened health systems by investing in capacity building for healthcare workers, particularly community healthcare workers, revitalizing primary healthcare, strengthening the malaria epidemic containment mechanisms, and improving supply chains to ensure universal access to quality malaria prevention and treatment services. There is the need for increased funding and resource mobilization to address the financial gap. Botswana's malaria response has been financed mostly by the government, but we will explore
innovative funding mechanisms and partnerships to support malaria programs. The multi-sectoral collaboration to engage various sectors, including health, local government, and traditional affairs, environment, finance, private, international partners, and other civil society organizations is vital for a comprehensive approach to malaria control. We appreciate, Chairman, that community engagement and participation is vital, and we welcome the report. Thank you. Merci, Botswana. Tanzanie a la parole et Madagascar se prépare. Thank you, Chair. The United Republic of Tanzania reaffirms its commitment to addressing all threats to malaria control efforts and reducing the burden of malaria morbidity and mortality. Our robust malaria surveillance system guides key interventions, including monitoring disease burden, treatment efficacy, and vector dynamics. Based on evidence, we shifted from pyrethroids-based insecticide nets to piperonyl butoxide nets, and we are also planning to introduce dual active ingredient nets in 2025. Furthermore, we're also planning to change our first-line malaria medicine from artemether-lumefantrine to artesunate amodiaquine as interim measures towards use of multi-first-line strategy. Chairperson, to improve the access, we have scaled up malaria by providing malaria testing and treatment through community health workers in underserved areas, ensuring early diagnosis and care. Tanzania recognizes the role of climate variability in transmission and has begun engaging research institutions to integrate climate data into malaria programming. Amid declining international financing, the government has increased domestic funding and established the End Malaria Council to mobilize local resources. Chairperson, we thank WHO and partners for their continued support and fully align with the technical paper's recommendations. I thank you. Merci beaucoup à la Tanzanie. Madagascar a la parole et la Mauritanie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Madagascar salue l'action collective régionale partagée par le secrétariat sur la lutte contre le paludisme. Le paludisme demeure l'un des principaux défis de santé publique à Madagascar, présentant la cause majeure de morbidité et de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. À l'intérieur du pays, les profils épidémiologiques sont différents d'un district à un autre. L'année dernière, Madagascar a mené des campagnes de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Un programme de prévention spécifique est dédié couramment aux femmes enceintes dans le cadre de soins de santé primaire. Malgré les efforts réalisés en termes de surveillance et de prévention, Madagascar n'a pas atteint les objectifs d'élimination du paludisme. La situation est aggravée par plusieurs facteurs, entre autres la situation géographique même de Madagascar, la dépendance financière vis-à-vis du financement extérieur, la résistance aux insecticides et aux traitements, les effets du changement climatique. Face à ces défis, Madagascar s'aligne sur les orientations régionales et mondiales et s'engage à déployer les innovations, à intensifier la mobilisation des ressources, renforcer la résilience face aux crises et au climat et favoriser la coopération régionale et internationale. On note que le paludisme fait partie des maladies mises en œuvre dans le cadre d'interventions multisectorielles avec l'approche One Health. Ainsi, Madagascar réaffirme son engagement à contribuer à atteindre les objectifs régionaux et mondiaux de réduction de 90% de l'incidence et de la mortalité due au paludisme d'ici 2030, en s'inscrivant pleinement dans la dynamique du cadre intégré de lutte contre les maladies à transmission vectorielle en Afrique et de la déclaration de Yaoundé pour mettre fin aux décès dus au paludisme. Je vous remercie. Merci Madagascar. Mauritanie a la parole et la Guinée se prépare. Merci Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité du document AFR-RC 7508. L'année dernière, notre pays a traversé une épreuve difficile avec une épidémie de paludisme sans précédent. Fort de cette expérience, nous avons cette année mis en œuvre un plan de prévention rigoureux pour protéger nos concitoyens et éviter toute nouvelle épidémie. En effet, après la vague épidémique 2024, le pays a entrepris une série d'actions parmi lesquelles on peut citer la transformation
du programme national de lutte contre le paludisme en programme d'élimination du paludisme, la mise en place d'une stratégie de riposte, l'acquisition de moustiquaires, environ 1 200 000 distribués, la formation sur les nouvelles directives de prise en charge du paludisme, une formation des formateurs nationaux, comprenant formation de formateurs régionaux, formation interrégionaux, la formation en cascade. L'impression de nouvelles directives, la distribution des médicaments et des TDR au niveau de toutes les structures de santé, parallèlement à une campagne de sensibilisation et de communication. Une campagne de CPS dans les 3 Muqata'a les plus exposés. L'instauration de la surveillance générale. Ainsi, la Mauritanie approuve le document en question et invite les pays à l'adopter. Je vous remercie. Donc, merci à la Guinée, à la Mauritanie, la Guinée a la parole et le Tchad se prépare. L'Ouganda, on a vu, vous êtes revenu, mais on vous a remis en bas. Vous allez suivre, vous allez attendre. OK, merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, chers partenaires. En Guinée, le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité. Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années grâce à des interventions ciblées. Distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, MILDA, chimiothérapie préventive saisonnière, CPS, généralisation des tests de diagnostic rapide, TDR, et utilisation des traitements à base d'artémisinine, ACT. Ces efforts ont permis de faire passer la prévalence parasitaire de 44% en 2012 à 17% en 2021. Depuis août 2025, la Guinée a intégré le vaccin RTSS du paludisme dans son programme élargi de vaccination. Cependant, plusieurs menaces persistent. Dépendance au financement extérieur, risque croissant de résistance aux insecticides et aux antipaludiques, impact des changements climatiques et vulnérabilité du système de santé face aux crises sanitaires. Face à ces défis, la Guinée recommande le maintien d'un fort engagement politique, le renforcement de la mobilisation des ressources nationales, l'anticipation des résistances et l'introduction d'outils innovants, la consolidation du système de santé et la mise en œuvre d'approches multisectorielles et communautaires. La Guinée réaffirme son soutien à la proposition AFR-RC 75-8 de l'OMS et appelle une mobilisation renforcée pour atteindre les cibles de la stratégie technique mondiale de l'horizon 2030. Je vous remercie. Merci à la Guinée. Le Tchad a la parole et le Nigeria se prépare. Merci Madame la Présidente. Le Tchad remercie le secrétariat de l'OMS pour ce rapport très riche et chargé de défis pour notre continent et pour le Tchad en particulier. Au Tchad, le paludisme est endémique avec une prévalence de 41% dans la population générale. L'incidence du paludisme était de 129 cas pour 1000 personnes en 2024. Cette maladie demeure le premier motif de consultation et la première cause de décès hospitalier sur 27% environ. Le programme national de lutte contre le paludisme a renforcé ses actions par l'introduction du vaccin antipaludique en octobre 2024, la mise en œuvre des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier et la distribution des moustiquaires de routine pour les enfants et les femmes enceintes, ce que nous considérons comme un des piliers de la prévention. Le Tchad réaffirme son engagement ferme à éliminer le paludisme d'ici 2030, conformément aux orientations du plan stratégique national 2024-2028. Cet objectif ambitieux traduit notre volonté de protéger durablement nos populations contre cette maladie endémique. Dans cette perspective, nous appelons à une meilleure intégration des services de santé primaires et à une surveillance renforcée des menaces biologiques. Une approche coordonnée et multisectorielle est essentielle pour anticiper les risques et améliorer la réponse sanitaire. Le Tchad invite à une coopération régionale renforcée, notamment dans les zones frontalières affectées par les crises humanitaires qui impactent très sérieusement toute la planification. La coordination entre pays voisins est indispensable pour une lutte efficace contre le paludisme et les autres menaces sanitaires.
les différents efforts consentis se heurtent à des défis majeurs qui sont l'insuffisance des ressources financières, le faible accès aux soins dans les zones reculées et la résistance croissante aux outils traditionnels de lutte. Ces obstacles compromettent la progression vers l'élimination du paludisme. C'est pourquoi nous sollicitons le soutien renforcé de l'OMS ainsi que des partenaires techniques et financiers pour accompagner ces actions et concrétiser l'objectif d'un Tchad sans paludisme d'ici 2030. Le Tchad prend note du rapport et invite les autres pays à en faire de même. Je vous remercie. Merci au Tchad. Le Nigeria a la parole et les Comores se préparent. Thank you, Chair. Despite being a preventable and treatable disease, malaria continues to pose a grave challenge across the continent. In Nigeria, it remains one of the leading causes of illness and deaths, accounting for more than 60% of outpatient consultations. These figures are deeply concerning and unacceptable, especially given that the tools and knowledge required to prevent these deaths are already available to us, and they underscore the urgent need for renewed and collective commitments across the entire region. The impact of malaria is not limited to health. It has profound economic and development consequences, draining an estimated $1.1 billion annually from the Nigeria's GDP. Clearly, addressing malaria is both a public health and a development imperative. We acknowledge that significant progress has been made in the past 15 years, a milestone worth celebrating. However, progress has slowed in recent years, and new challenges have emerged that threaten to erode this gain. As a government, we are exploring innovative solutions to mitigate these emerging threats. Through initiatives such as Rethinking Malaria Strategy and the establishment of Malaria Advisory on Malaria Elimination in Nigeria, we are aligning interventions more effectively with local contexts. We recognize the indispensable role of partnerships. Our collaboration with communities, development partners, and the private sector remains central. Nigeria is committed to sustaining momentum towards malaria elimination, but no country can succeed in isolation. Malaria knows no borders, and it will require shared responsibility, solidarity, and sustained investments to achieve our collective 2030 targets. We therefore call for strengthened regional collaboration, innovative financing, and continued support from all stakeholders to ensure that malaria becomes a disease of the past. Thank you, Chair. Merci au Nigeria. Que Comores ont la parole, la Namibie se prépare. Madame la Présidente, l'Union des Comores adhère aux mesures proposées aux États membres. Mettre en œuvre les mesures suivantes pour galvaniser la lutte contre le paludisme et accroître les efforts de renforcement des systèmes pour rendre les programmes résilients. À cet effet, l'Union des Comores participe actuellement au système d'achat groupé et elle travaille déjà sur l'amélioration d'informations sanitaires efficaces et fiables en utilisant les nouvelles technologies dans plusieurs programmes. L'extension de l'utilisation de ces nouvelles technologies pour la surveillance du paludisme par un système de géolocalisation des cas est la prochaine étape avant le deuxième trimestre 2026. Également, l'introduction de la technique GenDrive est en réflexion afin de pouvoir contrôler efficacement la situation du paludisme dans notre pays. Ainsi, le programme national de lutte contre le paludisme organise de manière régulière, chaque 2 ans, une étude sur l'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques en utilisant les procédures de l'OMS. Nous allons donc poursuivre ces efforts pour le renforcement de la mobilisation des ressources domestiques et auprès des partenaires pour la lutte antipaludique. L'Union des Comores présente un faciès épidémiologique différent selon les îles. Ainsi, sur les 3 îles, 2 d'entre elles sont en phase d'élimination depuis plus de 5 ans, tandis que la 3e reste en phase de contrôle. Compte tenu des mouvements des populations d'une île à une autre, des efforts colossaux doivent être déployés pour éviter la réintroduction du paludisme dans ces 2 îles déjà éliminées. L'Union des Comores encourage donc la mise en œuvre d'initiatives multisectorielles phares, notamment l'initiative E2025, et elle va continuer à travailler sur ces nouvelles stratégies innovantes pour accélérer l'élimination du paludisme dans notre pays. Je vous remercie. Merci aux Comores. La Namibie a la parole et les îles Maurice se préparent. Thank you so much, Madam Chair, and good morning, everybody. We thank
definitely thank the Secretariat for the comprehensive reports, for the quality reports that are put at our disposal. And no doubt this set of guidelines, this set of documents will aid and assist our national intervention strategies. We acknowledge the fact that achieving malaria-free Africa demands unwavering commitment and innovative approaches at the country level. Namibia has demonstrated this potential, Madam Chair, because way back in 2019, one of our health districts, the Korihas Health District in the central western part of Namibia, has demonstrated that success and has become a beacon of success for earning the SADC Simon Konene Award in 2024, marking 3 consecutive years of zero malaria cases. This achievement shows that it is possible. If we have targeted interventions and dedicated community engagement, it is possible to eliminate malaria from our midst. But despite that triumph, Madam Chair, and early ambitions, malaria remains a persistent public health challenge for Namibia, and our comprehensive interventions entails the toolkits, as other member states have put on the table. It's the IRS spraying, it's the insecticides treated net, the long-lasting insecticidal treated nets in the high-risk areas, the surveillance, and all the mechanisms. But we continue to contend with the outbreak of malaria. We have seen this in 2024, continuing to this year, and our toolkits is what we will continue to mobilize to deal with this. So in conclusion, Madam Chair, it is Namibia's commitment to continue deploying these measures, and we look forward to the collaboration with member states and other states. Merci à la Namibie. Les Maurice ont la parole et l'Ouganda se prépare. Thank you, Chair. Mauritius remains malaria-free since 2012, but continues to face the risk of imported cases from endemic countries due to travel and labor migration. Active surveillance is conducted by the Public Health Inspectorate Unit for passengers arriving from malaria endemic countries, including screening, blood smears, and rapid diagnostics testing. Robust surveillance at points of entry at the airport and the seaport includes fever screening, passenger locator records, and prompt testing of symptomatic passengers. Vector control measures are sustained throughout the year, including larviciding, residual spraying, and source reduction, particularly in areas with migrant worker accommodation. We also have rapid response team who activated for immediate investigation and containment of any suspected malaria case. Collaboration with WHO and neighboring countries for cross-border surveillance and technical support remains essential to prevent re-establishment of malaria. Thank you, Chair. Merci, Osil Maurice. L'Ouganda a la parole. Thank you, Chair. Malaria remains Uganda's most significant public health and socio-economic challenge, accounting for 30 to 50% of outpatient visits and costing the nation an estimated $577 million annually at health expenditure and low productivity. Despite the progress made in the last 25 years, including an 80% reduction in malaria prevalence, the recent years have marked by stalled progress and devastating epidemic in 2022, which saw over 3.3 million additional cases. This reversal underscores the fragility of the past gains and the urgent need for the shift from malaria control to malaria elimination. The Ministry of Health has a vision for malaria-free Uganda to enable socio-economic transformation. Interventions are deployed through a decentralized, stratified, and data-driven model, recognizing Uganda's highly heterogeneous malaria transmission landscape. Key interventions including high-quality diagnostics, effective treatment at community level and facility, recent introduction of malaria vaccines, chemo prevention for vulnerable population, integrated vector management using insecticide-treated nets, indoor residual spraying, and larval source management have been deployed. It's anticipated that the deployment of these interventions to scale will lead the country towards malaria elimination. However, there is a number of growing
biological and weather threats, and the resource envelope shrinking. The government of Uganda has re-energized advocacy towards both domestic and international resource mobilization, including through innovative financing mechanisms to sustain financing for malaria whilst deploying robust accountability mechanisms and efficiency. I thank you. Merci à l'Ouganda. Donc, merci, distingués délégués. Je pense que tous ceux qui voulaient parler ont eu à parler. Et là, j'invite les représentants des États membres, d'autres régions, d'institutions du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales qui souhaitent s'exprimer à lever leur plaque nominative. Et je vous rappelle que vous avez 2 minutes par intervention. Merci. La parole est à Alma. Thank you, Madam Chair. African Leaders Malaria Alliance welcomes the framework addressing threats, galvanizing collective action to meet the 2030 malaria targets. Now is the moment to confront a hard truth. We are not on track and we face a perfect storm of threats, insufficient resources, rapid population growth, climate change, biological risks, and humanitarian crisis. Our heads of states are committed to malaria elimination on the African continent. The AU summit in February endorsed the AU roadmap to 2030 and beyond, envisioning accelerating the catalytic framework on ending HIV and TB, as well as eliminating malaria. It is imperative that Africa secures the resources necessary to combat malaria with renewed energy, scaling up budget allocation, innovative financing through national and malaria councils and funds, which AMA is ready to support countries to set up. We urge countries to call for an IDA Malaria Booster 2 program, as well as leveraging platforms like the Green Climate Fund. African countries must support the replenishment of the Global Fund. Strategic data must guide decisions so that the most impactful packages of interventions are tailored subnationally to maximize impact. Scorecard tools can strengthen accountability and action at all levels and help ensure that country commitments are realized. Working together through the Yaoundé Declaration, the ministerial champions, and this declaration, you honorable ministers are unleashing a big push that enhances the political commitment and multi-sectoral engagement and resource mobilization to target and maximize impact and foster the rapid introduction of new fit-for-purpose tools, including through local manufacturing. The time for hesitation is over. Now is the time to act with unity, urgency, and unwavering resolve. Zero malaria starts with all of us. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Alma. Et maintenant, c'est rollback malaria. Vous avez 2 minutes. Thank you, Madam Chair. Excellencies, ministers, ladies and gentlemen. Congratulations to WHO and all of you for keeping malaria high on the Africa's agenda. Thanks to our collective efforts, 12.7 million lives have been saved over the last 2 decades. Despite the progress is stalling. Drug resistance, climate change, conflict, underfunding threaten our gains. Last year, 4 billion investment was just half of what was needed. Closing the $4.3 million gap isn't just moral, it is economic. Meeting malaria targets by 2030 could boost Africa's GDP by $127 billion. We know what works. We have the tools. We applaud Africa's role in local manufacturing and strengthening its health systems. The Arabian Partnership in Support is launching a new strategy focused on country-led leadership, sustained financing, data-driven innovation. Let's act together with agency, with solidarity to end malaria. To our partners, your support is not just saving life, it is unlocking Africa's full potential. Now is the time to step up, fully fund the fight. Let us be the generation that turns the tide, not just against malaria, but for a healthier and stronger Africa. The time to act is now. Zero malaria starts with all of us. I thank you.
Merci beaucoup. Et je comprends que plusieurs acteurs non étatiques ont demandé de faire des déclarations sur le point de l'ordre du jour. Et je les invite à prendre la parole et ils n'auront qu'une minute. On va commencer par le réseau de recherche sur les médias africains et le paludisme, AMREN, et la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine se prépare. Thank you, Madam Chair. The African Media and Malaria Research Network applauds the efforts of the WHO and different actors to eliminate malaria in Africa. Unfortunately, the disease remains one of Africa's most persistent public health challenges, claiming lives, limiting productivity, and perpetuating poverty. AMREN believes that achieving the 2030 malaria targets requires not only scientific tools and political will, but also the power of communication. Journalists amplify evidence-based messages, demystify new tools such as vaccines, and keep malaria high on the public agenda. The media gives voice to communities and help them to understand and identify issues around miscommunication, and also hold leaders accountable for the promises they make. Without strong, sustained communication and political... Merci. Et la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine a la parole et la Fondation des Nations Unies se prépare. Une minute. Honorable Chair, distinguished delegates, we, the IFMSA, are deeply concerned that malaria remains one of the greatest failures of equitable health in our time. According to the 2024 WHO World Malaria Report, 94% of the 263 million global cases and 95% of the 597,000 malaria deaths in 2023 occurred in Africa. Over 3/4 of these deaths were among children under 5. We witnessed surging drug resistance and insecticide resistance in countries such as Zambia and Uganda, community surveillance gaps, and school absenteeism due to recurring infections. We believe youth are powerful partners, and we call on member states and WHO to designate medical students as official members of national task forces, call for and fund youth-led innovation pilots, and accelerate school-based malaria vaccine rollouts, especially in high-burden zones. This is a call not just to treat malaria, but to trust young people to lead its elimination. Thank you. Si la Fondation des Nations Unies et Medicines for Malaria Venture se prépare. Thank you. Honorable Chair, distinguished delegates, the United Nations Foundation celebrates the progress made in malaria control and elimination over the past 20 years, with about 2.2 billion cases and 12.7 million deaths prevented. This demonstrates that when African countries and partners collaborate, extraordinary gains are possible. Yet, as AFRO's technical leaders have warned, interconnected crises threaten to reverse these achievements. We must act decisively to sustain progress and renew the fight against malaria. The UN Foundation supports AFRO's call to increase investments in resilient health systems to accelerate progress on malaria control and reach the 2030 malaria targets. We also urge the international community to support the Global Fund's 8th replenishment campaign to meet its $18 billion goal to save 23 million lives between 2027 and 2029. With sufficient resources, African countries can continue driving critical progress toward malaria elimination in the region. Thank you, Chair. Merci beaucoup. Medicine for Malaria Venture, vous avez la parole. Medicines for Malaria Venture supports Liberia's statement, especially on the protection of pregnant women from malaria. In 2023, 12.4 million pregnant women were infected with malaria in Africa. Although intermittent preventive treatment has been shown to reduce malaria infection and improve birth outcomes, uptake has been slow. Results from an IPTP pilot project in Buyao district of Liberia demonstrates that community and civil society ownership of malaria interventions, as well as regional and national level advocacy, improves uptake of these interventions by more than fourfold. We encourage African countries to promote investments in malaria, as well as community and civil society ownership of malaria interventions. We thank the government of Liberia, the RBM Partnership, and the Christian Health Associates for their support. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.
et je ne vois plus de demande de prise de parole. Et le secrétariat a-t-il des observations à faire? And thank you, Madam Chair. We received feedback from 35 member states, which really highlight the commitment to malaria. So like once again to express our sincere thanks to all member states for this useful contribution. I'm going to summarize some of the key points that are emerging from this exchange. They can be broadly categorized into 4 to 5 areas. One is the commitment from all member states to scale up existing new interventions, be it ITN use or chemoprevention, particularly in the most vulnerable population. 2, it's the need for the commitment to new intervention, namely malaria vaccines, which have been introduced and rolled out in some of the member states. So we're going to continue providing the support to ensure that many of our member states can introduce and roll out this game changer. The third one is the need to strengthen surveillance, particularly in countries that manage to eliminate malaria. I'm referring to Cape Verde. The need to strengthen surveillance to prevent the re-establishment of malaria. The third category is really the request for technical support or technical assistance in a number of areas, such as DDT transition. This was highlighted by South Africa, vector surveillance, epidemic preparedness and response, but also the need for coming up with a support that should help countries to address the issue of drug resistance. In terms of innovative strategies, we also mentioned, I think, the need for digitalization of health campaigns, the need for digitalizing surveillance systems so as to be able to early detect and respond to malaria outbreaks. And then lastly, it's really what I can say, a call to WHO to not only strengthen regional surveillance, but also support the cross-border collaboration on malaria. So this is I'll say, a high-level summary of the discussions we've been having this morning. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup. OK. Merci pour votre attention. Et devrais-je considérer que le secrétariat a pris note des observations et que le comité régional est disposé à adopter la résolution contenue dans le document AFR-LC 75-WP2 qui prévoit l'adoption des mesures proposées dans le document intitulé « Faire face aux menaces et renforcer l'action collective pour atteindre les cibles fixées pour 2030 en ce qui concerne le paludisme », tel qu'il figure dans le document AFR-RC 75-8. Il en est ainsi décidé. Merci à vous tous et toutes pour votre contribution d'importance. Et nous voici parvenus à la fin de nos délibérations sur le point 11 de l'ordre du jour. Et nous poursuivons directement avec le point 12 de l'ordre du jour qui est intitulé « Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique. L'état des lieux au titre du pilier 2 ». Je vais vous référer au document AFR RC 75-9. Je donne la parole au docteur Abdou Salam Gueye, directeur du niveau régional pour les situations d'urgence, pour qu'il nous présente le document. Docteur Gueye, vous avez 5 minutes. Merci. Thank you, Madam Chair.
On behalf of the Secretariat, it is my privilege to introduce document IFR-RC 759, entitled Status of Public Health Emergency Workforce in Africa. This paper highlights the state of our health workforce, the urgent challenges we face, and the action needed to build resilience in the face of growing health emergencies. In the context, Africa's health workforce density is 1.55 per thousand population, far below the global threshold of 4.45 per thousand needed for universal health coverage. The consequences are clear. Emergencies such as COVID-19, Ebola, Mpox, cholera, Marburg, and others have exposed serious gaps in our ability to prevent, detect, and respond. Looking ahead, the situation is even more pressing. By 2030, the continent faces a projected shortfall of 6 million health workers. This threatens both essential health services and the health security of our nations. Through the Joint Emergency Preparedness and Response Action Plan, along Africa CDC, WHO-AFRO are preparing to improve coordination during health crisis. A key achievement is AVONC Surge, which is deployable workforce combining Africa CDC AVONC and WHO Surge to ensure rapid, skilled responses in emergency. To date, over 2,300 people are trained in 30 countries, ready to respond to their own emergency, but also to support other countries. Challenges are in several factors. Training capacity is limited, especially in outbreak response, infectious disease, rehabilitation, mental health. Many institutions lack responses and updated curriculum. Talking about training, in epidemiology, we know that there is a cultural function that have impact on the outbreak. It may be positive or negative impact. And those cultural functions, having it in a display manners, are lacking in many of our training centers. Workforce planning is weak and SR system fragmented, hampering effective deployment. Retention remains poor because the salaries are low, job security is a problem, there's burnout, urban-rural disparity, and drive many skilled workers to go somewhere else they feel better. Recommendation. The report proposed practical action. Member states to expand investment in training institutions, integrate emergency preparedness and mental health into curricula, and provide fair wages, incentive, and stable contracts. Harmonize regulation and adopt a continental protocol for free movement of healthcare workers. Formalize integrated emergency medical team, AVONC, and also integrate the Global Health Emergency Corps. WHO offer technical guidance, establish regional center for excellence, support digital and e-learning platform, and work with the African Union and the African Continental Free Trade Area to harmonize certification and enhance workforce mobility. Partners, support training and retention through scholarship, fellowship, digital tools, and promote ethical recruitment and help integrate trained health workers into national system. Closing. Chair, strengthening Africa public health emergency workforce is not optional. It is central to achieve universal health coverage, safeguarding the health security of our continent. I invite the regional committee to review the technical paper and not the proposed action. Thank you. Merci. Donc, j'invite maintenant les États membres à formuler leurs observations. Merci.
Donc, la Guinée va prendre la parole et Namibie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Son Excellence Monsieur le Président de la République de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, remercie son homologue de la Zambie pour l'accueil et la bonne organisation de la présente session. Par la même occasion, réaffirme sa reconnaissance et son soutien à l'OMS à travers le Bureau régional Afrique pour la qualité du rapport et la vision stratégique dans le cadre des urgences sanitaires et prend note. La Guinée, comme tous les autres pays de la zone afro de l'OMS, a intégré la stratégie de la surveillance intégrée de la maladie et la réponse depuis 2000 avec la première édition, respectivement révisée en 2008 et 2009. Malgré la disponibilité de guides techniques pour la surveillance intégrée de la maladie et la réponse, la Guinée reste confrontée de façon récurrente aux épidémies et aux événements de santé publique. En vue de pérenniser l'utilisation de la stratégie de la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte en Guinée, un plaidoyer mené en Guinée en 2018 par le Bureau régional de l'OMS a permis d'intégrer l'enseignement de la surveillance intégrée de la maladie et la réponse dans 40 écoles et institutions de formation des professionnels de la santé. Action en cours, la formation des agents de santé de premier niveau à la SMIR et la formation en cascade sur la stratégie 717 a été faite au niveau central. Le renforcement de l'ISMIR dans les formations sanitaires et dans les régions, l'intégration à grande échelle des structures sanitaires privées dans la formation en SMIR et l'utilisation efficace des outils de la SMIR dans tous les pays. Au regard des succès et des défis, la République de Guinée invite tous les pays de la région à adhérer à l'initiative des Afro à cet effet. Je vous remercie. Merci à la Guinée, la Namibie a la parole et le Sénégal se prépare. Thank you very much, Madam Chair. Namibia welcomes this report on the status of the public health and emergency workforce in Africa. The report highlights persistent workforce shortages in the region, with the health worker density as presented at 1.55 per 1,000 population, far below the universal health coverage threshold of 4.5, Madam Chair. Namibia recognizes this challenge and has undertaken at the country level reforms to expand the structure of its workforce to meet our national commitments. A 50% increase in the staff establishment is approved at national level to provide for human resources for health. However, the funding of this increased provisioning is only to be undertaken gradually over a medium-term period due to the limited fiscal space. Namibia continues with workforce development efforts for health security. Field epidemiology and laboratory training program, frontline and advanced tier, continue to strengthen our public health system by improving disease surveillance, enhancing outbreak response, increasing data-driven decision-making, and increased collaboration through a One Health approach. To ensure the availability of trained cadre at all levels of emergency response, the second cohort of SAGE is scheduled to be trained this year, which will include a wider professional variations. We will continue with the capacity building at all levels as we implement our improved structure with the purpose of enhancing overall capacity of the system. We thank the Secretariat, we welcome this report, and we provide and submit our support for the report, Madam Chair. Thank you. Merci à la Namibie. Avant de passer la parole au Sénégal, je voudrais lire la liste et ceux qui ne sont pas inscrits, qui nous disent qu'on le fasse. Donc, il y a le Sénégal, le Bénin, le Kenya, Capo Verde, Seychelles, Éthiopie, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Togo, Capo Verde, Ouganda, Madagascar, Angola, Mali, Tanzanie, Algérie, Gambie, South Sudan, Nigeria et Malawi. Est-ce qu'il y a des pays qui veulent, qui n'ont pas? Voilà, il y a d'autres pays qui sont en train de lever, qui n'ont pas été inscrits. Et après ça, on va arrêter dans le Tchad, dans les Comores, Centrafrique. Centrafrique est déjà là. Mozambique.
Guinée équatoriale. Autre. OK. À côté de Guinée équatoriale, c'est quel pays? RDC. RDC. Les autos aussi. Les autos au Kenya. Au Kenya. Madagascar. Madagascar. OK. D'accord. Donc, le Sénégal a la parole et le Bénin se prépare. Merci, Madame la Présidente. Messieurs et Mesdames les distingués délégués, le Sénégal a examiné avec attention le document AFRC 75-9 portant sur le personnel de santé publique en cas d'urgence en Afrique, état des lieux. Notre pays partage les défis soulevés dans le document, notamment les défis liés à la répartition équitable du personnel de santé, la formation de qualité et la fidélisation des ressources humaines en santé. Conformément à la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, travaille pour une répartition plus équitable du personnel de santé. La réflexion sur la motivation du personnel de santé dans les zones difficiles et éloignées est entamée et va bientôt porter ses fruits. Le gouvernement porte une attention particulière aux conditions d'exercice de nos agents, à leur bien-être et à leur santé mentale. Nous adhérons à la standardisation de la formation des personnels de santé avec des exigences hautes en matière de qualité. Concernant la disponibilité du personnel dans les interventions d'urgence, le Sénégal félicite le bureau régional de l'OMS pour la mise en œuvre de l'initiative SURGE. Notre pays dispose déjà d'une équipe multisectorielle et pluridisciplinaire capable de se déployer en 24 à 48 heures suivant la déclaration d'une urgence. Poursuivant nos efforts pour plus d'équité, nous mettons actuellement en place des équipes d'intervention rapide au niveau intermédiaire. Ainsi, 8 régions sur 14 disposent désormais de ces équipes pour une approche multisectorielle. Enfin, notre pays prend acte des mesures préposées. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. Merci au Sénégal. Le Bénin a la parole et Kenya se prépare. Madame la Présidente, le Bénin salue la pertinence et l'actualité du rapport présenté et partage l'analyse du secrétariat quant aux défis persistants, notamment le défi de personnel qualifié et les inégalités de répartition géographique. Conscient de ces défis, le Bénin a engagé ces dernières années plusieurs initiatives pour renforcer son capital humain en santé publique. Il s'agit notamment des interventions suivantes: le recrutement dans la fonction publique et les recrutements sur les ressources propres des formations sanitaires, qui a permis de doubler le ratio de ressources agents qualifiés pour 10 000 habitants, le faisant passer de 6 à 12 ces 10 dernières années. Le renforcement des capacités, y compris des exercices de simulation pour une meilleure préparation des équipes d'intervention rapide. De l'utilisation progressive des solutions numériques pour la surveillance épidémiologique, la surveillance des événements à travers la mise en place de 13 000 relais communautaires et de 556 agents de santé communautaire qualifiés et la coordination intersectorielle avec la mise en place du Comité national Une seule santé pour la préparation et la réponse aux crises et urgences sanitaires au Bénin. Le déploiement progressif de mesures d'incitation différenciées suivant les zones d'affectation afin d'augmenter la couverture des zones rurales et enclavées. Le Bénin soutient pleinement les mesures proposées dans le rapport par le secrétariat et appuie leur adoption. Je vous remercie. Merci au Bénin. Le Kenya a la parole et Cap-Vert se prépare. Thank you very much, Chair. Kenya commends the WHO Regional Office for the report that has come in and that is very timely. A resilient and well-trained and fair distribution of health workforce is fundamental to achieve universal health coverage, which is a key agenda in the Kenyan government.
Kenya has adopted a data-driven and needs-based approach to workforce planning using our health labor market analysis. And as you know, we have the National Public Health Institute in Kenya that has finalized its second National Action Plan for Health that is informed by our SPA and our JEE that was conducted last year. And it addresses the gaps in workforce tracking, coordination, surge capacity under One Health framework. Kenya has also made progress in operationalizing our surge mechanisms. We had the training of our AVOC surge initiative that was done in 2023, and they were trained again in 2024 and now lead over 70% of our response. Finally, to strengthen our frontline service delivery, Kenya has community health promoters who have been deployed to over 100 primary healthcare centers and networks, enhancing early detection and community-level response. Chair, Kenya urges the WHO to support institutionalizing surge workforce systems, integrating mental health, developing cross-border deployment platforms, and establishing regional training hubs. Kenya remains committed to build an inclusive, emergency-ready health workforce that leaves no one behind. Thank you. Merci au Kenya. Capo Verde a la parole et Seychelles se prépare. Muito obrigado, senhora Presidente. Na linha do desenvolvimento centrado na pessoa humana, a que o senhor Ministro da Saúde de Cabo Verde se referiu ontem, em Cabo Verde, apesar dos nossos dados estatísticos de 2022 apontarem para uma densidade da força de trabalho no setor da saúde de 7,25 por 1.000 habitantes, a transição epidemiológica, o envelhecimento populacional, o aumento da procura por cuidados especializados e os compromissos com a cobertura universal da saúde impuseram os compromissos ao país uma resposta inovadora, resiliente e sustentável em termos de recursos humanos para um sistema de saúde resiliente, inclusivo e sustentável. Isso traduziu-se desde logo na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, onde destacamos o processo dos planos, carreiras, funções e remunerações dos profissionais da saúde, cujo cerne é valorizar os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de saúde, incluindo a valorização significativa do salário em 40% a 60% e subsídios de risco para todas as categorias profissionais da saúde, criação de carreiras especiais e aprofundamento do diálogo entre governos e sindicatos. Igualmente, na sua fase final, a regularização dos vínculos precários, atingindo cerca de 50% do pessoal da saúde. Em 2026, pretendemos iniciar a formação médica especializada no país, com o objetivo de formar médicos especialistas até 2045, reduzindo a dependência de missões médicas estrangeiras, constituindo um ecossistema de saúde mais robusto, soberano e preparado para os desafios das próximas décadas. Apoiamos o documento apresentado e estamos disponíveis para partilhar com todos os interessados estes e outros processos em curso na matéria de força de trabalho na saúde em Cabo Verde. Muito obrigado. Merci beaucoup, Cap Verde. Seychelles a la parole et la République centrafricaine se prépare. Merci, Madame la Présidente. Les mesures décrites dans le document dont nous sommes saisis peuvent effectivement changer la donne et nous les appuyons aux Seychelles. Il est essentiel d'investir dans la formation et le développement d'un grand nombre de professionnels de santé publics en proposant des programmes prioritaires et attractifs. Il est crucial d'améliorer les conditions de travail en proposant des horaires plus humains, des équipements adéquats, des salaires compétitifs, des stratégies de fidélisation et un environnement sûr afin de retenir les professionnels et d'attirer de nouveaux talents. La gouvernance et la planification stratégique doivent être renforcées en élaborant des politiques adaptées aux besoins locaux et en assurant une gestion efficace de ressources. La mobilisation de financement durable par le biais des budgets nationaux est essentielle pour soutenir ces initiatives. Les Seychelles estiment qu'en combinant ces actions, l'Afrique sera mieux à même de répondre aux urgences sanitaires, d'améliorer la santé publique et de mettre en place un système de santé plus résilient et plus équitable. Je vous remercie.
Merci aux Seychelles. La parole est à la République centrafricaine et l'Éthiopie se prépare. Merci, Madame la Présidente. La République centrafricaine remercie le directeur régional pour avoir autorisé d'aborder la question cruciale des personnels de santé publique et d'intervention en cas d'urgence et félicite le secrétariat pour la qualité du document présenté. La faible densité en ressources humaines qualifiées fragilise les capacités de la République centrafricaine à anticiper et à répondre efficacement aux urgences sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, grâce au soutien de l'OMS, de Africa CDC en particulier, nous avons pu réaliser des avancées notables dans les domaines de la formation, des équipes d'intervention rapide, des épidémiologistes du terrain, de la mise à disposition d'outils normatifs, d'équipements, de kits médicaux, de la réalisation d'exercices de simulation pour tester et améliorer la capacité de réponse de notre centre des opérations d'urgence sanitaire. Et enfin, la formation des milliers d'agents communautaires pour appuyer la détection et la réponse de proximité. Ces acquis constituent un socle, mais il demeure encore une forte vulnérabilité dans un contexte de crise que demeure un des défis majeurs. Nous appelons la communauté régionale à renforcer les mécanismes régionaux de mobilité et de mutualisation des compétences à travers les programmes SURGE, AVOC, FTP et accroître les investissements dans les solutions numériques pour compenser l'inégalité de répartition et améliorer la préparation des urgences. La République centrafricaine appelle à une solidarité renforcée et prend note des mesures proposées. Je vous remercie. Merci à la République centrafricaine. L'Éthiopie a la parole et la Côte d'Ivoire se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. Ethiopia commends the Regional Office for the comprehensive and timely report that underscores the urgent need to strengthen our continent's health workforce to achieve universal health coverage and health security in the face of multifaceted challenges. Ethiopia recognizes that a skilled, equitably distributed, and resilient public health and emergency workforce is the backbone of the health system and the first line of defense against health threats. We have strengthened our public health emergency response through multidisciplinary rapid response teams at national and subnational levels and are working on the international classification of emergency medical teams. We have also aligned our national strategy and plans with the WHO Global Strategy on Human Resources for Health and the Joint Emergency Preparedness and Response Action Plan. We continue to invest in primary health care, expanding training, offering incentives, empowering health workers, integrating technologies, and supporting health worker mobility. Despite this progress, challenges persist, including workforce attrition, uneven geographic distribution, limited access to continuous professional development, and insufficient funding. We believe a lot could be done to synergize available capacities across the region and leverage on what we have. To this end, we call upon member states to also leverage the EMT training and knowledge hub in Addis Ababa for building context-relevant capacities within the region. Ethiopia therefore welcomes and supports the technical paper, proposed actions, and looks forward to its accelerated implementation. I thank you. Merci à l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire a la parole et le Togo se prépare. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire félicite le secrétariat pour la qualité du rapport et partage ses conclusions. Depuis 2016, avec l'appui de partenaires, la Côte d'Ivoire met en œuvre le programme de formation en épidémiologie de terrain afin de renforcer les capacités des professionnels de la santé dans la prévention, la détection et la riposte aux épidémies et autres priorités de santé publique et aussi accélérer les progrès du pays vers la réalisation de l'objectif de la sécurité sanitaire mondiale, soit un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants et un vétérinaire épidémiologiste de terrain pour 400 000 unités d'animal. Cette formation qui se réalise selon l'approche Une seule santé comprend 3 niveaux, dont un Master 2. Elle renforce les capacités des agents de la santé humaine, animale, environnementale, de l'agriculture, des eaux et forêts et des forces armées. À ce jour, plus de 500 professionnels de la santé ont été certifiés. Par ailleurs, d'autres professionnels de la santé mentale ont été formés dans le cadre d'une cohorte intermédiaire sous-régionale réalisée cette année. Ces formations ont un impact réel sur l'amélioration de la surveillance épidémiologique dans les districts et régions sanitaires,
avec l'amélioration de la qualité des données, des analyses, des investigations et la production de bulletins épidémiologiques. La formation FTP Côte d'Ivoire s'impose désormais comme un pilier essentiel de renforcement des capacités des acteurs du système de santé publique ivoirien, en mettant à disposition une masse critique d'épidémiologistes de terrain capables de répondre efficacement aux menaces sanitaires. Grâce à son ancrage dans l'approche Une seule santé, le programme de formation en épidémiologie de terrain contribue à la sécurité sanitaire nationale et régionale. Je vous remercie. Merci à la Côte d'Ivoire. Le Togo a la parole et Capo Verde se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Togo remercie le secrétariat pour la qualité des documents sur les personnels de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique. Au Togo, dans le cadre de l'approche One Health, des activités ont été réalisées, notamment la formation de 130 professionnels nationaux sur le centre d'opération d'urgence santé publique, le système de gestion d'incidents, la formation de 195 membres d'équipe d'intervention rapide prêts à être déployés dans les 39 districts sanitaires, la formation de 5 épidémiologistes de terrain en FLTP avancé et la formation de 150 agents de santé animale communautaire et de 50 paraprofessionnels vétérinaires à l'aide précoce et au service de santé animale. Toutefois, le Togo est confronté à la lacune dans les capacités de son personnel de santé à détecter, évaluer et répondre aux menaces pour la santé publique. Le ratio de personnel essentiel de santé est de 7,83 pour 10 000 habitants en 2023, dont une minorité a suivi une formation intermédiaire et avancée dans le cadre du FLTP. Le Togo fait du développement des ressources humaines pour la mise en œuvre du RSI 2005 une priorité dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan d'action nationale de sécurité sanitaire 2025-2027. Convaincu que le renforcement des ressources humaines pour la santé publique est la pierre angulaire d'un système de santé résilient, le Togo réaffirme son engagement à atteindre la cible fixée par l'OMS dans le cadre du RSI 2005. Le Togo prend note du rapport. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. Et Capo Verde a la parole et l'Ouganda se prépare. Ah, vous n'allez plus intervenir? Ok, merci. Donc, l'Ouganda va prendre la parole et Madagascar se prépare. Thank you, Chair. Uganda receives the report from the director. Early this year, Uganda recorded an outbreak of Ebola. The outbreak had a cumulative number of 14 cases, 12 confirmed and 2 probable cases. Sadly, 2 confirmed cases passed away, resulting in a case fatality of 28.6%. On a positive note, 10 patients recovered. These were identified within the quarantine that we had done for all the contacts. Madam Chair, the lessons learned from Uganda are critical in assessing and preparing for outbreaks. The know-how is available. Within 87 days, Uganda was able to declare an outbreak which had been in 3 cities and 7 districts over. The challenge remains as we organize financing for emergency response. Even when you have the human capital and capacity, the funding must be available in real time. We need to review and revise the way we resource financing for outbreaks. I thank you. Merci. Merci à l'Ouganda. Madagascar a la parole et l'Angola se prépare. Merci Madame la Présidente. Nous louons la qualité du document présenté par le secrétariat. La question des ressources humaines en santé est au cœur du système sanitaire malagasy, notamment dans la situation d'urgence. Grâce à l'appui des partenaires, 329 FITP Frontline et 8 masters en FITP sont répartis dans tout le territoire, formation dans le cadre de One Health. 84 agents de différents secteurs ont été formés en search, appuyés par le AFRO. 170 agents sont dans le cadre de gestion, formés dans le cadre de gestion des centres d'opération d'urgence en santé publique.
Nous avons également 5 institutions de formation académique en épidémiologie permettant de disposer des épidémiologistes, ressources humaines qualifiées pouvant être disponibles au niveau du pays. La valorisation des agents communautaires de santé constitue un maillon indispensable entre la population et les systèmes de santé formels, notamment en situation d'urgence. D'ailleurs, nos agents communautaires sont des ressources qui assurent la surveillance basée sur les événements. Face à ces efforts, des défis majeurs restent affrontés. Il y a la pénurie et la répartition inégale en termes de ressources humaines, une concentration des personnels de santé dans les grands centres urbains, laissant les zones rurales et enclavées sous-dotées, voire dépourvues. L'autre défi est la motivation et la rétention des agents, dont un grand nombre sont partis à l'étranger. Face à ces défis, il est essentiel de poursuivre la décentralisation et de mettre en place des incitations attractives pour encourager le déploiement des professionnels dans les zones rurales ou de forte insécurité. Enfin, nous réaffirmons notre engagement à disposer des personnels qualifiés et suffisants, mobilisables, notamment dans la surveillance et la prévention des urgences sanitaires, avec l'appui des partenaires et dans la multisectorialité. Je vous remercie. Merci à Madagascar. L'Angola a la parole et le Mali se prépare. Muito obrigada, Senhora Presidente. Angola acolhe com entusiasmo os dados propostos e constantes no relatório e reitera o seu compromisso com o fortalecimento da força de trabalho em saúde pública e emergências, alinhado com os objetivos da Estratégia Regional da OMS. Gostaria de partilhar algumas ações concretas que o nosso país está a implementar. A Angola aumentou nos últimos 7 anos 46% da sua força de trabalho com a admissão de 46 mil novos profissionais. Está em curso um programa ambicioso de formação especializada de quadros que prevê especializar 38 mil profissionais em 5 anos, em que as especialidades ligadas aos cuidados primários de saúde e saúde pública não são exceção. Também temos estado a formar epidemiologistas de campo, gestores em emergências e vigilância, em colaboração com a OMS e instituições acadêmicas regionais. Criamos núcleos provinciais de equipas de resposta rápida, dotadas de técnicos treinados e equipados capazes de atuar em emergências. Criação de equipas multissetoriais no âmbito da abordagem de uma só saúde. Mapeamento e gestão da força de trabalho em saúde pública com foco nas áreas rurais e difícil acesso. Reforço das condições de trabalho e incentivo de fixação de profissionais nas áreas recônditas. Apelamos à criação de mecanismos regionais de apoio técnico e financeiro para apoio dos países a formar e a reter profissionais de saúde na linha da frente, incluindo mecanismos de partilha de experiências interpaíses. Angola manifesta a total disponibilidade para continuar a trabalhar com Estados-membros, OMS e parceiros. Muito obrigado. Merci à l'Angola. Le Mali a la parole et la Tanzanie se prépare. Merci, Madame la Présidente. La 75e session du Comité Régional de l'OMS pour l'Afrique place au cœur d'un débat un enjeu capital: le renforcement du personnel de santé publique et d'intervention d'urgence. Le Mali, fortement concerné par les crises sanitaires et récurrentes, soutient pleinement cette priorité. Notre pays rencontre des défis: pénurie de personnel qualifié, charge de travail élevée et difficultés de rétention des compétences. Ces faiblesses entravent notre réactivité face aux épidémies et menacent la résilience de tout notre système de santé. Le Mali saisit cette opportunité pour plaider en faveur de l'investissement durable dans la formation, le recrutement et la protection des agents de santé. Nous appelons à un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers pour soutenir la stratégie africaine visant à créer une nouvelle donne en santé publique. La coopération régionale, le partage d'expériences et l'innovation sont nos meilleurs atouts pour bâtir une main-d'œuvre sanitaire robuste, capable de protéger les populations et de faire face aux urgences de demain. Je vous remercie. Merci au Mali. La Tanzanie a la parole et l'Algérie se prépare. Thank you, Chairperson. The United Republic of Tanzania applaud the World Health Organization Regional Office for Africa for the ongoing efforts on the public health workforce and take note of the report on the agenda item.
The United Republic of Tanzania remains committed and has made significant milestone on implementation of the regional and global workforce strategies. Tanzania acknowledges the importance of trained and skilled workforce in the attainment of national, regional, and global health security targets in the realization of the Global Strategy on Workforce 2030. The country has employed the use of telemedicine, eco-distant learning platform initiative, and other learning platforms to improve health service delivery, strengthen workforce capacity in emergency and disaster management. Chairperson, to sustain skill sets and capacities, the country introduced mandatory electronic continuous professional development program and has made initiatives to put strategies to ensure sustainable development, availability, and the retaining of public health emergency workforce. We call for joint efforts to address the low investments in the workforce, specifically in the current context of increasing frequency and complexity of emergency overwhelmed health systems. Chairperson, Tanzania reiterates its commitment to collaborate with member states and the WHO on proposed action toward the attainment of regional goals. Thank you. Merci à la Tanzanie. La Gambie a la parole et le Soudan du Sud se prépare. Thank you, Madam Chair. We thank the Secretariat for the technical paper on the status of public health and emergency workforce in Africa. The Gambia recognizes the profound importance of a robust public health and emergency workforce as the bedrock for achieving universal health coverage and ensuring health security across Africa. The insights presented in the technical paper acutely highlight the severe challenges currently impeding our collective progress towards this vital goal. These acute shortages of health workers not only strain existing health system, but also severely undermine emergency preparedness and overall health service delivery. Recent crises have revealed the limited workforce capacity and the urgent need for a prepared and well-equipped health workforce. We note the challenges detailed in the document, and the Gambia is ready to collaborate closely with the WHO, WHO-Africa CDC, and all developing partners and academic institutions to implement these bold and strategic action points. By working together, we can ensure equitable access to competent, motivated, and resilient health workers, fundamentally strengthening health system for all for health security. Thank you all. Merci à la Gambie. Le Soudan du Sud a la parole et le Nigeria se prépare. Thank you. Excellencies, South Sudan faces one of the most severe health workforce shortages in the world. Our doctor-to-patient ratio is just 0.5 per 100,000, the lowest in the region and globally. The public health workforce is overstretched by recurrent outbreaks such as cholera, malaria, Ebola, threats, mpox, and a growing burden of non-communicable diseases. This crisis stems from conflict, brain drain, under-resourced training institutions, poor incentives, and weak health systems management. The consequences are stark. Limited access to care in rural areas, high maternal and child mortality, protracted outbreaks, and heavy reliance on NGOs, national and international, often at high cost and with risks of parallel systems. Despite these challenges, South Sudan has developed a national health workforce strategy, created a surge capacity department, introduced workforce regulatory instruments, expanded community health worker training, and invested in in-service capacity building, digital surveillance, and emergency response teams across all states. We align fully with African regions' status report and support proposal actions to expand training institutions, harmonize standards, integrate surge workers into permanent roles, and mobilize resources to strengthen workforce capacity and resilience. South Sudan stands ready to work with WHO, Africa CDC, and partners to bring a stronger, better prepared health workforce for our country and our continent. Our country, South Sudan, supports the proposed actions to adopt
and implement continental protocols. Thank you. Merci au Soudan du Sud. Le Nigeria a la parole et le Malawi se prépare. Thank you, Chairperson. Nigeria commends the World Health Organization for presenting the report on the status of the public health and emergency workforce in Africa. The COVID-19 pandemic recurrent outbreaks such as Lassa fever, cholera, and meningitis, as well as the increasing frequency of climate-related health emergencies have underscored the critical importance of a well-prepared, skilled, and resilient health workforce in Africa. The availability of trained public health and emergency personnel is central to strengthening our regional health security. Chairperson, in Nigeria, we have made significant effort to build this workforce through initiatives such as presence of dedicated workforce for epidemic preparedness and response at the National Center for Diseases Control and Prevention, implementation of Nigerian field epidemiology and laboratory training program, which has trained hundreds of field epidemiologists now serving across states. Expansion of training for emergency medical teams, community health workers, and other cadres deployed during outbreaks and humanitarian crises. Chairperson, despite this progress, gaps persist. We face shortages in specialized skills, uneven distribution of personnel, inadequate financing, and challenge of retraining highly trained professionals. Chairperson, Nigeria therefore support WHO effort to advance a coordinated regional approach for strengthening the public health and emergency workforce. We particularly emphasize the need for sustainable financing and investment in training institutions, regional accreditation and mobility mechanism for emergency response. Merci au Nigeria. Thank you, Chairperson. Le Malawi a la parole et Comores se prépare. Chair, thank you very much for giving Malawi the opportunity to comment on this document, which it welcomes and which it supports, because Malawi on our own has actually suffered a series of public health emergencies in the past 2 years. And indeed, because of that need, we discovered the need for a trained and purposely developed workforce that would be able to help to respond to the emergencies. On our own, together with partners, Malawi has had a 2-year emergency preparedness and response flagship roadmap, which has allowed it to train a series of healthcare workers. Specifically, Malawi has been able to train targeted healthcare workers, in particular initially supporters that are going to be responding at community level. We have had multidisciplinary sector officers that have been trained in public health emergency operations, community health workers that have been trained to be able to respond at community level, including through the IDSR. Since the Mpox outbreak came, a number of health workers, 322 in particular, and some senior officers have been trained in Mpox management as well as surveillance and the response. Also, 28 trained basic emergency care persons have already been trained in order to be able to be available to respond to future outbreaks. But Malawi needs support to be able to sustain the numbers as well as to certify the courses that have been initiated. Merci au Malawi. Merci au Malawi. Les Comores ont la parole et le Tchad se prépare. Madame la Présidente, l'Union des Comores, comme beaucoup de pays africains, font face à une pénurie critique de personnel de santé, limitant la mise en place de la couverture sanitaire universelle, la préparation aux urgences et la sécurité sanitaire. Malgré des efforts sur le peu d'effectifs existants, la motivation insuffisante du personnel, l'usage limité des technologies numériques,
et l'absence d'harmonisation continentale des normes et de formation et de mobilité freinent les progrès. Dans ce contexte, l'Union des Comores a réalisé quelques progrès, notamment sur la formation de plus de 80 professionnels de santé dans le cadre du programme FITP One Health, renforçant les capacités de surveillance épidémiologique, formation en spécialité de médecine et de cadre de haut niveau, existence de 3 membres formés par CDC Afrique et des professionnels en santé formés par la Banque mondiale aptes à intervenir en cas d'urgence, engagement national dans les initiatives OMS CDC Afrique et un capital humain jeune et mobilisable. Malgré ce tableau reluisant, le pays note des faiblesses qui ne sont pas les moindres. Manque de motivation du personnel de santé, insuffisance d'effectifs, surtout dans les zones rurales et reculées, faible recours aux technologies numériques, absence d'alignement sur les normes continentales de formation et de mobilité, contrats précaires et manque de perspectives de carrière qui alimentent la démotivation. Toutefois, et eu égard à tout ce qui précède, le pays recommande de renforcer la motivation et la fidélisation, investir dans la formation spécialisée, promouvoir l'usage des technologies, aligner les initiatives continentales, renforcer la planification et la ressource humaine en modernisant les systèmes de suivi, en anticipant les besoins et en intégrant les personnels contractuels dans des fonctions permanentes. Je vous remercie. Merci aux Comores. Le Tchad a la parole et Mozambique se prépare. Merci Madame la Présidente. La situation des ressources humaines de la santé au Tchad est caractérisée par une pénurie de personnel de santé en quantité et en qualité et leur répartition inégale à l'échelle du pays. Le Tchad dispose d'un plan national de développement des ressources humaines en santé dont la mise en œuvre aura besoin des appuis multiformes des différents partenaires. En 2023, le Tchad comptait 10 777 agents de santé, toutes catégories confondues. Or, il faut un minimum de 40 000 agents de santé, toutes catégories confondues, pour l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle d'ici à 2030, ce qui est un grand défi au vu des autres défis auxquels le Tchad fait face de nos jours. Pour faire face à la pénurie criarde et croissante en ressources humaines qualifiées et la fuite des cerveaux au Tchad, surtout du côté des médecins envoyés en formation à l'extérieur, il faut souligner d'une part que plus de 1724 agents de santé, dont 425 nouveaux médecins, ont été recrutés à la fonction publique cette année et affectés directement dans les provinces. Et d'autre part, pour renforcer sa souveraineté sanitaire et réduire les évacuations sanitaires, le Tchad a créé 5 CHU. Aussi, le Tchad, qui fait des soins de santé primaire un des piliers pivots pour accélérer la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, dont le démarrage effectif a été lancé depuis février 2025, a fait le choix de renforcer la qualité des paramédicaux, notamment les infirmiers, les sages-femmes et autres, par l'institution depuis 10 ans environ d'un examen unique de certification des diplômes des paramédicaux. Et cette stratégie est complétée par l'encadrement du statut des agents de santé communautaire. Le Tchad appelle au renforcement des programmes de formation régionaux en santé publique et en gestion des urgences afin de mieux préparer les professionnels aux défis actuels et futurs. Je vous remercie, madame. Merci au Tchad. Mozambique a la parole et Guinée équatoriale se prépare. Muito obrigado, senhor presidente. Todo protocolo observado. Moçambique saúda a excelente visão estratégica do documento. Iniciamos a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos, com ênfase na formação acelerada de especialistas e na sua retenção em relação aos desastres naturais. O mapeamento de técnicos para a composição de equipas multidisciplinares de resposta rápida a nível nacional, que possam responder aos surtos de doenças tais como epidemiologistas, técnicos de medicina preventiva, de laboratório em saúde pública. Capacitação de profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde em matéria de vigilância sanitária integrada de doenças e gestão de incidentes, fortalecendo as suas competências para detectar, monitorar e responder aos eventos de saúde pública. Estas ações terão impacto no seguinte: maior prontidão e capacidade de resposta, fortalecimento da vigilância e controle de doenças, a melhoria na coordenação
interinstitucional e gestão de crise. Moçambique apoia a adoção do documento apresentado. Muito obrigado pela prestimosa atenção. Vamos trabalhar. Merci beaucoup à Mozambique. La Guinée équatoriale a la parole et les autos se préparent. Merci, Madame la Présidente. Nous félicitons le secrétariat pour ce rapport soumis au comité régional. La Guinée équatoriale a été exposée ces dernières années à des situations d'urgence de grande envergure comme la pandémie de Covid-19, l'explosion des bombes du 7 mars 2021 à Bata, le flambeau de l'Mpox et de la fièvre hémorragique du Marbourg en zone rurale du pays en 2023 ont prouvé le besoin urgent de compter avec un système de réponse et de gestion efficace des crises et urgences sanitaires dans le pays. À cet effet, le ministère de la Santé a conçu un plan d'action national de sécurité nationale et un plan d'action sanitaire pour les désastres et émergences sanitaires, lesquels ont établi les bases pour la création d'un système national de réponse aux urgences et émergences sanitaires appelé SUMRE et COES. Les objectifs de ce programme consistent à diminuer la mortalité face aux émergences et urgences en santé publique, de diminuer le temps de réaction face aux urgences sanitaires, d'améliorer la qualité de la prestation sanitaire et extra-hospitalière, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et communautaire face aux urgences et émergences sanitaires, de renforcer les capacités techniques des ressources humaines qualifiées. Et d'autre part, nous souhaitons concevoir un plan de collaboration conjointe transfrontalière avec les pays voisins, étant donné que la plupart des émergences sanitaires et en santé publique se produisent en zone rurale où passent nos frontières qui sont très poreuses. La Guinée équatoriale soutient le rapport soumis par le secrétariat du comité régional et propose son adoption. Je vous remercie. Merci à la Guinée équatoriale. Les autos à la parole, la République démocratique du Congo se prépare. Thank you very much, Chair. Lesotho's health workforce reflects Africa's broader reality, strong foundations in community and primary care, but critical shortages in specialized cadres essential for emergency preparedness. We have over 8,000 community health workers and 3.2 nurse midwives anchoring services, with government financing training through 5 nursing colleges and 1 national university. Our workforce totals 20,899 across 18 occupations as recorded in the 2024 National Health Workforce Account Survey. Yet capacity remains uneven. We have only 455 medical doctors, mostly generalist and acute shortages of anesthesiologists, trauma critical care specialists, laboratory and imaging staff. In public health, there are just 9 epidemiologists and 144 FETP frontliners. In short, while community-based cadres are strength for universal health coverage, the lack of specialized leaves Lesotho vulnerable to emergencies, addressing the imbalance alongside tackling health work employment. Unemployment is vital for continental health system strengthening. I thank you, Chair. Merci beaucoup pour les autos. La République démocratique du Congo, vous avez la parole et le Kenya se prépare. Merci. Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo approuve le document de l'état des lieux sur le personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence du secrétariat de l'OMS et l'en remercie. Le gouvernement de la RDC, ensemble avec ses partenaires, a mis en place un mécanisme de renforcement des capacités du personnel de santé à travers l'Institut national de santé publique INSP en sigle. En rapport avec la réponse aux urgences sanitaires, l'INSP assure la formation des épidémiologistes de terrain du niveau avancé en collaboration avec nos écoles officielles de santé publique, la formation des FLTP du niveau intermédiaire pour les cadres des provinces et le frontline pour le personnel des zones de santé. La formation de plus de 100 gestionnaires des urgences de santé publique, FEM, la formation des épidémiologistes, la formation plutôt des équipes d'intervention rapide.
Plus de 202 AVOC surge ont été aussi formés. Mais les gaps demeurent encore importants. À titre d'exemple, nous avons 250 épidémiologistes de terrain formés du niveau avancé sur un besoin de 519 attendus. Au vu de l'immensité de la RDC et de la complexité des situations d'urgence, le personnel formé pour répondre aux urgences de santé publique, surtout les femmes, demeure insuffisant, surtout au niveau périphérique. Nous notons une répartition inéquitable de personnel formé, avec une grande concentration dans les grandes villes, avec des conséquences sur la détection des événements de santé publique. Ainsi, la RDC reste optimiste par rapport au diagnostic fait par le secrétariat de l'OMS et mettra en place des stratégies adéquates avec l'ensemble des parties prenantes pour augmenter la masse critique du personnel qualifié afin de répondre aux urgences de santé publique selon l'approche Une seule santé. Je vous remercie. Merci à la République démocratique du Congo. Le Kenya, vous avez la parole et la Mauritanie se prépare. Thank you, Chair, but Kenya has already delivered her statement. Et donc, la Mauritanie. Merci, Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité du document intitulé « Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique, état de lieu ». Sans doute, un personnel de santé publique est essentiel pour mettre en place la couverture sanitaire universelle et assurer la sécurité sanitaire. C'est ainsi que la Mauritanie a enregistré les forces suivantes et les initiatives en cours. Présence d'un personnel d'intervention d'urgence, SERGE et MTT actifs, notamment dans les réponses Covid et inondations, collaboration avec l'OMS et le CDC Afrique sur la formation, exemple AVO-HC SERGE, utilisation croissance de teams et d'outils numériques pour la coordination multisectorielle, Zoom, disponibilité d'une plateforme d'apprentissage numérique au CNUSP, engagement dans les exercices SIMX et TTX pour renforcer la préparation. Quelques défis continuent, pénurie de personnel qualifié en santé publique, surtout en zone rurale, manque de formation continue structurée, faible intégration des personnels formés dans les structures permanentes, contrats en cours, système des ressources humaines peu numérisées, limitant la planification et la mobilité interne, migration des professionnels vers d'autres pays. Perspectives et recommandations, renforcer la formation et la spécialisation, intégrer des modules de préparation aux urgences dans les curricula des écoles de santé, développer des programmes de formation continue via Team Academy, structurer l'absorption de la fidélisation, créer un cadre national de gestion et de ressources, intégrer des personnels, investir dans la santé numérique, déployer des solutions de télémédecine, mettre en place un système de cartographie, mobiliser les partenaires. C'est ainsi, je termine sur cela et je vous remercie. Merci beaucoup à la Mauritanie. Merci à tous les distingués délégués. Et je vois que s'il n'y a pas d'autres interventions, on invite les représentants des États membres d'autres régions, d'institutions du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales qui souhaitent s'exprimer à lever leur plaque nominative. Et je vous rappelle que vous avez 1 minute par intervention. Merci. Donc maintenant, nous passons aux acteurs non étatiques qui ont demandé à faire des déclarations sur ce point de l'ordre du jour et je les invite à prendre la parole maintenant. Donc la première intervention, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine et qui sera suivie de International Service Public PSC. Merci. Thank you, Chairperson. Distinguished delegate, the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, member of the World Rehabilitation Alliance, a WHO-hosted networks,
welcomes the technical document on the status of public health and emergency workforce in Africa, which highlight the urgent need to scale and strengthen Africa's public health and emergency workforce. We recommend that rehabilitation professionals be explicitly included in emergency workforce planning and surge capacity models as AVOC surge, recognizing their crucial roles in recovery, continuity of care, and resilience after emergencies. Embedding rehabilitation competency within training, deployment, and retention strategy will help ensure that health security measures address both survival and long-term functioning in African region. Thank you. Merci beaucoup. Et on revient un peu en arrière. Ils ont levé les plaques un peu tardivement. Donc, IFRC et MSF. Donc, IFRC, on va commencer par vous. Merci. Vous avez 1 minute. The International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies commends the WHO for the good report on the status of public health and emergency workforce in Africa. Community health workers and community-based volunteers are key actors in prevention, preparedness, early detection, and response to humanitarian and public health crises. These volunteers are consistently providing vital community-based surveillance and fast response actions during epidemics and pandemics, even in the hard-to-reach communities. However, they face significant challenges, including being under-resourced, limited capacities, they lack recognition, and lead fragile livelihoods as volunteers. In alignment to the 2017 AU's commitment to scale up a people-centered and integrated community health workforce, it's important for governments to systematically integrate community health workers and volunteers into the national health systems, into preparedness plans, and build their capacities for emergency preparedness and response. Merci bien, merci. MSF. Yeah, thank you, Chair, for the opportunity. MSF notes and appreciates the discussions on this very important thematic, ensuring the comprehensive health care, protection, and standards of decent work for healthcare workers. However, MSF notes that there is little mention within these important discussions of absolute imperative of protecting healthcare workers in volatile humanitarian settings. We operate in more than 70 countries, and we see this happening over and over again. Tragically, we note more and more instances in which healthcare workers, healthcare settings, health infrastructure are not protected, indeed are actively attacked. Chair, we therefore call on all members to collectively call for and enforce the respect of the safety of health and care workers across the world, the respect of the international humanitarian law. Special emphasis must be made by all states of those health and care workers operating in humanitarian and unstable conflict-affected settings. These people are risking their lives. Merci à MSF. Merci à MSF. Yeah. Maintenant, International des services publics. Merci. L'International des services publics salue la pertinence du rapport. La pénurie de personnel de santé en Afrique est criarde, compliquant gravement la mise en place d'une couverture sanitaire universelle et compromettant la préparation aux situations d'urgence. Nous exhortons fortement les États membres à investir dans le personnel de santé et à améliorer notablement les salaires techniques par une augmentation du financement public de la santé, conformément à la déclaration d'Abuja, pour enrayer la gangrène de leur migration. Nous appelons les États membres à respecter les principes fondamentaux du travail dans le secteur afin de limiter les conflits sociaux dans les pays. Nous exhortons les blocs sous-régionaux et le Bureau régional de l'OMS Afrique pour nouer des partenariats au niveau national avec des organisations de santé telles que le Conseil africain des professionnels de santé, les réseaux des professionnels de santé d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe. Je vous remercie. Merci. La Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Donc, la Fédération d'abord, la Fédération des associations des étudiants en médecine d'Afrique, FAMSA. Honorable Chair,
Today, Africa faces a shortage of nearly 6 million health workers, with many young professionals leaving due to limited career opportunities. This gap weakens our health system and compromises universal health coverage. We call on member states to prioritize sustainable financing for health workforce and guaranteeing self-working environments. Competitive salaries, job securities, and incentives for rural service are essential to retain skilled professionals. As future health workers, we are committed to serving our communities, but we need governments to match our commitment with investments, policies, and incentives that make staying and saving at home the better choice. A resilient workforce is the foundation of resilient health systems. Our continent cannot afford to lose its greatest asset, its own people. Thank you. Merci. Maintenant, la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, IFMSA. Honorable Chair, distinguished delegates, Africa has faced more public health emergencies in the past decade than any other region, from cholera outbreaks to climate-driven disasters. Our resilience is continually tested, and across IFMSA networks, young people are already stepping in. In Nigeria, medical students supported flood relief efforts. In Sudan, they assisted with triage during conflict. In DRC and Madagascar, they led outbreak education. In Malawi, youth-led teams responded during Cyclone Freddy. We urge member states and WHO for the inclusion of medical students in national emergency preparedness and response plans, youth-led public health corps at sub-national levels, and regional training hubs for early career professionals. Therefore, we call for true partnership to transform our communities. Thank you. Merci. Maintenant, the African Forum for Research and Education in Health, AfriHealth. AfriHealth commends the WHO in its report focusing on Africa's emergency preparedness and public health workforce, but points out the lack of specificity on Africa's health workforce. The African Forum for Research and Education in Health, AfriHealth, is the convening body of health professions education and research in Africa and is dedicated to the development and transformation of Africa's health workforce through education and research. AfriHealth, realizing that there is no health without a health workforce, will support WHO Africa region to improve the health of the people of Africa through interprofessional, multi-country, multilingual, and harmonized health professions education and research that will focus on Africa's women, children, and adolescents, public health and emergency preparedness, health workforce security, severe non-communicable disease management, and provision of essential health services at the district level and the integration of disease management in primary health care. Thank you. Merci beaucoup. Union internationale contre le cancer. Greetings. Africa's health workforce density remains at 1.55 per 1,000 population, far below the 4.45 needed for universal health coverage and effective cancer control, causing serious implications for cancer prevention, diagnosis, treatment, and palliative care. Without enough trained professionals, many patients face late diagnosis and limited access to life-saving services. We support greater investment in recruitment and retention of health workers, adequate remuneration, and opportunities for growth, while addressing abuse, discrimination, and burnout, which erode morale. We urge increased mobilization of resources and integration of new technologies to link specialists to underserved areas, maximizing existing infrastructure. Finally, collaboration with civil society and regional organizations is essential to strengthen health systems. With a strong workforce, we can reduce inequities and bring Africa closer to comprehensive, people-centered care. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je ne vois plus de demande de prise de parole. Est-ce que le secrétariat a-t-il des observations à faire? Yes, Madam President, just a small little. Thank you very much. Just to sincerely thank all the intervention and for the document AFR-RC 9 regarding the emergency workforce. Your feedback and commitment are essential as we strengthen our collective preparation and response capacities. It is encouraging to note that all countries are actively engaged in various initiatives related to emergency workforce development, including the establishment of emergency medical team,
surge capacity framework, training through FETP, and other programs. We recognize the importance of enhanced regional coordination to streamline this effort and foster knowledge sharing and ensure more effective response strategy. It is also clear that WHO must work closely with partners and stakeholders to support this initiative and complement national action. Additionally, there is a pressing need for increased funding and resource mobilization to sustain and scale this effort. Strengthening the emergency workforce must be viewed as long-term investment in health security, requiring collaboration, coordination, financial support from all partners. We have also noted the declaration of non-state actors, including the need for healthcare workers' protection against violent attack and all hazards. We remain committed to supporting your leadership and working together to ensure a prepared, resilient, and responsive health system across Africa. Thank you very much. Merci pour votre attention. Le secrétariat a pris note des observations formulées et le comité régional est-il disposé à prendre note du document et adopter les mesures proposées dans le document AFR RC 75-9 intitulé « Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique, état des lieux ». Donc, je ne vois pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Donc, on va continuer. Et sur le point 13 de l'ordre du jour, qui a pour titre « Renforcer la sécurité sanitaire en Afrique, améliorer la détection des événements, mettre en place des systèmes résilients et favoriser les partenariats stratégiques ». C'est le document AFR RC 75-10. Donc, nous allons y passer. Je donne une fois de plus la parole au docteur Abdou Salam Gueye, directeur de niveau régional pour les situations d'urgence, pour qu'il nous présente ce document. Docteur Gueye, vous avez 5 minutes. Thank you very much. On behalf of the Secretariat, I have the privilege to introduce document number IFR RC 75-13, entitled Strengthening Africa's Health Security, Enhancing Event Detection, Building Resilient System, and Fostering Strategic Partnership. The purpose of this document is to advocate for accelerated, innovative implementation of regional strategies to strengthen early detection, build a resilient health system, and forge strategic partnership. I will commence with the context. In 2024, Africa responded to around 150 health emergencies, which have strengthened the ability of health system to deliver service. Regional committees have adopted various strategies in the previous year, including the Regional Strategy to Health Security and Emergency 2022-2030, which include emergency preparedness and response flagship for strengthening preparedness pros, detection tasks, and response surge, as well as framework for sustaining resilient health system 2023-2030. Regional partnerships were also strengthened, including with Africa CDC and the regional economic committees. But their implementation are constrained by limited resources, weak multi-sectorial collaboration, and slow rollout of emerging technologies such as artificial intelligence. Specifically, on the issue of surveillance, IDSR implementation is a challenge. Weak laboratory capacity, lack of well-established interoperable on-health information system, lack of well-trained staff. On preparedness and health system is the issue of weak health infrastructure and its ability to recover from shock. And in partnership is fragmenting coordination mechanism, over-reliance of external donors, limited domestic financing, and competing priorities in a region that has complex partnership landscape. In order to address this issue, we recommend member states to accelerate rollout of IDSR at subnational level and enhance the use of digital technology for real-time data collection and analytics to achieve full implementation of the IDSR. Strengthen laboratory capacity, including genomic sequencing and genomic surveillance. Adopt a legal and regulatory framework,
strengthen on health all hazard surveillance, adopting emerging technology, invest in workforce development, enhance resilience of health system fragile and conflict area and community level, enhance partnership and financing. For WHO, we urge to provide strategic leadership and technical support member states to build IHR core capacity and implement of IHR amendment, facilitate cross-border collaboration, support member states to mobilize resources. I will invite the regional committee to review the technical paper or not the proposed action. Thank you. Merci infiniment, docteur. Donc, j'invite à présent les États membres à formuler leurs observations. On va commencer immédiatement pour gagner du temps au fur et à mesure. Donc, Capo Verde a la parole et Malawi se prépare. Muito obrigada, senhora vice-presidenta. Cabo Verde enfrenta vulnerabilidades acrescidas de riscos climáticos e riscos de doenças emergentes e reemergentes, requerendo uma capacidade integrada de prevenção e resposta com foco em sistemas resilientes e parcerias estratégicas. Cabo Verde adotou a terceira edição da Vigilância Integrada e Resposta a Doenças e validou diretrizes de vigilância baseado em eventos para operacionalizar a vigilância comunitária. Além disso, o sistema de DHS2 foi introduzido em todos os concelhos, embora não seja utilizada por toda a estrutura. Cabo Verde expandiu a sua capacidade laboratorial e implementou a vigilância genômica, contudo, enfrentamos rupturas de reagentes e limitações de recursos humanos. O país encontra-se no processo de nacionalização das emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Cabo Verde dispõe de uma plataforma para a operacionalização da abordagem Uma Só Saúde, mas os sistemas de informação ainda não estão integrados entre setores. Cabo Verde tem investido na formação em saúde pública e o programa de epidemiologia de campo ainda mantém-se a necessidade de recursos humanos especializados para a preparação e resposta a emergências sanitárias. O financiamento é assegurado pelo governo com forte participação dos parceiros, cujo apoio continuaremos a contar. Assim, Cabo Verde reafirma sua determinação em reforçar a segurança sanitária em África e aprova as medidas propostas. Muito obrigada. Merci beaucoup, Cap Verde. Malawi a la parole et le Burundi se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. Malawi joins those that are supporting this document and the interventions therein specified, particularly because it enunciates very rightly the biological, environmental, as well as humanitarian aspects of health security. Despite many challenges, Malawi, with WHO support, has taken a number of bold steps towards this particular objective of preparedness and recovery. 2 years ago, in 2020 and 2023, Malawi, with WHO, conducted a mission that informed the 2-year emergency preparedness and response roadmap, which is now in its 2nd year of implementation. Again, with support from WHO, Malawi secured a US $2.7 million mid-country pandemic fund, and we are in the process of drafting a country-level grant worth $25 million. The pandemic fund that will help to strengthen genomic surveillance, biosafety and security, sample referral systems, community-based surveillance, as well as One Health capacity. Malawi has also initiated development of a One Health policy, serving as a national blueprint for emergency preparedness and response. We recently conducted a joint prioritization of One Health's zoonotic diseases that require urgent multi-sector action. Further to the above,
Malawi successfully contained the cholera outbreak, which had gone on for 2 years, and we have built capacity of subnational public health emergency committees across the country with resounding success. We have also strengthened health cluster coordination for improved multi-sector action. Chairperson, the public of Malawi, therefore, notes the proposed actions, and we seek WHO support in advancing One Health by strengthening the national coordination framework to ensure coordination and collaboration. La machine n'était pas correctement mise. Donc, avant de donner la parole au Burundi, je vais citer la liste des pays et ceux qui n'entendront pas leur nom voudront bien demander pour qu'on les inscrive. Donc, il y aura Burundi, Mali, Ghana, Rwanda, Niger, Éthiopie, Lesotho, Nigeria, Togo, Mauritanie, République centrafricaine, Seychelles, Bénin, Sénégal, Angola, Zambie, Kenya, Mozambique, RDC, Tanzanie et les îles Maurice. S'il y a un pays que j'ai oublié, qui n'a pas ses noms, Comores. Burkina Faso et Comores. Burkina Faso, Comores. Madagascar aussi. South Sudan. Il y a le Soudan du Sud. South Sudan. OK. Est-ce que c'est tout? D'accord. Donc, merci au Malawi et Burundi à la parole et le Mali se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Burundi salue le soutien multiforme de l'OMS dans le renforcement de la sécurité sanitaire au niveau national comme régional. Et comme beaucoup d'autres pays africains, nous continuons à faire face à de multiples urgences de santé publique, comme l'épidémie du choléra, toujours paludisme, la polio et plus récemment le Mpox, et géré grâce à une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes sous le lit de l'OMS. Et pour renforcer la sécurité sanitaire face aux multiples épidémies, le Burundi a mis en place des mesures clés comme le renforcement des capacités diagnostiques au laboratoire national et dans les districts, la capacitation du centre des opérations d'urgence de santé publique qui vient récemment d'être doté de son plan stratégique 2026-2030 et déploiement d'équipes d'intervention rapide dans tous les districts, la formation d'épidémiologistes de terrain et l'intensification de la surveillance épidémiologique, sans oublier la gestion des situations humanitaires via des cliniques mobiles et suivi dans les cas de déplacés. Nous félicitons donc les conclusions du rapport AFR RC 75/10 et prenons note des recommandations relatives à l'intensification de la surveillance, à la mise en échelle de la SMIR 3, au renforcement des capacités de laboratoire et de génomique ainsi qu'à l'approche One Health qui rejoignent nos priorités nationales. Le Burundi enfin exhorte l'OMS à poursuivre ses efforts en matière de sécurité sanitaire afin de renforcer la détection et la riposte rapide aux événements de santé publique en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Burundi. Le Mali a la parole et Ghana se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le profil épidémiologique du Mali au cours des 10 dernières années a été marqué par la recrudescence d'un certain nombre de maladies à potentiel épidémique, à savoir la fièvre hémorragique Congo-Crimée en 2019, le choléra en 2021 et la dengue depuis septembre 2023. À cela, il faut ajouter les inondations et autres catastrophes naturelles, les mouvements importants des populations du fait de l'insécurité. Ce contexte a nécessité l'élaboration d'un plan robuste de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, la révision du guide des outils et de la surveillance intégrée de la maladie et riposte, la formation des équipes d'intervention rapide au niveau des districts sanitaires et la formation des acteurs de la plateforme Une seule santé sur le programme de formation en épidémiologie de terrain de première ligne, de deuxième ligne
et du niveau avancé, ce qui a permis d'améliorer la surveillance épidémiologique à travers la détection, le diagnostic, la riposte, la résilience dans la gestion des urgences de santé publique et faciliter la coordination opérationnelle des partenaires sur le terrain. Le Mali sollicite l'OMS à consolider davantage son partenariat stratégique et la collaboration avec le CDC Afrique en vue d'assurer une approche unifiée et coordonnée dans la gestion des flambées épidémiques de maladies et des crises humanitaires dans la région africaine en vue de renforcer la résilience des systèmes de santé et des communautés dans la réponse humanitaire. Le Mali approuve le présent document et recommande son adoption par le comité régional. Je vous remercie. Merci au Mali. Et Ghana a la parole, le Rwanda se prépare. Oui, Ghana. Ils sont pas là? Yes, we are. Thank you, Madam Chair. Ghana thanks you for the opportunity to take the floor to contribute to the discussion on agenda item 13. We commend the Secretariat for presenting this important technical paper. The issues outlined resonates deeply with our national experience. Madam Chair, Ghana has invested heavily in surveillance as the backbone of our health security. Electronic integrated disease surveillance and response platform based on the 3rd edition of the IDSR guidelines is now operational in all 261 districts. This has significantly enhanced real-time detection and response to public health threats across the country. Over the past few years, Ghana has reported and managed several health threats, including outbreak of avian influenza in humans and animals, COVID-19, cholera, Lassa fever, Marburg virus, and Mpox. Our surveillance system successfully detected these outbreaks and rapid response measures were instituted to contain them. However, challenges remain. We continue to face limited coverage of event-based surveillance, occasional stockouts of laboratory reagents, inadequate cross-border collaboration, and overstretched health workforce and low public awareness on health threats. Madam Chair, Ghana successfully completed the 2nd round of the joint external evaluation this year. Building on this, we will develop a national action plan for health security. On strengthening Africans' health security, we call for 1, accelerated rollout of the IDSR at sub-national levels, including laboratory capacity, workforce development, and events-based surveillance. Leveraging digital technologies to enhance real-time surveillance and data sharing. And lastly, investing in resilient health systems, particularly at the community level, to withstand shocks and sustain external services during crisis. We note the proposed actions and the recommendation therein. Thank you. Merci bien, merci Ghana. Le Rwanda a la parole et le Niger se prépare. Rwanda. Thank you, Madam Chair. Rwanda welcomes the WHO Regional Committee report on strengthening Africa's health security, which underscores the urgency of investing in preparedness and response. Rwanda has taken concrete steps in this direction, including completing its 2nd joint external evaluation this year and reinforcing our One Health coordination mechanisms. We have also launched a cutting-edge health intelligence center, a real-time data hub, integrating information from health posts to referral hospitals, emergency response, supply chains, and civil registration, which is fully linked with our surveillance systems to enable early warnings and timely evidence-based decision-making. Emerging threats such as the Marburg virus and Mpox remind us that outbreaks can strike without warning, with severe health and economic consequences. Our experience in responding to these threats has shown that early detection, rapid coordination, and sustained investment are critical to protecting lives and livelihoods. Partnerships are central to this progress. A strong example is the Pandemic Fund, a global financing mechanism created to close critical gaps in preparedness. Rwanda's Minister of Health, Dr. Sabin Sanzimana, serves as co-chair of this governing board, ensuring that the fund delivers real impact. Through its country-driven model, the fund has already supported over 28 African countries, including Rwanda, to strengthen disease surveillance, laboratory system, workforce training, and outbreak readiness. In Rwanda, this support was instrumental in
bolstering our ability to swiftly detect and contain outbreaks. This experience, combined with our enhanced digital infrastructure, demonstrates how global solidarity and country leadership can come together to build a safer, healthier, and more resilient Africa. Rwanda supports this important document. Thank you. Merci au Rwanda. Le Niger a la parole et l'Éthiopie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Niger, à l'instar des autres pays de la région africaine, est confronté de façon récurrente à des menaces de santé publique d'origine biologique, environnementale et chimique exacerbées par des crises humanitaires provoquées par les inondations et l'insécurité. Dans le cadre de renforcement de la sécurité sanitaire, le Niger a adopté la stratégie Transformer les systèmes de santé en Afrique. C'est ainsi qu'il y a eu la formation de formateurs nationaux, régionaux et de responsables des centres de surveillance épidémiologique au pays. Aussi, les évaluations de capacité de règlement sanitaire international ont relevé des insuffisances dans le cadre de la détection et la résilience des systèmes de surveillance et l'interopérabilité des plateformes dans le cadre de One Health qui n'est toujours pas opérationnel. Alors, dans le cadre de la préparation et de la riposte aux urgences de santé publique, le Niger s'est doté des équipes d'intervention rapide multisectorielles pluridisciplinaires et des équipes médicales d'urgence. Les intrants de gestion des urgences sont régulièrement prépositionnés au niveau de concentré. D'autre part, notre pays a soumis en 2025 ses propositions pour le Pandemic Fund et le programme de sécurité sanitaire de la Banque mondiale. Le Niger approuve le document proposé et invite les États membres à l'adopter. Je vous remercie. Merci au Niger. L'Éthiopie a la parole et les autos se préparent. Thank you, Honorable Madam Chair. Ethiopia commends the Secretariat for the technical paper and the proposed recommendations. They align with our health sector medium investment plan, commitment and commitments to the international health regulation. Ethiopia has nationally rolled out an integrated disease surveillance and response, integrating community-based surveillance into primary health care, although challenges remain in remote areas and those affected by humanitarian emergencies. We have advanced laboratory and genomic surveillance, establishing our first integrated center for bioinformatics and genomic sequencing in 2024. Our electronic IDSR and One Health are through the steering committee are also integrating data across human, animal, and environmental sectors. Ethiopia is also enhancing workforce and system resilience by addressing shortages through targeted deployment and training. Ethiopia calls for enhanced collaboration for cross-border surveillance, operational readiness, and strengthened core capacities, as outlined in the recommendations. Ethiopia takes note of the recommendations and reaffirms its dedication to work with all stakeholders to advance the regional health security agenda. I thank you. Merci à l'Éthiopie. Les autos à la parole et le Nigeria se prépare. Les autos. Thank you, Chair. Lesotho reaffirms its commitment to strengthening Africa's health security and accelerating the implementation of regional and global frameworks for emergency preparedness and response. The African Public Health Emergency Fund has been vital in responding to crises, yet with arrears of $88 million USD by December 2020. Its sustainability is threatened. Lesotho urges member states to honor commitments, clear arrears, and strengthen reporting to safeguard the fund's readiness. Lesotho has undertaken a risk assessment using the strategic tool for assessing risk. It has completed its second self-assessment and will undergo a joint external evaluation in October 2025 to inform the National Action Plan for Health Security. We are advancing the establishment of Public Health Emergency Operations Center and preparing for the state party annual assessment reporting. Our priorities include the strengthening community-based surveillance and electronic IDSR, expanding laboratory capacity and sample transport, investing in a skilled workforce and enhancing cross-border collaboration. Lesotho calls for regional solidarity, innovative financing, and stronger governance to sustain the African Public Health Emergency Fund and align national actions with international regulations, amendments, and the pandemic agreement. I thank you, Chair. Merci aux Lesotho. Le Nigeria a la parole et le Togo se prépare.
Thank you, Chairperson. Nigeria commends the World Health Organization and the Regional Office for Africa for prioritizing strengthening Africa health security. The agenda is timely and essential for safeguarding the health and well-being of our population. The threat posed by emerging and re-emerging infectious disease from Lassa fever to Ebola, cholera, and most recently COVID-19 remind us that health security in Africa requires robust systems for early detection, rapid response, and sustained resilience. In Nigeria, we have taken deliberate steps to strengthen our health security architecture through the Nigerian Center for Disease Control and Prevention, which continues to coordinate surveillance, laboratory network, and emergency operations. The integrated disease surveillance and response system expanded to enhance event-based detection at subnational levels. Investment in genomic sequencing capacity and digital platform to improve real-time data sharing, ongoing effort to strengthen primary health care and build resilient systems that can withstand shocks while delivering essential services. Nonetheless, gap remains, limited financing at workforce, shortages, and fragmented partnership continue to undermine our collective preparedness and response. Nigeria strongly supports the calls for deeper regional solidarity and cross-border collaboration. We emphasize three priorities going forward, enhancing event detection capacity through strong community-based surveillance and data system, building resilient system by integrating emergency preparedness into routine service delivery and enhancing sustainable financing. Foster strategic partnership across government regional bodies. Nigeria reaffirmed the commitment to workforce with WHO, Merci, the African Union. Thank you, Chairperson. Merci au Nigeria. Le Togo a la parole et la Mauritanie se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Togo a initié des réformes visant à renforcer la participation des communautés dans la lutte contre les urgences sanitaires. En effet, le Togo dispose d'une division de santé communautaire qui s'occupe de la coordination des interventions à base communautaire, y compris les urgences de santé publique. Aussi existe-t-il une division relative à la communication du risque et engagement communautaire. Le Togo est en cours d'adoption de la nouvelle approche 717 et l'implémentation de la surveillance basée sur les événements qui permettront au pays de pouvoir détecter précocement tout événement de santé publique et minimiser les impacts. Pour accompagner ce processus de préparation de réponse aux urgences sanitaires, le Togo dispose d'une équipe surge mobilisable immédiatement dans laquelle se trouvent des experts en communication pouvant faciliter la participation communautaire dans la riposte. Cependant, des efforts restent à faire tels que les documents opératoires normalisés et des principes directeurs pour l'intégration de la participation communautaire dans les systèmes de santé et l'accompagnement technique et financier de l'OMS et d'autres partenaires dans la mise en œuvre de ces activités. Le Togo prend note des mesures proposées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. La Mauritanie a la parole et les îles Maurice se préparent. Merci, Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité des documents, renforcer la sécurité sanitaire. En effet, la Mauritanie a fait des progrès remarquables. C'est dans ce cadre qu'en matière de détection et surveillance, la Mauritanie a franchi des étapes importantes en matière de surveillance des maladies. La 3e édition de la surveillance intégrée de la maladie riposte CIMR est en cours de déploiement avec des formations dispensées dans presque toutes les 15 régions du pays. Des cohortes de formation continue ont permis de qualifier 182 membres en frontline et 25 en niveau avancé, renforçant ainsi l'expertise nationale. Au niveau communautaire, des relais sont actifs grâce au soutien d'ONG et de projets internationaux. Néanmoins, leur action reste morcelée et verticale. En matière de laboratoire, le renforcement des laboratoires impulsé par la réponse à la COVID-19 a permis d'améliorer significativement les capacités de diagnostic, notamment les PCR, en protocole national de prévention et de contrôle des infections PCI appliquées avec des évolutions régulières, bien que les moyens restent limités. En matière d'innovation numérique, progresse
10 régions bénéficient déjà du système d'alerte précoce EWARS avec l'ambition d'une couverture nationale sous réserve de financement. En matière de préparation et résilience, la coordination des urgences sanitaires s'appuie sur le Centre national des opérations d'urgence et de santé publique NUSP, dont les équipes bénéficient de formations continues grâce à l'appui de l'OMS et du CDC Africa. La dernière session a porté sur la gestion des urgences. En matière de financement, des progrès importants et de mobilisation de ressources ont été enregistrés. En conclusion, la Mauritanie affiche une volonté claire de leadership et de transparence dans l'amélioration de la sécurité sanitaire. Les progrès sont réels, portés par la collaboration et l'innovation, mais la mobilisation des ressources supplémentaires. Merci la Mauritanie. Merci la Mauritanie. Les îles Maurice. Thank you, Chair. With the support of WHO, Mauritius has put in place an integrated disease surveillance and response IDSR framework, supported by capacity building of health staff and the development of SOPs. Mauritius has also initiated event-based surveillance through specific hotline and media scanning. We are also implementing an epidemic intelligence from open sources EIOS platform to detect and verify health threats from publicly available information. Mauritius has also set up a Public Health Emergency Operations Center, FIOC, with the support of WHO. The FIOC will be operationalized soon once the infrastructure and amenities are put in place. The FIOC will coordinate any outbreak detection, risk assessment, and response. We have also a strong multicultural collaboration under One Health approach with the Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, and the Ministry of Local Government in respect of zoonotic disease surveillance, such as dengue, leptospirosis, and mpox. We have also engaged in early warning, alert, and response EWAR initiatives incorporating climate change-related health risk monitoring to anticipate and mitigate outbreak risks linked to extreme weather events. Ongoing engagement with regional and international partners such as WHO-AFRO, SADC, IOC, IHR mechanism for information sharing, training, and joint response planning is underway. Lastly, we have approached the WHO for financing the review of the Public Health Act, which dates as far back as 1925. Thank you, Chair. Merci beaucoup aux îles Maurice. Donc, avant de continuer et donner la parole au secrétariat pour une annonce, je vais relire les pays qui sont inscrits et qu'il se rassure que ceux qui ne sont pas inscrits, qu'on les inscrive. Il s'agit de la République centrafricaine, les Seychelles, le Bénin, le Sénégal, l'Angola, la Zambie, le Kenya, Mozambique, République démocratique du Congo, Tanzanie, South Sudan, Burkina Faso et Comores. Est-ce qu'on en a oublié? Il y a l'Algérie. L'Algérie qui est là. Donc, je pense que je vais donner la parole au secrétariat pour leur annonce. Merci. Thank you very much, Chair. We would like to remind that a link and QR code for departure details and pickup is available and will be displayed on the screens at one point. For VIP, the departure process is handled at the same area as upon arrival. For all other delegates, buses will leave from the hotels 3 hours before the departure time shown on your ticket. You will then proceed through the normal departure process at the airport. Should you need any assistance, please contact the travel desk located in the back of the plenary room next to the interpreter's booth. A lost and found desk is installed just next as well. Several items have been handled in already. If you have misplaced anything, please check. As for lunch, lunch will be served for VIPs with red tags on the first floor and in each end of the main hall for participants as during the past days.
extra finger food is offered for Pen Plus side event participants at the end of the session in front of this meeting room. Donc, merci au secrétariat. Et c'est pour vous indiquer que c'est la pause qui va commencer et que la reprise est faite pour 14 heures. Et 14 heures, c'est 14h00. Merci beaucoup et bon appétit. The side event on 10 Plus will be starting in this room now. Thank you very much. Yuka. The ministers first. Yes, perfect. You just put one.
Hello indeed. Hello, delegates and friends. Please kindly take your seats. Don't worry about lunch because we will have a special portable lunch for you when this session is finished. So this session is going to start imminently. We're scheduled to start at 12:15. We're slightly over that now. And we'll finish by 1:45, and then you'll have a portable lunch just outside. So don't worry about missing lunch. You will have it as soon as we finish this session. So please kindly remain in your seats, or if you're standing, take your seats, because this very, very important session on the PEN Plus approach for severe NCDs and advancing women's health is about to begin. So please take your seats. It's going to be a very dynamic session. Lots of engaging presenters working on the front line of health and NCDs, integrating breast and cervical cancer. And we look forward to your full attention. Thank you very much. We'll start very shortly. Thank you. Oh, really? Nobody told me. There's a video screen. Yeah. Oh, I've heard about this video. Someone told me that in the transition there'll be a video. Okay, that's right. Yeah, we are now aware of it. Yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. There you go. Hi, you okay? Yes. Thank you. I'm going to. Thank you very much, delegates. Kindly take your seats. We want to begin imminently. And could I ask the presenters from the first panel to come up on stage? Could we have the RD up on stage, Professor Janabi? Could we have Dr. Paul Chilwesa from Roche, Dr. Parag Pamare from Jipago, Dr. Anna Mokumbi on behalf of Professor Bookman, so again, Professor Janabi, Dr. Chilwesa, Dr. Bamare, and Dr. Mokumbi. Thank you very much. Prof, good morning. How are you? Good to see you again. Great to see you. You got your what else? Boss? Somehow. Yeah. Thank you very much. Kindly take your seats. It's going to be a really engaging and very important session. NCDs are occupying more and more concerns at the highest level of government across Africa and beyond, indeed, harming more people than the diseases we traditionally associate with early mortality. But there are things we can do about it. We know what the theory is, but what about the practice? What are the strategies? Thank you very much. People over on the left-hand side, would you kindly take your seats? Thank you very much. All those of you standing up talking, would you kindly take your seats? Thank you very much. Or if you don't intend to stay, would you kindly leave the room? Thank you very much. This is a very, very important session on the PEN Plus approach for severe NCDs in Africa and advancing women's health.
very, very important, increasingly. And as we make advances in life expectancy, so this disease burden is going to increase. So please, all those of you to my left, stage left, would you kindly take your seats or please leave the room? Thank you very much. Kindly take your seats. It's an important session. We want your full attention. Thank you very much. Thank you. We can start in a moment or two as soon as we have quiet in the room and people have sat down. Thank you very much. So, good afternoon, delegates, ladies and gentlemen, friends, all protocols observed. Welcome to the RC75 side event on Pen Plus Women's Integrated Cancer Services Beat Breast Cancer Project. So, WICS BBC. I'm your MC, Henry Bonso. I'm looking forward to in progress. Next 90 or so minutes of key conversations, after which you'll be treated to a portable lunch outside the room. So don't worry, you're not going to miss out on the food. Healthy, nutritious food, we hope. Now, when we talk of NCDs, we tend to refer to cardiovascular disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory disease, those that mainly affect midlife to older adults. That's what we associate them with. But the breast cancer figures, yes, they're particularly alarming. Breast and cervical cancers account for more than half the cancer burden among women in sub-Saharan Africa, with about 60 to 70% being diagnosed with cervical cancer at an advanced stage, and only 1 in 2 women diagnosed with breast cancer survive beyond 5 years. That's a very, very low, very poor statistic. But every year, severe NCDs like sickle cell disease, rheumatic heart disease, and type 1 diabetes kill more than 500,000 children, adolescents, and young adults living in some of the poorest areas of Africa. So we need action and fast, not just at a later stage in life, but also earlier stage. And to provide the much needed momentum, raise awareness, and explore opportunities for greater investments for scale up for Pen Plus, breast and cervical cancers, the NCD's team within the Health Promotion and Disease Prevention and Control Cluster at the WHO-Africa region is co-hosting this side event with JPIGO. For those who don't know what JPIGO stands for, used to stand for, it's Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics. It's a hybrid meeting with presentations, panel discussions, and if we have time, some Q&A, but we may not because it's been difficult to manage time because people have a lot to say. Distinguished ladies and gentlemen, let me recognize some of our special guests. We have Professor Mohamed Janabi, Regional Director for Africa, WHO, Dr. Abdurrahman Diallo, Acting Director of Program Management, Dr. Benito Impuma, Acting Director, Health Promotion, Disease Prevention and Control Cluster at AFRO, and Dr. Tirune Desta Alamarewu, WHO Zimbabwe Country Representative. We also have Dr. Paul Chilwesa, who's on the panel here, Head of Policy, Population Health and Health Systems Strengthening at Roche, Dr. Parag Bamare from JPIGO, Technical Lead for Women's Cancers, and the NCDI Poverty Network. The co-chair is here, Dr. Anna Mokumbi. So let me thank all panelists and participants from various ministries of health from the respective countries. So let's start off with a context. How is the land lying at the moment? Let me invite the WHO Regional Director for Africa, Professor Mohamed Janabi, to provide some brief opening remarks. Professor. Thank you, MC. Excellencies, Honorable Ministers of Health, Head of Delegations, distinguished delegates, our valued partners, colleagues and friends, good afternoon. Wow, thank you for joining us in such amid a busy schedule. It's really heartening to see this strong show of support and for today's side event, mainly focus on 2 urgent priorities. Expanding care for severe non-communicable diseases to the Pen Plus approach, and advancing women's health through integrated breast and cervical cancer services. Let me begin by expressing my deep appreciation to our partners,
the Leon and Harry Hamsley Charitable Trust, Roche and Jepaigo. Your steadfast commitment is helping us confront a devastating reality. Each year, severe NCDs claim 500,000 young lives across the African region. Each year. Now, you don't have to answer me. We all know how many people died in the Second World War, how many people died in the First World War. Now, you can get a picture when we talk 500,000 people are dying. Many of these conditions, including diabetes, sickle cell diseases, and rheumatic heart diseases, are preventable or treatable elsewhere in the world. The same is true for the breast cancer and cervical cancer. Together, these account for more than half of all the cancers in women in our region. Yet, far too often, these diseases are diagnosed far too late, or even those who are diagnosed, they are inadequately treated. I'm a clinician, I've seen it. So delayed diagnosis, limited access to essential medicines, and lack of specialized care, especially in the first level referral facilities, continue to cost lives. So what can we do? There's only one answer. This must change. No one should left suffer or die from the diseases that is both preventable and treatable. That is our shared responsibility and our urgent call to action. There has been progress, and there is hope. And as I always say, hope is a good thing, and good things never die. In 2022, member states adopted a PEN Plus regional strategy to expand integrated care for severe NCDs at the first level referral facilities. Today, 20 countries are implementing PEN Plus, and momentum is growing. Just last month, the second international conference on PEN Plus and chronic care in Africa was held in Abuja, Nigeria. This reaffirmed the strong regional commitment to scaling this approach as a pathway to universal health coverage and achieving the SDG 3.4. On women's health, the Women Integrated Cancer Services WICS project is making a strong progress in Cote d'Ivoire, Kenya, and Zimbabwe. Meanwhile, Jepaigo, Beat Breast Cancer in Africa initiatives in Ghana and Tanzania is advancing the Global Breast Cancer Initiative 60-60-80 target. These efforts are already reducing diagnostic delays and expanding access to life-saving care, especially in underdeserved areas. These are not pilot projects, dear colleagues. They represent the future of equitable and effective care. To sustain this momentum, I urge member states to prioritize integration of PEN Plus and women's cancer services into the National Health Benefit Package and primary health care strategy. Recognition of early breast cancer diagnosis and timely treatment as proven cost-effective NCDs best buys. As endorsed at the 76th World Health Assembly, financing and policy reforms that embed PEN Plus and WICS into broader health system strengthening. Cross-border sharing of models, tools, and evidence to scale innovation. WHO Regional Office for Africa remains fully committed to leading the regional NCD response. We will continue to provide technical support, build your capacity, and advocate for greater investment in sustainable integrated programs. PEN Plus, WICS, and Beat Breast Cancer initiatives are models for a new standard of care, rooted in equity, access, and health justice.
This is how we ensure timely, quality, and compassionate care for all. The young girl with a sickle cell disease in a rural clinic, the woman with a breast lump in a district hospital, and a teenager with type 1 diabetes. Let this event be a catalyst to accelerate implementation, amplify local solutions, and align our efforts around the shared vision of people-centered, integrated care. This is the only way forward. I thank you. Back to you, Auditor. Thank you very much indeed, RD. So people-centered, integrated care, that is the watchword. Well, let's turn now to our partners from industry and research. First, we have Dr. Paul Chilwesa, Head Policy, Population, Health and Health Systems Strengthening at Roche. Dr. Chilwesa. Thank you very much, Chair. I think I should firstly open by stating that I'm here to represent the head of Roche Pharma, Dr. Machurin Chumi, who has been here the last 2 days. Unfortunately, he's had to travel out this morning. Your Excellencies, the Honorable Ministers of Health, the Regional Director of WHO-AFRO, Professor Janabi, I would like to thank you for the organizing committee for inviting Roche to R75 and the honor of giving a statement on this very critical topic. I think I would like to start off by saying, why is this topic important to industry? Why isn't this important to Roche? And I'll start off with a statistic that I think is a well-known WHO statistic and the latest breast cancer report, the Global Breast Cancer Report. We know the incidence is increasing. But what's very, very important to all of us, for every 100 women with breast cancer in the Western world, only 17 of those will be under the age of 50. If we bring that statistic back home, the report states that 47 of those 100 women are under the age of 50. What does that translate to? Every 100 deaths of breast cancer in Africa leads to 270 orphans in our communities. So this is a socio-economic imperative that even industry is really keen to participate. As we've heard, Plain Plus is an African-born, African-owned vision endorsed by WHO to ensure that people living with severe NCD receive quality, decentralized care close to home. It takes what works in primary health care and extends it to the district level, bringing specialized services to the people who need it the most. As we advanced women's health as a collective, we have an opportunity and a responsibility to bring breast and cervical cancer into this integrated model. These are not rare diseases. Breast cancer is now the most commonly diagnosed cancer worldwide, and cervical cancer remains a leading killer of women in Africa, despite being largely preventable. The logic for integration is very clear to us. The same health systems priorities and principles that underpin PEN Plus decentralization, task shifting, robust supply chains, and use of digital tools can be applied to early detection and treatment of breast and cervical cancers. Leveraging district hospitals as hubs for both NCD and cancer care means women don't have to travel hundreds of kilometers for screening, diagnosis, or follow-up. This integration is very clear, reduces costs, improves adherence, and builds trust in the health system. We have seen this as an example where we've been involved as Roche in Kenya through the Empower program, which began as a primary care initiative, evolved into a digital oncology initiative, as now fully integrated into the National Cancer Institute system. By digitalizing patient records, enabling remote specialist consultation, and building a local capacity for cancer diagnosis and treatment, Empower has shown that even in the rural and unserved settings, hundreds or thousands of women can have access, timely, quality care without leaving their communities. For this to happen, we think three things need to be essential. They need to be policy alignment and financing in accordance with the Lusaca agenda. Cancer services must be explicitly included in the PEN Plus implementation plans, backed by sustainable domestic and partner funding. Secondly,
we think capacity building is of utmost importance. District level providers need training in clinical, breast examination, VIA for cervical cancer, basic oncology, and referral protocols. Technology and data is what we think is the third most important, where we think digital pathology, tele-oncology, and interoperable health records can extend specialist expertise to rural settings and track outcomes. Dr. Chilwell, can I ask you to land very quickly? Absolutely. I think PEN Plus has shown us the power of integration. Let's extend that power to breast and cervical cancers and make women's health a central measure of our progress on severe NCDs in Africa. And Roche stands behind WHO to achieve this. Thank you. Thank you very much indeed, Dr. Chilwell, on behalf of Roche. It's good to see that you're promoting the district hospitals as hubs. And I like the idea of cost reduction, adherence, and trust. Okay, let's go to Jupaigo for their perspective. We have Dr. Parag Bamare, Technical Lead for Women's Cancers. Dr. Bamare. Thank you so much. Excellencies and distinguished delegates, very good afternoon. Allow me to begin by acknowledging the esteemed presence of Professor Janabi and my fellow co-host whose efforts have brought us together. Under the leadership of Ministries of Health of Ghana and Tanzania, and with the unwavering support of the Pfizer Foundation, it is a great honor to represent Beat Breast Cancer team here. Team that's working towards translating the Global Breast Cancer Initiative framework into action in the region. Thanks to WHO-AFRO for providing us this unique opportunity to learn and share insights from initiatives such as Pain Plus, VIX, and Beat Breast Cancer. Yesterday, from this very platform, His Excellency Honorable President of the Republic of Zambia urged us to learn from peers and avoid reinventing the wheel. This side event reflects that spirit, highlighting lessons from diverse initiatives and systems, but united by a shared goal of advancing health of women and their families. As a representative of Jupaigo, I want to express our commitment to work with governments, partners, and communities to make access to quality assured care a reality for every woman everywhere. Thank you so much for the opportunity. Thank you very much indeed. I'm stunned. Just over 1 minute and 10 seconds. Tremendous. Let's follow that lead. So we've heard from Ross, we've heard from Jupaigo. Let's move to the NCDI Poverty Network, Civil Society. We have a specialist doctor. It's Dr. Anna Mokumbi is going to speak on behalf of her chair, Professor Jean Bookman. Dr. Mokumbi. Thank you. Honorable Regional Director of WHO-AFRO, Your Excellencies, Ministries of Health, all protocol observed, dear colleagues and friends. It is hard to believe that only 3 years ago, here at RC, WHO-AFRO took the bold decision to endorse the PEN Plus strategy. 3 years seems such a short time, but we have come a long way in implementing this strategy. We are already improving the lives of children, adolescents, and young adults living with severe chronic diseases. The NCDI Poverty Network is proud to partner with WHO-AFRO and member states to implement the PEN Plus strategy. Specifically, NCDI Poverty is currently supporting government partners in implementing the strategy through training centers and clinical services in the Afro region with technical and financial support. These sites have already enrolled around 9,000 patients with type 1 diabetes, sickle cell disease, and congenital and rheumatic heart disease alone. The network is also supporting central level analysis and planning for PEN Plus expansion in additional 10 countries in the Afro region, particularly through national PEN Plus operational plans that are led by NCD poverty commissions in these countries. In addition, resources such as libraries, training, and mentorship materials have been also developed and delivered. Finally, we support with these countries' national operational planning for PEN Plus to provide the countries with an endorsed roadmap for PEN Plus scale up and to mobilize and align resources for PEN Plus. Zambia is an example of an incredible success with 3 centers already established. Last month, the Ministry of Health launched the National Operational Plan to scale up a new PEN Plus in new districts in Zambia.
Just last week also, the team here hosted an integrated camp where youngsters living with different severe non-communicable diseases came together for a full week to learn from each other and build an integrated peer network to support themselves. Let's give a big round of applause to our colleagues in Tanzania. Mozambique, besides being PEN Plus implementing country, hosts the network co-secretariat, which acts as a regional hub to Southern Africa. In 2 weeks, teams from Angola, Eswatini, Lesotho, and Zimbabwe will visit Mozambique to learn and share experiences. At NCDI Poverty, we have the goals to support WHO-AFRO PEN Plus strategy through our PEN Plus Partnership Strategic Plan. Our goal by 2013 is to ensure that over 50 million people in low-income countries have access to PEN Plus services, ensure that 100% of services for PEN Plus achieve quality standards, and mobilize a target of at least 40 million USD annually for PEN Plus. We are committed to working hand in hand with WHO-AFRO to achieve the regional milestones set for 2028 and 2030. Together, we must work to bring in more partners to support this journey, but I am certain that we will continue fighting to achieve these targets to make sure that all children, adolescents, and young adults on our continent who live with these conditions have access to services they need to live lives that are healthy and productive. I thank you very much for your attention. Dr. Makumbi, thank you very much indeed. I was just about to ask you to land and you have done so. You preempted me. So thank you very much. That concludes our opening remarks. So put your hands together for Professor Janabi, Dr. Chilweza, Dr. Bamare. Dr. Bamare, you're going to stay, and Dr. Makumbi. Thank you very much indeed. So we're going to change panels. Dr. Bamare, you're going to stay. We're going to change panels. We're going to bring up a different set of speakers now, because we're going to move to another section. We want a progress update on implementing the PEN Plus project, but this time we're going to look at country profiles. We're going to look at country profiles for PEN Plus, and then we will have presentations on WICS, so Women's Integrated Cancer Services. So let me invite up to the stage Dr. Kofi Mensah-Nyako, Team Lead NCDs, the WHO-AFRO, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health, Malawi, Dr. Yvette Kisaka from the Ministry of Health, Kenya, Dr. Ange Stanislas Anyero Nomel, and also Dr. Joan Paula Bo Malinya. So that will be our next panel. So we'll get country profiles from Cote d'Ivoire and Kenya on WICS, and Malawi and Kenya on PEN Plus. Thank you very much. I think you all brought up your place names, I think, haven't you? Determine whether a person lives. Amara is a 12-year-old girl living in a remote village in Uganda. Since being diagnosed with type 1 diabetes, Amara must travel long distances to the nearest city hospital to get the insulin she needs to survive. Each journey adds financial strain to her family and keeps Amara away from school. In a nearby village, a baby boy, Zaki, is born with sickle cell disease. Without access to proper care, Zaki is likely to die before his 5th birthday. Every year in the African region, non-communicable diseases cause the premature deaths of hundreds of thousands of people who are younger than 70 years old. While most of the medications to manage severe non-communicable diseases, NCDs, such as type 1 diabetes, sickle cell disease, and rheumatic and congenital heart disease, are easily accessible in high-income countries, many people in sub-Saharan Africa still lack access. They must either face devastating costs to get to referral hospitals for treatment, or go without care altogether, risking disability, ongoing sickness, or death. But there is hope.
The World Health Organization is supporting countries to adopt the PEN Plus strategy to decentralize NCD services in the African region and bring care closer to home for people with severe NCDs. PEN Plus is a community-focused, person-centered solution that builds on the WHO's Package of Essential NCD Interventions, or WHO-PEN. While WHO-PEN provides care for common NCDs at primary healthcare centers, PEN Plus facilitates specialized care and integrated case management for more severe and complex NCDs at first-level referral facilities. The PEN Plus strategy includes training and mentorship of health providers, such as nurses and clinical officers, to provide diagnosis, treatment, support, and referral for severe NCDs. PEN Plus strengthens primary healthcare systems delivering WHO-PEN services through ongoing training and supportive supervision. It also improves the quality of care through patient education, training, community engagement, and psychosocial support for patients and families. The PEN Plus model has not only proven successful, it has exceeded expectations. Health systems implementing PEN Plus have seen a tenfold increase in the number of patients receiving care for severe chronic diseases. The 47 member states in the WHO African region have adopted PEN Plus as their official strategy to manage severe NCDs like type 1 diabetes, sickle cell disease, and rheumatic and congenital heart disease. By bringing care closer to home, the PEN Plus model is expected to save millions of lives, especially among children, adolescents, and young adults over the next decade in Africa, ensuring that children like Amara and Zaki have a chance at a healthier future. To achieve universal health coverage, we must expand access to treatment for severe NCDs among hard-to-reach populations and communities in Africa. Together, we have the power to ensure that no one is left behind. Join us in creating a world where everyone, no matter where they live, has access to the life-saving care they need when they need it. Tremendous. So that's PEN Plus on video and the theory, but what about on the ground, the implementation? Well, let's find out now, because we have Dr. Kofi Mensah-Nyako, who is team lead for NCDs at WHO-AFRO. Please, Dr. Nyako, please provide a brief overview of the progress that we're seeing at PEN Plus and give us some updates on the implementation in those 20 focus countries we heard about. Dr. Nyako. Thank you very much. The Honorable Regional Director, WRs, Honorable Ministers of Health present, all protocols observed. I'm presenting briefly on the progress of the implementation of PEN Plus in Africa. Next slide, please. The PEN Plus regional strategy was endorsed by member states in 2022 with clear objectives to look at governance, access to medicines, making sure that it's implemented, capacity building, and lastly, to ensure sustainability. And luckily, we had funding from the Hemsley Charitable Trust, and we started with 20 countries, and also in collaboration of NCDI Poverty Network, as you have heard this morning. So next slide, to look at where we are. The implementation, as we are all aware, before you can implement, you need to engage stakeholders, do an assessment, you move on to service delivery. After that, you implement, you scale up, then go to national coverage. Of the 20 countries, we have only one country that is at stage 2. All countries at 3 and 4, with Rwanda having national coverage. All the country, we are having PEN Plus implementation. So I think we should clap for Rwanda. And Malawi too has reached stage 4, moving on to national coverage. What have we done as a region? We have supported these 20 countries with documents, normative products,
as NCR indicated, Zimbabwe, Zambia, we have national operational plans. We have developed guidance documents as by WHO, our value addition to guide countries, build capacity, and we have also supported visibility so that countries will get to know what PEN Plus is. And most importantly, as you are aware, for SDGs, we want to reduce premature mortality by 1/3, and PEN Plus deals with severe NCDs. And without PEN Plus, we will not be able to achieve the SDGs. And we see that with a few countries that are on track. For example, Rwanda, they are doing very well. So we encourage all countries to adopt PEN Plus and implement PEN Plus. So all 47 member countries, we encourage you to initiate, and those doing it to scale up institutional capacity building, improve access to medicines to ensure that severe NCDs is dealt with in the 47 member states, because that's the only way we can deal with premature mortality, and with premature mortality reduction, we'll be able to achieve our SDG goal 3.4. Thank you very much for your attention. Thank you very much indeed. Yes, deserve an applause, Dr. Kofi Mensa Nyako. So that's the picture, the broad picture. What about the country level? Well, we are delighted to have, he's on my right, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health in Malawi, Republic of Malawi. So please tell us what is happening. What is the PEN Plus implementation on the ground? What progress are we seeing? What can you tell us? Okay. All protocols observed. Thanks so much, moderator. Indeed, I'm Hastings Jumia, Head of NCDs and Mental Health Division in Malawi. I'm here to highlight pertaining to the national country scale up in relation to PEN Plus in Malawi. I'm going to start with the on issue to do with the NCD burden in Malawi. NCDs account for 32% of mortality in our country. Suffice to highlight that NCDs also contribute to 2%. It's not. I'm sorry. Yeah, thanks. Basically, that's the NCD burden in Malawi. Basically, that slide is actually highlighting the scale up, how the scale up process in the country has actually progressed. Suffice to inform the House that we have actually scaled up to 13 district councils in my country. Pertaining to coverage, it's at 46%. That's in relation to PEN Plus. Now, in relation to PEN clinics, we have actually scaled it up to 240 districts out of the targeted 480, and that comes to 49%. This is with the support from WHO, WHO, Scottish Government, World Diabetic Fund, UNICEF, as well as partners in health. This has actually necessitated in relation to the PEN Plus operational plan 2018, which is basically in 3 phases. And as of now, we are in the final phases, which regards the stepwise national scale up. Basically, in relation to the scale up, another milestone has actually been integrating non-communicable diseases into other chronic care conditions, such as the HIV, tuberculosis, and sexual and reproductive health services conditions. Now, pertaining to the key challenges we are actually facing as a country regards the
limited or erratic availability of drugs and supplies. I feel this is not a secret. Another major challenge regards the lack of space, as well as the infrastructure. Probably pertaining to the next steps as a country, we are planning to mobilize as much resources as possible so that we can actually scale up PEN Plus in almost the 28 district councils. In Malawi, we have actually 28 district councils. As I already alluded to, we have actually done the national scale up to 13 district councils. It's good to hear about the scale up and the plans. Mr. Chwima, I now have to ask you to land because your time is up and we have received a very interesting but mixed picture from the Republic of Malawi. So thank you very much indeed, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health of Malawi. You're in charge of the lead on NCDs. Thank you very much for giving us a picture from Malawi, because we're now going to move to the picture from Kenya. Thanks so much. Thank you so much. Yes, indeed. Thank you very much. Excellent. Thank you. We're now going to move to the perspective from Kenya. Dr. Yvette Kisaka is from the Ministry of Health in the Republic of Kenya. She's going to give us a PEN Plus update on implementation, coverage, and hopefully progress. So over to you. Thank you. Good afternoon. As a background, Kenya, like many African countries, faces a challenge in providing quality care for severe NCDs, hence the adoption of PEN Plus in 2023. So we have done this since 2023 with support from NCDI Poverty Network, implemented PEN Plus in 2 counties, which are 2 districts, very different. Isiolo County being an arid, semi-arid region, mostly nomadic population, and Vihiga County being a rural, more agricultural setting with high prevalence of sickle cell disease, but also suffering most of the population living below the poverty line. Our focus has been on sickle cell disease, chronic respiratory diseases, and cardiovascular diseases, as well as type 1 diabetes. So challenges notwithstanding, we have made progress when we look at the 2025 goals. One of the things we did is the adoption of protocol-based management for severe NCDs. So far, we have 1,300 patients in care. We have developed and ready to launch a costed national operational plan to support scale-up, but also as a resource mobilization tool. We have built capacity of healthcare workers using a protocol-based training curriculum and strengthened diagnostic capacity through provision of point-of-care devices. One of the things we did to support our supply chain, we did revise the essential medical list to include commodities for PEN Plus to enable provision of the same at lower level facilities. We did develop a data collection tool specific for PEN Plus, and there are processes ongoing to integrate this into the national health information systems and also digitizing the same. We have focused on sustainability, guided by the National Operational Plan. We plan to scale up to a bare minimum 20 counties by 2030, and this will be guided by the disease burden, but also looking at ensuring we have geographical distribution. So far, we have done a baseline assessment supported by WHO. There's a strong focus on sustainability. This is a government-led initiative. We have ensured to align with existing policies supporting UHC and primary healthcare. We have ensured that PEN Plus is not operating in a silo. It's actually integrated into existing systems. And one of the things we have done is actually linking the PEN Plus components into the government financing system, case in point, the primary healthcare fund and the social health insurance fund supported by the government. We have ensured to have monitoring systems to support learning and improvement mechanisms. Kenya needs approximately 13 million USD to scale up to a bare minimum of 20 counties. Kenya has 47 counties. Therefore, we are calling for continuous collaboration, technical and financial support to not only go to the 20 counties that we do target, but to expand this to a national scale up. So thank you for listening. I will have saved you some seconds. Dr. Kisaka, that was thank you very much indeed. You see, I'm smiling at you
2 minutes and 50 seconds. And you gave us a lot of information in that time. And it is great to see that you're focusing on sickle cell and cardiovascular disease, and you're further enhancing the capacity of healthcare workers at the county level, which has drawn admiration from around the world. So it's great to hear from you, from Mr. Chuma, from the Malawian perspective, Dr. Nyako from the broader PEMPLOS picture update. Okay, we're going to move to Women's Integrated Cancer Services in a moment, looking at implementation and outcomes at the country level. Before we do, we're going to see a short video which will explain what WICS is all about. Please run the video. Merci, c'est monsieur le modérateur. Well, I don't know who put together that video and chose the music, but it makes me feel like I can climb a mountain now. Very positive indeed, and gave us a snapshot of what's happening in Zimbabwe, Kenya, and Cote d'Ivoire, the countries where the pilots have been taking place. So let's move now to discuss the Women's Integrated Cancer Services implementations and outcomes at a country level. We have Dr. Ange Stanislas Agneron-Nomel from Cote d'Ivoire, who's going to present the country experience. Il va parler en français, so if you're not comfortable in French, then use your headphones, your casquette. Alors, monsieur le docteur, c'est à vous. Vous avez les paroles. Merci, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualité. J'ai l'honneur de vous présenter la mise en œuvre et les résultats du projet WICS en Côte d'Ivoire. La pertinence de ce projet, basé sur une approche des services intégrés en soins de santé primaires, repose sur le fait que 75% des diagnostics de cancer du col de l'utérus et du sein sont faits à des stades tardifs en raison d'un faible taux de dépistage, de services de détection précoce limités et des lacunes en soins complets. Le projet WICS offre dans ce contexte l'opportunité de services intégrés de dépistage, de diagnostic et de traitement centrés sur les femmes, en comblant directement les lacunes de services et en évitant ainsi les décès évitables dus au cancer du col de l'utérus et du sein. Concernant alors nos interventions et les résultats, il faut noter qu'une évaluation des besoins utilisant l'outil d'évaluation harmonisé des établissements de santé a permis d'identifier les lacunes en matière de prestations de services et de ressources dans les deux districts prioritaires sélectionnés, à savoir Agboville et San Pedro. C'est ça? Ça passe quoi? Appui. C'est lequel? Voilà, on va toi. Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. En retard. Oui. Voilà, c'est Dr. Derricks. Voilà.
3. 2, 3. 3, c'est ça. Voilà. OK, voilà. Non. Revenez bien. Revenons. Voilà. Oh non, ça c'est pas ça, ça passe pas là. Ah, c'est pas pour moi. Pas pour moi. Il faut pressionner. Do give us a second or two. We'll pause the time. We get to our players, Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça? C'est votre pays, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je disais que concernant nos interventions et les résultats, il faut noter qu'une évaluation des besoins utilisant l'outil harmonisé des établissements de santé a permis d'identifier des lacunes en matière de prestation de services et de ressources dans les 2 districts prioritaires sélectionnés, à savoir Agboville et San Pedro. Les principaux axes de travail dans ce projet ont été d'équiper les établissements de santé, de renforcer les capacités de ressources humaines, d'améliorer les systèmes de gestion des données, de faire la mobilisation communautaire, et de lancer la mise en place d'un système de navigation et d'orientation des patients, de soutenir les laboratoires et les diagnostics. Alors, également, deux campagnes nationales de sensibilisation et de dépistage de masse ont été menées avec des messages en langue locale. Les services sont véritablement intégrés au dépistage des problèmes au dépistage avec l'évaluation des problèmes de santé, de l'hypertension artérielle et du diabète. 1700 femmes, plus de 1700 femmes ont été déjà enrôlées dans ce circuit de dépistage intégré dans seulement les 2 districts du projet UX. Sur le plan national, plus de 3 millions de filles âgées de 9 à 18 ans ont été touchées dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus grâce à la campagne nationale de vaccination contre l'HPV. Il y a eu un déploiement de DHS2 tracker pour une surveillance en temps réel. Alors, pour parler maintenant des prochaines étapes, il est impératif de fournir des kits de tests HPV supplémentaires, des dispositifs de thermoablation et des appareils à ultrasons pour combler la lacune identifiée, de soutenir la finalisation et le déploiement rapide du système de navigation et d'orientation des patients, de déployer entièrement le DHS2 pour une surveillance en temps réel des données et des rapports automatisés et investir dans les campagnes de sensibilisation durable et adaptées à la culture locale afin d'augmenter l'usage des services de routine entre les campagnes nationales et d'améliorer la demande de soins. Donc, et accélérer enfin les efforts de dépistage pour atteindre 10 000 femmes dépistées d'ici mai 2026. C'est sur ces mots que je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Agnero Nomel. Le plus important, adapter à la culture locale, I think, very important to adapt to the local culture. Thank you very much indeed for giving us the picture from the Côte d'Ivoire. Let's go back to Kenya now. That's one of the 3 countries that were piloted under this particular project. And Dr. John Paula Bo Malenya will tell us how the Women's Integrated Cancer Services Program is working in that country. Thank you very much. Dr. Bo Malenya, please, over to you. Thank you very much. Distinguished colleagues and partners, all protocols observed, good afternoon. I'm here to share our story from Kenya about the implementation and outcomes of the Women Integrated Cancers Project, which, as you saw in the video earlier, Kenya is one of the countries that is implementing. So in Kenya, breast and cervical cancer are the top 2 cancers actually overall. So they pose a significant public health challenge. Almost 30% the mortality and the incidence of these 2 cancers combined. And they affect women in the prime of their lives, ages 35 to 49 years. And the challenges that we have are that we have limited access to comprehensive cancer care and low uptake of screening services, and this results in late-stage diagnosis.
The opportunity then that we saw with this Women Integrated Cancers Project is that it aligns with our National Cancer Control Strategy 2023 to 2027, which seeks to strengthen early detection, diagnosis, and treatment access. So I'll give you an overview of this project. We began with a joint needs assessment, which we did with WHO. We mapped the services, and this led to selection of 2 counties, Bungoma and Nyandarua. You may not be able to see them very well on that map, but we selected 4 facilities from each of these counties for this project as the pilot facilities. And we identified the work streams on guidelines similar to our colleagues in Cote d'Ivoire and in Zimbabwe as well. So we have guidelines, we have training, we have advocacy, we have data management, patient navigation, and laboratory and diagnostic support as our key priority areas. That photograph there is when we launched the initiative in Kenya in October last year. And what have we been able to do since the launch? We've been able to revise our national cancer screening guidelines and to bring together experts, multidisciplinary experts, really to develop training materials for this integrated approach. We have screened women over 1,000 in the counties, and we have also deployed the equipment, and one of those pictures there is showing Nyandarua County receiving the equipment from WHO. We have also built the capacity of 300 different segments. We have media, we have healthcare workers, we have community health workers, and we have community champions as well trained. And what are our next steps? We are looking to strengthen patient navigation, sample tracking, also real-time cancer reporting, and all this to accelerate reporting our screening to 10,000 women. So my call to action for us is that let's build on this investment and strengthen technical exchange and cross-country learning so that we can ensure that every woman everywhere can access the care she needs to beat breast cancer and cervical cancer. Thank you very much. Thank you very much indeed, Dr. Bomalenya. Thank you very much indeed for that, giving us the BBC picture from Kenya. So let me thank our presenters just now and invite them to leave the table as we change a panel. So Dr. Bomalenya, thank you very much. Dr. Anyaro Nomel, thank you to you. Mr. Chuma, thank you. And Dr. Nyako, thank you very much. I'm now going to call up some other presenters because we're going to talk in more detail about the Beat Breast Cancer Project. Let me bring up Dr. Ernest Konadu Asiedu, who is from the Medical and Dental, well, he's the head of the Medical and Dental Unit, Technical Coordination Division, Ministry of Health, Ghana. Can we have Dr. Safina Yuma, who is the public health specialist at the Ministry of Health, Dodoma in Tanzania. Dr. Gertruda Mashashi, oncologist specialist, the Bugando Cancer Center, Tanzania, Mwanza. And we'll bring back Dr. Paul Chilwesa, head policy, population health and health system strengthening at Roche. Thank you very much indeed. I think that's probably the last time we're playing musical chairs now, but we still follow the program. So let's look at the BBC, the Beat Breast Cancer implementation in 2 particular countries. But before we do, let's get the overall picture from Dr. Parag Bamari from JPIGO, who will present a brief overview of the Beat Breast Cancer Project. Thank you so much, Henry. Excellencies and distinguished delegates, very good afternoon, everyone, once again. I want to start with a request to each one of you to reflect upon a situation. A woman diagnosed with breast cancer in the United States has a 9 in 10 chance of survival. Travel across continents to many parts of Africa, and the story is heartbreakingly different. Fewer than 6, sometimes even less than 4 out of 10 women survive. For too many, it's not the disease, but it's long symptomatic periods, delayed diagnosis, limited access to treatment that turn hope into tragedy.
These numbers are not just statistics. They represent lives which could have been saved with timely action. Beat Breast Cancer is our response to this urgent need. This initiative is built on 3 pillars: state shifting, early diagnostics, and timely treatment, aiming to detect cancer earlier, accelerate access to care, and change survival outcomes for women across the continent. Today, I invite you to explore how beat breast cancer is transforming the narrative, turning these stark numbers into stories of hope and survival. Beat breast cancer is anchored in the Global Breast Cancer Initiative's framework, with the ultimate goal of reducing symptomatic period for breast cancer from current average of 12 months to less than 3 months. To achieve this, the initiative employs a comprehensive set of strategies that include the institutionalization of breast health awareness, saturating primary health care, saturating primary healthcare capacities for early detection using clinical breast examination, decentralizing diagnostics, and then facilitating access to multimodality treatment. At the core, beat breast cancer also drives impact through 3 key levers that includes innovation, women-centered programming, and patient navigation pathways. The Ministries of Health in Ghana and Tanzania are leading the way in deploying beat breast cancer interventions across multiple regions, demonstrating how these strategies can be effectively implemented on the ground. The efforts are also paving the way for national scale-up in near future. Importantly, this initiative is contextualizing the GBCI framework to each country's unique health system and community's needs, generating valuable lessons and learnings that can guide other countries and regions facing similar challenges. The initiative is structured around 3 major arms. The first focus on health system strengthening, spanning breast health awareness, early detection, timely diagnosis, and comprehensive management, while also enhancing patient navigation and recording and reporting system. The second arm incorporates implementation research, generating evidence and insights on what works best in real-world settings to inform continuous improvement. The third arm is dedicated to knowledge sharing and dissemination, and this very event is an example of that. Finally, since client is truly at the center of this entire work, Beat Breast Cancer focuses on strengthening systems to make this care journey smoother, more accessible, and closer to the women's homes. Every strategy is designed to reduce barriers, enhance convenience, and ensure timely support so that women receive care they need without unnecessary delays and hardship. Now, I'd like to invite our ministry colleagues from Ghana and Tanzania to share how they are leading implementation of Beat Breast Cancer, providing insights into its execution, challenges, and successes on the ground. Dr. Ernest from Ministry of Health, Ghana. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Parag. So the Beat Breast Cancer implementation in Ghana is anchored within the policies and strategies of Ghana. And so the national health policy in Ghana has a vision of healthy population for national development, and ultimately follows with the universal health coverage that focuses on promotion, prevention, curative care, rehabilitation, and palliation, not leaving emergency and mental health. And out of that, we developed the non-communicable disease strategy in 2022, among others, focusing on cancers and breast cancer, together with cervical cancer, as women's health is one of the prioritized areas. So this work initially was supported by Roche when one district was taken in Bekwai to actually focus on a pilot stage of the work that would improve the access to cancer care, typically breast cancer. So as you can see on the screen, you clearly see that as far as Ghana is concerned, the work that currently going on, supported by Pfizer Foundation and being implemented by JPIGO, is a 3-year program that is also looking closely at selecting 3 different regions in the country. The first one in the southern part is Greater Accra, the middle belt is Ashanti region, and also the northern region is also focused a little bit more on the north. The period of this work is 3 years. And this initiative is basically aimed at early detection and treatment of cancers. For the purpose of this presentation, I'm going to look at 3 different strategies. The first one is basically looking at early detection at the community level
and that is also looking at integration of cancer care at the primary care level. And this is done through improving awareness among communities by co-designing social and behavioral change communication as far as materials that are culturally acceptable and context sensitive as far as media messaging is concerned. And the second one is also looking at improving access to quality clinical breast examination using the most efficient and clinical tool, which is the hand. And this is also looking at building capacity of the primary healthcare workforce at the community level, including the community health nurses, the midwives, physician assistants, and doctors. The second strategy, which is focused on timely identification and focusing on reducing diagnostics delay by decentralizing diagnosis, again, by improving access to diagnostics at the district level with the one-stop approach, where you're looking at a single visit that provides opportunity for imaging, biopsy on the first day, and reducing dropouts and loss to follow-ups. And this facilitates timely diagnosis by leveraging on technology. Currently, some tools, SOPs, and training materials have been diagnosed or currently underway for mentorship for the clinical staff. The third strategy, which is looking at access to multimodality treatment, where the focus is on facilitating availability and uninterrupted access to treatment by addressing infrastructure, equipment, supplies, and human resources, and then also financing. And this will be done through partnerships, collaboration, and the ecosystem approaches. This gives the treatment options such as surgery, hormonal therapy, chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapy. And all these innovative strategic approaches require financing, where in Ghana, we are using the National Health Insurance Scheme, which comprehensively takes care of women's health, including comprehensive breast cancer and cervical cancer. And then also the Ghana National Trust Fund, which is the Mahama Cares, that is also focused on chronic conditions. There's also dialogues and policy reviews and strategic partnerships. So there's a call to action that looks at partners collaborating to support financing breast cancer across the country. Thank you. Thank you very much, Dr. Esiedu. So I will call my colleague from Tanzania to also share the Tanzanian experience. Good afternoon, everyone. All protocol observed. I want to share experience from Tanzania about this breast cancer project, which implemented in 5 regions in Tanzania, in 45 districts. However, this approach, in single visit approach, we are integrated in all facilities, hospital to do diagnostic services. Sorry, not my slide. It's not my full slides. Let's see what we can do here. Okay, sorry, I think they changed my slide, so I'll just explain to save the time. Okay, yeah. The project is implemented in the 5 region in 45 district hospital and the 126 facility. However, this project is focused in 26 facility, but we have integrated cervical cancer and breast cancer in more than 300 facility, but for purpose of this project, only for the 120 facility. After launching of the project, we managed to review our service delivery guidelines, which include 68 pillar for WHO. Then we review our monitoring tools to capture more indicator, because before it was not captured. Then we capacitate national trainers and healthcare workers so they can deliver integrated model of single visit approach where the women can do cervical cancer, breast, as well other intervention like blood pressure. Also, we strengthen our disease hub, 50 this hospital, so they can be able to do diagnostic in timely. Also, with procurement of diagnostic machines, ultrasound, and corneal biopsy, so they can have access for early diagnosis. So number, I think the number is not here. After implementation, we
after launch, we managed to mobilize more than 6,500 plus women. Those of them, 7,500 plus, were do clinical breast examination. After that, 60% of them were just observed with abnormal results. After abnormal results, so they can go to do the diagnostic. So 62% of them, we managed to do timed diagnosis. We align with the WHO period, so within 60 days of the diagnosis. Among them, 58, we just diagnosed with the breast cancer disease, and then they started treatment on time. What's our lesson learned? Our lesson learned after implementing this project, we see decentralization of this service, diagnostic services, can be really helpful to minimize the late diagnosis of the women, because we're using single orbit approach. When the women come, we do all this clinical breast examination and also the diagnostic. And then after identify them, we refer them for the treatment. We are lucky with 4 treatment centers in country, so at least we are struggling with that, but after 6 months of implementation, we think we can achieve this. Lesson learned, there are many, but I'm going to mention a few. Challenging the accountability, but as a ministry, we just sit in a driving seat, so we coordinate our partner, so we can have a smooth implementation of the project, as well as another challenge is just patient navigation. Still, most of the clients, they don't have afford the diagnostic for the early detection. So we want to advocate for inclusion of the diagnostic in the health insurance, so they can be able to access this safety, because most of the women with low incomes, they can't afford this. What's our way forward? We are going to continue what we're doing, because we're in 5 regions and 48 districts. So we want to scale up if resources available in the rest of the region. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Indeed, thank you very much indeed, Dr. Yuma. Yep. So, Dr. Parag Bamara, thank you very much from Japago for leading that particular explanation of BBC implementation. And thank you very much to our other presenters, Dr. Isiedu and Dr. Yuma. So Dr. Isiedu and Dr. Yuma are staying with us. And we also have Dr. Gertrude Meshashi with us and Dr. Paul Chilweza from Roche as well, because this is now our sort of mini panel discussion, really, because we want to talk a little bit further and build on what we've just learned on WICS and BBC. I'm going to start off with Dr. Isiedu from Ghana. Just thinking about what you said there, what are the biggest hurdles, the biggest challenges in implementing effective HPV vaccination programs in Ghana and more broadly in African countries? And when you have succeeded, what have you done? What has helped you succeed? Thank you very much. So basically, I would say that some of the biggest barriers are looking at inadequate information, misinformation, inadequate awareness creation, and some socio-cultural barriers. And for this, I would say that continuous public health education campaigns and then also community engagement are very critical for successes. Then it gives also an opportunity for survivors to tell their own story and how bad it was in the past and how good it is for those who have been exposed to these vaccines. Now, the second one is also about the high cost of vaccines and also its unavailability. So here, it's also important that partners will come together. There should be cost reduction and some subsidies, as well as regular availability of these vaccines integrated into the national EPI programs that are existing in African countries. The third one is also looking at challenges with the health system itself, where logistics, infrastructure, human resource, and also equipment as far as the cold chain is concerned. For Ghana, these will easily be implemented when it is integrated into the EPI program, and how to reach areas are also accessed in the same way that all the other vaccines, especially the childhood vaccines, are being implemented in the country. So generally, if this can be done, then one, school-based vaccination is very important because a lot of the countries, and typically in Ghana, all children at that age between 9 years and 14 years are in school.
So that means that collaboration with Ministry of Education is a very important thing that we need to do. The vaccine is also being a single dose. Also, it's good because there's not going to be any loss to follow up, and then it's going to be easier to get this particular cohort to vaccinate. Then partnerships and collaboration is very important using the multi-sector approach. And like I mentioned, in Ghana, we are very religious, and a lot of, I think, most of the other African countries. So various religious institutions and their leadership will play a very critical role. Traditional leaders, because again, we live in communities where we are more coordinated by the community structures and the traditional leaders. So that also is very important. Can I make a quick intervention? You heard the President of the Republic yesterday talking about people believing in strange things and being skeptical of scientific wisdom. And he said, look, I'm liberated. Sometimes with the traditional rulers, they're the ones who can be most skeptical, and the religious leaders too. How do you overcome that? Is that something that you've had to take on as well? Thank you very much. So that is where the partnership is important, because the idea for a traditional religious person is also to bring healing to the people. Scientifically, the Orthodox system intends to also bring healing to the people. So there is a need that we come together, collaborate, and work towards what we can do. So when we work closely with these religious and traditional leaders, it is possible that we can make that. And then the Ministry of Gender, as far as the local government structures are concerned, so the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Gender would play a critical role in ensuring that we can achieve what we need to do. Thank you. Tremendous. Thank you very much for the picture from Ghana there, Dr. Siedu. Dr. Safina, we've just heard from you talking about what's going on in Tanzania. Let's talk about gender equality and social stigma. How do they impact the early detection and treatment of breast and cervical cancer in Tanzania and more broadly across African communities? And as Dr. Siedu was hinting at, what measures are you taking to try and deal with these issues? Okay, thanks very much for the question. Actually, the gender inequality and the stigma just play a better role in public health concern about the early detection in cervical, this women cancer, cervical and the breast cancer. So start with the inequality, gender inequality. As you can see, most of the women, they don't have rights in the decision making in their own health. So women, most of the African communities, including Tanzania, especially in rural setting, the men, they have just on the whole house issues. So even they want to go to the hospital or to seek financial support from the husband, they need to ask for their husband, and sometimes the husband, they're not supported. Likewise, in the stigma, these two diseases are associated with stigmatized in the community, and sometimes they hide their symptoms because of the nature of the diseases associated with so many things, and they end up present with a late stage in the treatment. So what can we do in the particularly to address this issue? The issue, I think you can use the multi-level approach. So to start with the individual level, household level, to policy level. In house level, you can just empower, because of the gender inequality, so we can empower women to have autonomy in their health behavior, and then to engage men so they can support their husband and family for health issues. As well, we can do like community level, we can develop communication education material according to culture appropriate. In Tanzania, we have in Swahili. So this material is developed in Swahili, so we can capacitate healthcare workers so can go in the community to educate the community, as well traditional healer, because most of the time this they end up with the traditional healers. So we can capacitate them. Also, they know importance of the early detection. Also, we can use survivors. Survivor can be as a promoter, as a champion to promote, because they already got their story, they have a disease, so they can be the champion to address, to reduce the stigma to the women. And then we can use like professional association. We have the Women Association in Tanzania. So that's the can have a subject matter, because the expert can explain, can use the various channel media to deliver the right message in the correct. So in the
In the policy level, I think we can decentralize this service to more in the community like we did in the district. We capacitate all the district hospitals so they can do timely diagnosis, they can access it, so it can be in the single visit approach. So even the women can access with the affordable price. And also we think we can promote inclusion of this diagnostic service. Most of the time there's a cost to inclusion in the National Health Insurance, so they can reduce the out of pocket because some of the women, they don't have a financial capacity. So I think you can do that. Thank you very much indeed, Dr. Savina. Just a very quick supplementary. Imagine if I'm a difficult male. I'm in Dodoma, and I think that my wife should be controlled. I don't really care about my health. Why should I care about her health? How do you convince me that it's going to help the whole family? I'm a difficult male. I don't like talking about health. Yeah, of course, male also they're difficult. So we try, like in these survival groups, not only for the women, also include men. So we just do health talk. So we just educate women, men. We have do many male involvement, so we can capacitate, educate, important for early detection. Because at the end, the one who can suffer, maybe if the women can die, they can become widow. breast cancer, and they have diagnostic services at the single visit, so as to reduce the dropout. Also, we have to train the healthcare professional and health workers on delivering of cancer services. Again, we have to expand health financing by doing a universal health coverage so as to cover the cost of the cancer treatments. Also, we have to integrate or to intervene with artificial intelligence and telemedicine for specialist consultation and tumor body discussion. Utilização da
inteligência artificial e telemedicina para alargar os cuidados de saúde oncológicos. Eu sonho com um futuro onde quer que as mulheres se encontrem, poderão aceder aos cuidados de saúde, aos tratamentos oncológicos. Este, de facto, seria o ideal. Uma mulher conseguiu ser despistada rapidamente, é curada, e depois a readaptação. De facto, é importante ser tratado, estar curada, e qual é o papel que pode na readaptação? Como é na gestão do colo do útero? Sim, com a detecção rápida e a melhoria do tratamento, há mais mulheres que sobreviveram ao câncer. São afetadas também a nível psicológico para fazer parte dados e dos tratamentos. Estamos conscientes porque a quimioterapia, radioterapia e cirurgias têm consequências, e as mulheres que sofreram do cancro da mama e sofreram uma mastectomia devem ser acompanhadas. É necessário, de facto, se for detectado rapidamente, podem estar curadas fisicamente, mas não mentalmente. Uma mama, porque a mulher já não tem mama, é toda uma problemática que deverá ser tida em conta. Há também o disfuncionamento sexual, como a secura vaginal. É necessário ter em conta tudo isto nos tratamentos. É necessário que haja uma continuidade dos cuidados de saúde. O Ministério da Saúde conseguiu integrar os serviços de reabilitação nos tratamentos, e esperamos que depois da fase piloto na qual nos encontramos, esta abordagem poderá ser ampliada. E agora, o Sr. Paul Chilwessa, da empresa Roche, está aqui para e é um parceiro. É um parceiro. Fale, por favor, do papel das parcerias internacionais do setor privado com os Estados. Qual é o papel que podem desempenhar para que o tratamento destes campos Muito obrigado. Começarei. O que dizia o diretor-geral anteriormente: estamos a construir uma mesma casa. Não podemos zangar-nos em relação aos tijolos. Relativamente ao tratamento destes dois cancros, é um problema que diz respeito a todos nós. Também ouvi o ministro da Saúde do Zimbábue. Trata-se aqui de proteger as gerações futuras. E hoje, penso que estamos a fabricar tijolos, mas sem comunicar. Será que estamos a construir uma casa que não terá telhado? Penso que o setor privado tem um papel a desempenhar. E é necessário ter em conta este aspecto. Nós estamos convidados a participar, nós fomos convidados a participar neste encontro, e devo dizer que as organizações internacionais e a OMS em particular convidou-nos, é muito importante, mas há também a questão da credibilidade. Quando vemos publicados pela OMS, constatamos que as normas são respeitadas, os documentos são claros, muito importantes, e de facto todas pois, temos todas as oportunidades do nosso lado. As parcerias são fundamentais, o PEN Plus é um dos exemplos de cooperação, e há muitos mais que demonstrarão que a cooperação para podermos evoluir. Foi o caso na luta contra o VIH. Eu
Eu sou médico, eu era muito jovem quando começou a epidemia do VIH. Foi a colaboração que nos permitiu esforços e progredir. Já não estamos na situação experiências. A articulação é fundamental. O último, para responder à sua pergunta, é que tudo nacional ou todas as nacional de nada se dá a nível excelentes, mas se não forem prioridade, intervimos não muito. Mas é a mesma ideia, comunicar e articular. Mais uma pergunta. Quando Rocha intervém. As pessoas papel, ou será que as pessoas dizem, é uma grande firma, tem... O que é que pela sua pergunta? Com os países, somos muitos e há uma grande maturidade. O mundo está de fase de transição. 90, início, as empresas farmacêuticas eram consideradas como fornecedores de produtos de saúde. A transição agora leva-nos para outra situação. Um parceiro que contribui para lá do aspecto comercial. O diretor Tiro tem a palavra. Como moderador, a minha tarefa é simples, é ouvir ondas várias questões relativamente e agora, mas as doenças não transmissíveis são no continente africano, experiências, em alguns países há progresso, mas há muitos países dados que não estão presentes. Foram aqui apresentados e, como disse, estamos no está a enfrentar muitas destas doenças não transmissíveis vários anos. Também os níveis se permite conseguir resultados
os permissores de dados centrados na pessoa, e tudo isto é muito importante. Nós temos o saber fazer, temos depois os conhecimentos, as ferramentas relativamente a estas doenças não transmissíveis, disponibilizar estes serviços nas periferias onde se encontra a população, e para isso precisamos de meios, precisamos de evitar ou redobrar os esforços, os recursos. Necessitamos encontrar soluções sustentáveis para ter em conta este problema de saúde pública. Por conseguinte, e para concluir, gostaria de apelar aqui presentes e aos parceiros igualmente presentes, apelar a todos para duplicar os esforços. Transmissíveis são uma realidade, estamos confrontados a um enorme desafio e, tal como disse o Sr. Diretor Regional, não deve que qualquer pessoa perda para um problema que se trata. Muito obrigado. Obrigado. Uma última. Antes do almoço, a todos os membros do PAN que apresentem aqui diante da tribuna com o Dr. Janab, de tirarem uma. All the presenters. Dr. Parag earlier as well. Dr. Kisaka, Dr. Nyako, Dr. Nyako, there, Mr. Chuma, Dr. Kisaka, Dr. Anya. Mel was speaking. They tried to switch off the auto relay. He couldn't do it. Which one? The auto relay, to switch off the auto relay. Is it still there today? Yeah. Can you hear me now?
Can you hear me? Can you hear me talking? In the thing, he also said that. Know what that means? Did that? Come and check it in Portuguese booth. Okay. So me. Okay. Sound check. Good morning. Test is sound check 1 2. Sound check 1 2. Sound check. Muri kunimvera oro chiri bwanji oro bwanji sound check. Para. Nice. Zero 6. Can you imagine? Wow. Sound check 1 2. Sing 1 2 1 2 1 2 1 2. Good afternoon. Good afternoon. Sound check 1. Good afternoon. Vamos sair com Brenda. Ali está com One. Even second chance have always come your way, and the freak is recognizing the ones that matter, that you want, and the to sacrifice things and situation that achieving. Keep on encouraging.
Recording stopped. De comunicação e equipamentos e transporte. Reforçar a implementação e abordagem de uma só saúde. A segurança sanitária não é uma responsabilidade exclusiva dos Ministérios da Saúde. Ela exige uma coordenação intersectorial, governação eficaz e, sobretudo, parcerias estratégicas, tanto a nível nacional como internacional. E, neste sentido, destacamos o papel essencial dos governos, parceiros, OMS, Unicef, África CDC, instituições regionais, parceiros técnicos e financeiros que têm apoiado os nossos países em tempo de crise. O fortalecimento da segurança sanitária é uma condição prévia para o desenvolvimento social e confiança dos cidadãos nas instituições de saúde. A Angola está pronta para fazer a sua parte e colaborar com os demais Estados. Tem a palavra e enquanto o Quênia se prepara. Obrigado. A Zâmbia apoia a agenda de reforçar a segurança sanitária em África através do seguinte: fortalecer a detecção de eventos, sistemas resilientes e promover parcerias. Enquanto apoiamos a agenda, o perfil em transformação das epidemiologias, os efeitos das mudanças climáticas, a dinâmica geopolítica, as lições dos recentes surtos, uma maior detecção de eventos nesta área, a Zâmbia aumentou atividades de vigilância em estabelecimentos de saúde e nas comunidades. A Zâmbia também está a implementar um sistema de gestão de eventos. Em termos de sistemas resilientes, a Zâmbia operacionalizou plenamente o Instituto de Saúde Pública, que oferece força de trabalho para eventos emergentes. Também estas atividades estão a ser replicadas a nível local. Em termos de recursos humanos, a Zâmbia está a alargar em termos de números e competências. Em termos de laboratórios, a Zâmbia está a expandir os laboratórios com capacidade múltiplas. A Zâmbia também está a aumentar os biobancos em vários locais do país. A Zâmbia também está a investir em sistemas de informação eletrônica em várias áreas, usando o conceito de interoperabilidade. Promoção de parcerias. A Zâmbia defende parcerias nas seguintes áreas: investigação e desenvolvimento, vigilância, transferência de tecnologias, trocas de informações, contramedidas médicas e a inteligência artificial. E estamos a solicitar estas parcerias entre parceiros bilaterais e multilaterais. Vamos alavancar as capacidades coletivas. Muito obrigado, Zâmbia. O Quênia tem a palavra enquanto Moçambique se prepara. Muito obrigada, senhora Presidente. Em 2024 tivemos o evento que foi resultado do surto que enfrentamos. A África e o mundo estão a gerir não só doenças, mas riscos agravados. Apelamos para maior detenção de eventos e parcerias estratégicas em toda a região. Há emergências que estão a ser coordenadas, principalmente de fora da África. A vigilância deverá estar a ser coordenada com o Centro
da OMS em Berlim. Temos que atribuir recursos para o cumprimento do mandato em África. Apesar de tudo isto, o Quênia continua a fortalecer o seu sistema e está a implementar a terceira edição do IDSR em diferentes províncias. Também priorizamos uma vigilância baseada em factos, sistemas de informação eletrônicos. Além disso, estamos a realizar vigilância comunitária e vigilância hospitalar em 19 dos 47 distritos. Devemos também indicar que o Quênia tem uma plataforma de saúde que capta ameaças humanas e animais e ambientais. Também temos sequenciação genômica para laboratórios e institutos de investigação que são importantes para a troca de informações. O Quênia acredita que tem que haver resiliência com base em apoio, parcerias e financiamento, alargando as parcerias para uma participação com todos os atores. Obrigado. Sim, o Quênia, Moçambique, a palavra. Obrigado, Quênia. Moçambique tem a palavra enquanto o Congo se prepara. Presidente, pela palavra e todo o protocolo observado. Moçambique saúde o documento aqui apresentado. Em Moçambique, investimos muito na vigilância, no capital humano, na coordenação multissetorial. Com o apoio da OMS, está em curso a operacionalização da rede dos Centros Operativos de Emergência em Saúde Pública. Capacitação de um grupo de profissionais de saúde para sua inteligência epidêmica de fontes abertas, que envolveu diversas instituições do Estado, com ênfase do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Melhoria dos sistemas resilientes de vigilância e detecção de eventos por meio da implementação de sistemas digitais de vigilância epidemiológica. Moçambique avançou na digitalização e integração de seus sistemas de monitoria de doenças, facilitando a detecção rápida de surtos e emergências sanitárias. Fortalecimento de infraestruturas de laboratório, com expansão para todas as províncias do país de laboratórios modernizados de saúde pública, permitindo análises mais rápidas e confiáveis para a detecção de agentes patogênicos. Capacitação de profissionais de saúde, equipas de resposta rápida e específicas em vigilância epidemiológica, análise de dados e gestão de incidentes, tendo aumentado a capacidade de detecção precoce e resposta eficiente a eventos de saúde. Com efeito, reconhecemos a persistência de desafios em recursos financeiros limitados, desigualdades regionais, necessidade de sustentabilidade financeira, integração de tecnologias digitais, bem como a importância de ampliar a cobertura de vigilância em áreas remotas. Por uma saúde única, Moçambique apoia a adoção do documento. Vamos trabalhar e muito obrigado pela prestimosa atenção. Obrigado, Moçambique. A RDC tem a palavra enquanto a Tanzânia se prepara. Obrigado, senhora Presidente. A República Democrática do Congo aprova o relatório sobre esta questão. Durante a última década, o meu país registrou vários surtos epidêmicos, ébola, febre amarela, e para citar apenas alguns. Confrontamos-nos com uma grande epidemia de varíola do macaco e cólera. Notamos que a persistência da insegurança no leste do país, desde há 3 décadas, ocasionou muitos deslocados e uma crise humanitária que o país enfrenta. Para lutar contra esses eventos, o governo do país criou estruturas permanentes para responder às situações de urgência, a criação do Instituto de Saúde Pública, incluindo o Centro de Operações de Urgência de Saúde Pública, a criação da iniciativa que recebeu apoio técnico da OMS, a formação de equipas de intervenção rápida, epidemiologistas de terreno e gestores de saúde pública, e a edição da SMR, a plataforma de visualização de dados com a abordagem Uma Só Saúde. Os prazos de detecção entre a alerta e a eficácia da implementação da cobertura de saúde universal.
Apesar dos esforços envidados, a RDC continua a enfrentar vários desafios em relação à vigilância ambiental, implementação de uma rede de laboratórios, fortalecimento da digitalização. A RDC agradece vivamente aos diferentes atores, incluindo a OMS, pelo acompanhamento técnico e financeiro durante estes anos para o fortalecimento da segurança sanitária. Obrigado. Obrigado, RDC. A Tanzânia tem a palavra e o Sudão do Sul prepara-se. Obrigada, senhora Presidente. A República Unida da Tanzânia reafirma o seu compromisso para fortalecer a detecção precoce de ameaças sanitárias, criar sistemas resilientes e promover parcerias estratégicas para a ação. Fortalecemos a vigilância de doenças em todos os níveis, com a formação dos trabalhadores comunitários que comunicam através de plataformas móveis, com participação dos cidadãos através de uma linha direta. A implementação nacional da terceira edição das diretrizes da integração de fontes abertas de informação melhoraram a detecção precoce de eventos e a resposta contra os mesmos. A Tanzânia também aumentou a sua capacidade laboratorial, criando 2 analisadores de sequenciação genômica e a formação do pessoal. Estes esforços permitiram a identificação de eventos com dados genômicos que foram transmitidos para a publicação. Dada a nossa localização estratégica, com muitas fronteiras, o nosso país realça a colaboração regional. Estamos a criar infraestruturas digitais em pontos de entrada e alinharmos-nos com o sistema de vigilância transfronteiriça e preparação contra a emergência. Estamos a trabalhar para a interoperabilidade dos sistemas com a colaboração multissetorial, explorando ferramentas de inteligência artificial através de detecção precoce. Reconhecemos a importância dos recursos humanos, lançamos um programa com trabalhadores comunitários e fortalecendo a capacidade epidemiológica e laboratorial com formação afim. Agradecemos à OMS e parceiros pelo apoio e alinhamos-nos com o documento e as suas recomendações. Esperamos continuar a colaborar com parceiros mundiais e regionais. Obrigado, Tanzânia. Sudão do Sul tem a palavra enquanto o Burkina Faso se prepara. Muito obrigada, senhora Presidente. O Sudão do Sul apoia o documento apresentado sobre o reforço da segurança sanitária em África e sistemas resilientes e promoção de parcerias. Registramos progresso em termos de vigilância. Nós implementamos a terceira edição das diretrizes em todos os distritos. Também criamos comunicação eletrônica de eventos. E a plataforma está a implementar vigilância comunitária com formação de agentes, capacidade de trabalhar conjuntamente com países vizinhos. Em termos de resiliência, temos planos elaborados também, temos planos de resposta contra riscos. Também lançamos o plano estratégico e a plataforma de coordenação a nível nacional em 7 dos 10 distritos. Há também a formação no país que concluiu o primeiro grupo para esta formação. O Sudão do Sul registrou progressos em relação de preparação, investimentos em sistemas resilientes, distribuição de pessoal, que tudo isto é essencial para proteger a população do Sudão do Sul, para promover a cobertura universal de saúde. Assim, gostaria de informar que o Sudão do Sul alinha-se com as ações propostas para reforçar a segurança sanitária em África, aprimorando o nível de detecção de eventos. Muito obrigada. Obrigado, Sudão do Sul. Tem a palavra o Burkina Faso, então, enquanto as comoras se preparam. Obrigada, senhora Presidente. A delegação do Burkina Faso felicita o secretariado pela qualidade do seu relatório,
que mostra os desafios com que a região se confronta. Multiplicamos as ações para reforçar a segurança sanitária, a capacidade de detecção de eventos postas em todos os distritos sanitários desde 2021 com um guia técnico que foi criado com o apoio da OMS. Na mesma dinâmica, o Centro de Operações que responde às urgências sanitárias, que está operacional desde 2018, garante a gestão de crises, e a plataforma Uma Só Saúde, criada em 2020, favorece a colaboração multissetorial. Com o objetivo, ou melhor, no quadro do Sanitário Internacional, criamos em 2024 o ponto focal nacional. Houve uma segunda avaliação conjunta deste regulamento de 2024 e elaborou-se um plano de ação nacional de segurança sanitária 2025-2029. A minha delegação gostaria de exortar a OMS para fortalecer as capacidades de base em relação ao regulamento sanitário através da formação, assistência técnica e desenvolvimento institucional, assim como capacidades de sequenciação genômica. Para terminar, o Burkina Faso toma nota das medidas propostas no documento e obrigado. Agradeço o Burkina Faso, os Comores têm a palavra e a Argélia pode preparar-se. Os Comores são um pequeno estado em desenvolvimento, sofre das alterações climáticas, ciclones e erupções vulcânicas e também outras doenças. Em 2024, Comores então confrontou-se com uma epidemia de cólera importada. E este contexto também é marcado por riscos múltiplos, como doenças e emergências e também a forte mobilidade entre as ilhas. É importante que haja detecção precoce e sistemas de saúde resilientes. O nosso laboratório de saúde pública é inexistente e também não temos integradas a saúde animal e saúde humana. A Estratégia Regional de Segurança Sanitária 2020 e 2030 e temos também o acordo sobre as pandemias 2030 são dispositivos oportunos para uma melhor vigilância e resposta. Nós também estamos a introduzir a formação em cascata em todas as regiões, também pontos focais de vigilância em todos os distritos, como também um acompanhamento quinzenal e a introdução de também tratamento em todas as estruturas e depois novas capacidades em todas as zonas para poder fazer face então às pandemias de cólera como a de 2024 e também trabalha através da plataforma UNICE e também trabalhamos através da plataforma EUS, a criação de uma rede nacional de laboratórios. Bom, muito obrigada. Passamos agora à Argélia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde. Quero agradecer ao Secretariado pelo relatório apresentado. E gostaria então de dar-vos algumas soluções encontradas pelo meu governo para fazer face às pandemias. A Argélia em 2020 introduziu a Agência Nacional para Emergências Sanitárias, introduzindo o Sistema Nacional de Previsão e também responder aos efeitos das alterações climáticas e os efeitos para a nutrição. A Estratégia Nacional de Segurança Sanitária, estabelecida pelo Governo para o período 2025 e 2030, articula-se em torno de uma abordagem
baseada na saúde e também reconhecendo a interdependência entre a saúde humana, ambiental e animal. Quanto às parcerias, nós concluímos em julho último um acordo com o Ministério da Investigação Científica para promover a investigação no domínio da segurança sanitária. A agência também publica boletins quinzenais sobre as doenças que têm um impacto direto sobre a população. Obrigado. Obrigada, Argélia, e muito obrigado, distintos delegados. Não havendo mais pedidos de palavra por parte dos Estados-membros, peço desculpa, Madagascar tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Madagascar quer saudar os avanços apresentados pelo Secretariado. Em 2020, a Madagascar adotou a terceira edição do Guia CIMAR e com experiências baseadas nas ocorrências, nós aprendemos ou desenvolvemos formas de combater as ocorrências nos nossos países e urgências públicas. Também promovemos 12 cursos regionais e ações intersectoriais. Queremos também promover recursos humanos qualificados a nível das epidemias e também parteiras. Queremos desenvolver a nossa resistência também epidemiológica de acordo com, então, uma saúde, a estratégia de uma saúde. E mais recentemente, nós confirmamos a nossa vontade de também contribuir para os progressos. Contudo, enfrentamos vários desafios: o reforço da segurança sanitária e melhorar a igualdade, a qualidade dos nossos laboratórios é importante para respondermos oportunamente às urgências, e estamos comprometidos em também contribuir e melhorar a nossa detecção e a da emergência de ameaças à saúde. Obrigado, Madagascar. Vou agora abrir as intervenções de Estados-membros de outras regiões e também das organizações que queiram intervir. Obrigada. Temos IAEA e passo-lhes a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde o lançamento em 2022, 22 Estados-membros juntaram-se também à nossa a contribuição dos doadores e parceiros para os países participantes e para a primeira parte deles tem contribuído para a formação de profissionais em África, incluindo Benin, Malawi, Níger e Senegal. Também foram adquiridos equipamentos no Quênia, um para a Nigéria e outro para o Malawi. Mas isto pode acontecer sem as parcerias e o investimento, e é por isso que a IAEA está a trabalhar com os Estados-membros e instituições financeiras internacionais, como também o setor privado, para mobilizar recursos.
Obrigado por estes contributos. Entendo que vários atores estatais pediram para fazer declarações sobre este ponto na ordem do dia. E vamos começar pela International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Tem a palavra 1 minuto. Muito obrigado, Senhora Presidente. Enquanto membro da World Rehabilitation Alliance, a Aliança Mundial para a Reabilitação, está empenhada em ajudar a África com tecnologia de ponto para permitir que as pessoas possam restabelecer as suas funções físicas e também para responder às emergências. E então apelamos aos países para integrarem a reabilitação como parte integrante dos seus planos de resiliência e que trabalham com todos os atores para alcançar este objetivo. Obrigado. Agora, Internacional de Serviço Público, PSC. Este ponto levanta questões existenciais que exigem também a preparação às alterações climáticas e também a redução da nossa dependência sobre o financiamento externo. E o secretariado também pode contribuir com sistemas de informação robustos e também um investimento adequado no desenvolvimento da força de trabalho, como também ações que deem prioridades ao setor privado. Contudo, isto nem sempre também serve para responder aos déficits financeiros. Deveríamos exigir que as empresas paguem todos os seus impostos, ao contrário de saírem cerca de 19 mil milhões de dólares do continente através dos fluxos financeiros ilícitos. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, IFM-SR, temos então a Federação Internacional, caros delegados, o reforço do setor público é essencial para combater as crises ou fazer face às crises e também melhorar as capacidades locais. E é preciso estabelecer redes para a detecção de emergências, também colaborar com a sociedade civil para efeitos da preparação e também estamos empenhados em oferecer soluções e exortamos o Comitê para ver os jovens não só como beneficiários, mas como aliados, no sentido de construir uma África mais segura e justa. Obrigado. Muito obrigada. Agora temos o UNSF, United Nations Foundations. Cara Senhora Presidente de Estados e distintos delegados, um sistema de emergências é essencial para poder gerir as ameaças à saúde antes de surgirem. Precisamos de sistemas de saúde resilientes e, como tal, concordamos com o relatório preparado para esta reunião. Reconhecendo as ações da OMS nesse domínio, estamos empenhados em trabalhar não só com a OMS, como outros atores e países na região neste sentido e exortamos também os Estados-membros que também, então, tirem ilações da nossa agenda partilhada e quanto à vigilância de doenças. Obrigado. Muito obrigado. E agora a Medicine for Malaria Venture, MMD. Muito obrigada, Senhora Presidente.
a resistência aos medicamentos existentes antipalúdicos tem-se tornado uma emergência e é importante que os membros nacionais e regionais então prestem atenção a isto. Nós também apelamos à OMS para aplicar outras terapêuticas de primeira linha para o tratamento e prevenção do paludismo. Por último, apelamos aos Estados-membros para liderarem para o desenvolvimento de novas medicinas para fazer face às emergências no continente. Obrigado, Federação das Associação de Médicos em África. Senhora Presidente e distintos delegados, hoje, então, faço uso da palavra em nome de todos os estudantes de medicina em África, reforço dos serviços de saúde primário para que seja mais inclusiva e de forma para poder, então, assegurar a preparação para Estado e para urgências. Os Estados-membros e as partes interessadas também apelam ao maior financiamento. A FAMSA também apela aos Estados-membros e aos parceiros no sentido de fazerem participar os jovens nas soluções a nível nacional, subregional e continental e também nas ações comunitárias. Não podemos aguardar a próxima pandemia para agir. O momento de agir é agora. Muito obrigado. Senhora Presidente, distintos delegados, a Federação Mundial para a Saúde quer agradecer à OMS pelas ações oportunas sugeridas neste documento, sobretudo no respeito às pessoas que vivem com doenças crónicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, devem ter acesso aos devidos serviços e solicitamos aos Estados-membros que deem prioridade às pessoas que vivem com doenças não transmitíveis e integrem também os serviços essenciais de TNTs nos seus planos de resposta, preparação e recuperação a emergências e assegurar também cuidados contínuos e equitativos às doenças não transmitíveis. Obrigado e agradeço a vossa atenção. O secretariado tem quaisquer observações a fazer? Sim, senhora Presidente. Queria só
quelques minutes de patience, relaxez-vous et Peço uns minutos de paciência, se faz favor. Voltamos em breve. donc on attend juste quelques secondes le temps que mon président s'installe. Agora vamos fazer um compasso de espera até o nosso presidente se instalar e depois retomamos os trabalhos. Obrigada. Thank you. Muito obrigado e muito boa tarde. O próximo no nosso programa, ordem do dia, é o ponto 15 da nossa agenda, da nossa ordem do dia, ou seja, temos o documento AFR/RC 75/12. Antes de mais, primeiro vamos analisar o projeto de ordem do dia provisória da 76ª sessão do Comitê Regional. Se houver quaisquer comentários dos ilustres distintos delegados, vou então abrir agora o espaço. Haverá quaisquer comentários dos delegados? Etiópia. Obrigado, Excelência. A Etiópia concorda com este ponto. No ponto que queremos introduzir na ordem do dia provisória, eu acho que há que deliberar sobre sistemas de saúde fortes e robustos em África e também uma estratégia global de WHO, que foi publicada em 2023, e é imperativo ter uma estratégia semelhante também em África, para podermos tirar também ilações das deliberações dos últimos 3 dias, sobretudo no respeito às emergências. E então, se aprovarem, gostaríamos que isto fosse incluído também na ordem de trabalhos. Haverá outro comentário? Outro comentário? Não vejo ninguém a pedir para fazer uso da palavra. Agora, peço aos ilustres delegados que tecem os seus comentários sobre as datas da 76ª sessão do Comitê Regional. Quanto às datas, haverá qualquer comentário? Não vejo ninguém a pedir para fazer uso da palavra. Procederemos agora à determinação do local da 76ª sessão. Permita-me que vos recorde que os critérios de seleção de um Estado-membro desejoso de acolher uma sessão do Comitê Regional
serão aplicáveis para determinar o local da 77ª sessão do Comitê Regional durante o Comitê Regional que decorrerá no próximo ano. Tal como indicado no documento AFR-RC 75/12, o Ministério da Saúde da República Federal Democrática da Etiópia apresentou um pedido escrito ao diretor regional para acolher a 76ª sessão do Comitê Regional. Haverá qualquer comentário da parte dos distintos delegados sobre este pedido escrito que recebemos da parte da Etiópia? Não vejo. Está o Comitê Regional em condições para aprovar o projeto de ordem do dia provisória da 70ª a 6ª sessão do Comitê Regional, tal como proposto no documento AFR-RC 75/12. Da 76ª sessão do Comitê Regional e as datas da 76ª sessão do Comitê Regional que irá decorrer do dia 24 até ao dia 28 de agosto de 2025. Portanto, as datas serão de 24 a 28 de agosto de 2026. Peço desculpa, vou corrigir. Deverá ser de 24 a 28 de agosto a 2026. Não vejo qualquer objeção. Fica assim decidido. Distintos delegados e convidados, chegamos agora à secção relativa aos documentos de informação no ponto 16 da ordem do dia. Dado que existem 17 documentos de informação a serem apreciados no âmbito de 4 pilares, gostaria de propor que estes documentos fossem apreciados em 4 grupos, de acordo com os pilares. Queria pedir também que indicassem quais os documentos em relação aos quais pretendem comentar e convido-vos agora a apresentar os vossos comentários sobre o tema Pilar 1, mais 1.000 milhões de pessoas que beneficiam da cobertura universal de saúde, os pontos 16.1 a 16.9 da ordem do dia. Convido Agora convido os Estados-membros que queiram tecer comentários que o façam ao levantar as suas placas. Está aberta a lista de intervenções. Temos a Côte d'Ivoire, seguida das Seychelles. Côte d'Ivoire tem a palavra. Os outros podem ir levantando as suas placas para podermos então registar o vosso interesse em comentar. Senhor Presidente,
A Côte d'Ivoire está muito satisfeita com a inscrição no nossa ordem do dia dos diversos temas que têm a ver com a cobertura universal de saúde até 2030 por parte de 2030. Queremos também felicitar a OMS pela qualidade do documento disponibilizado. É importante que haja um sistema nacional de cobertura da saúde, universal da saúde, e conseguimos fazê-lo graças a um empenho forte do Presidente da República. O Ministério encarregado da Saúde também tomou várias ações para melhorar os serviços de saúde essencial, como tratamentos preventivos e curativos também em todas as regiões do país, para então poder eventualmente responder às necessidades sanitárias da população e também melhorar a governação e também as infraestruturas e os recursos humanos e a disponibilidade de medicamentos, a saber, produtos sanguíneos. Também harmonizamos também o nosso código público. Mais de 7.000 membros do pessoal de saúde receberam formação. Nós, todas estas intervenções associadas ao programa de vacinação e também estratégia de atendimento gratuito para reduzir as mortes materno-infantis e depois também dar atendimento aos jovens e neonatais. A digitalização do setor também é uma prioridade para nós, Senhor Presidente. A Côte d'Ivoire quer então manifestar o seu compromisso relativamente a esta estratégia, com reforço dos recursos humanos endógenos, e também quero felicitar o diretor-geral. Obrigada. Vou falar do documento 16.1, senhor Presidente. Portanto, as Seychelles não foram poupadas com as pandemias e as Seychelles continuam a registrar no GLAS e participando nos inquéritos de detecção. Há memorandos de entendimento que foram assinados por diferentes ministérios para a abordagem uma só saúde e melhorar a saúde humana, animal e ambiental. Também criamos mecanismos de luta contra a resistência aos antimicrobianos com pacotes afins. Contudo, apelamos para uma maior ênfase à educação, à regulação, para prevenir a venda de medicamentos sem receitas, a inclusividade dos provedores nos planos de ação de luta contra a resistência aos microbianos. Também é necessário operacionalizar os programas e incluir essa resistência aos antimicrobianos nos serviços gerais para fortalecer a monitorização. É imperioso que nós fortaleçamos a nossa atenção para limitar as infecções e promover a proteção dos pacientes e a qualidade de cuidados, priorizando a vigilância de infecções. Teremos sistemas mais resilientes no futuro. As Seychelles continuam empenhadas em relação a esta estratégia de implementação, regulação e liderança. Obrigado, senhor Presidente. Obrigado. Burkina Faso, seguindo-se Angola. Obrigado, senhor Presidente. Vamos intervir em relação ao ponto 16.13. A delegação do Burkina Faso felicita o secretariado pela pertinência do seu relatório, que realça a importância da capacitação das comunidades para os cuidados primários, a cobertura universal, os ODS e a segurança alimentar. No quadro da implementação da estratégia regional para o envolvimento comunitário 2023-2030 na região africana, o Burkina Faso adotou a Estratégia Nacional de Saúde Comunitária 2024-2028
que saiu de um plano de ação trienal para fortalecer a governação, profissionalizar a oferta comunitária, acelerar a digitalização e melhorar o acompanhamento e a monitoração, assim como a mobilização de recursos. Nesta dinâmica, vários progressos foram registrados: o recrutamento de 32 mil agentes comunitários e a sua colocação no território, incluindo em zonas inseguras e em meios periurbanos. A implementação da extensão da plataforma e saúde eletrônica, com a participação comunitária e reforço do sistema de informação, a revisão regular do desempenho e a adoção de uma estratégia nacional de mobilização de recursos para um orçamento de 287 mil milhões. Em perspectivas, nós estamos a prever acelerar a uniformização das ferramentas e ter uma segurança perene com os parceiros. Para terminar, tomamos nota do relatório e reafirmamos a disponibilidade do Burkina Faso para prosseguir a sua cooperação com a OMS para uma implementação eficiente desta estratégia. Obrigado. Angola tem a palavra, seguindo-se a República Sul-Africana. Presidente da sessão, eu vou falar do ponto 16.7. Começaria por dizer que em Angola o sistema de saúde é universal para responder às necessidades da população e colocar as pessoas no centro da nossa atuação. Temos expandido infraestruturas de saúde modernas de 3 níveis de atenção do Serviço Nacional de Saúde, tendo passado de 2.612 unidades sanitárias em 2017 para 3.355 até o primeiro semestre de 2025, priorizando os cuidados primários de saúde com mais de 50% de novas unidades. Aumentamos em 46,1% a força de trabalho desde 2017. Iniciamos um amplo projeto de especialização que visa formar até 2028 cerca de 38 mil quadros de setor da saúde nas várias categorias profissionais, com prioridade para a medicina geral e familiar e saúde pública, visando acelerar progressos no alcance da cobertura universal. Estamos a aproveitar a transformação digital. Por outro lado, estamos também a aumentar o financiamento e as políticas do setor da saúde. Fizemos progressos significativos na redução da taxa de mortalidade neonatal infantil menores de 5 anos, de acordo com o último inquérito de indicadores múltiplos de saúde. O nosso esforço conduzirá à diminuição da mortalidade neonatal de 24 a 16 mortes por 1.000 nados vivos, da mortalidade infantil de 40 para 32 em 1.000 nados vivos e da mortalidade de crianças menores de 5 anos de 68 para 52 em 1.000 nados vivos. Angola mantém-se, pois, comprometida com o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde que sirva e proteja todos sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado. A República Centro-Africana, seguida do Senegal. Senhor Presidente, vamos intervir em relação ao ponto 16.1. A República felicita o Secretariado pela qualidade do relatório apresentado e saúda os progressos registrados na implementação de planos de ação nacionais para combater a resistência aos antimicrobianos na região africana. A nível nacional, a realizar-se-á registrou progressos, sobretudo a elaboração de um plano de ação orçamentado, luta contra a resistência aos antimicrobianos, a integração do país no Sistema Mundial de Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos e a organização de um seminário nacional sobre a governação desta resistência. A OMS é convidada a reforçar o seu apoio técnico para acelerar a implementação eficaz deste plano de ação. A RCA reafirma o seu apoio às medidas propostas e encoraja todos os Estados-membros a adotá-las para que juntos possamos trabalhar para um futuro em que os antimicrobianos continuem a salvar vidas. Obrigado. Senegal, seguido do Quênia. Obrigado, senhor presidente. O Senegal gostaria de declarar
Em relação ao ponto 16.7, felicitamos o secretariado pela elaboração deste quadro para o desenvolvimento do sistema de saúde para a cobertura universal. Nós aspiramos a uma cobertura universal de saúde e, assim, elaboramos uma estratégia para financiar a saúde para uma cobertura universal para o período 2017-2022. Esta estratégia permitiu melhorar a cobertura em 49% em 2017 a 52% em 2021. Quanto a centros de qualidade, há serviços de qualidade que passaram de 47% em 2017 a 49% em 2019, em conformidade com a visão do chefe de Estado. Para um Senegal próspero, o eixo 2 da Agenda de Transformação de 2050, há uma nova estratégia de desenvolvimento que foi elaborada, tendo em conta as seguintes orientações: melhorar a disponibilidade de serviços de qualidade, promoção de um sistema inclusivo de proteção contra o risco financeiro devido a doenças com seguro obrigatório, reforço de intervenções multissetoriais na gestão dos determinantes da saúde, mobilização de recursos financeiros e fortalecimento da governação. Convidamos, assim, o Comité Regional a tomar nota do relatório, encoraja a OMS a apoiar os países para a implementação das atividades identificadas e das recomendações formuladas. Obrigado pela vossa atenção. Quênia, seguido do Togo. Obrigado, senhor presidente. O Quênia vai apresentar o ponto 16.7 sobre a cobertura universal da saúde. O Quênia gostaria de apresentar os seus progressos de acordo com a visão da OMS como pilar central na transformação do país 2022-2027, paralelamente à agricultura, a habitação e a transformação e economia digital. As reformas estão a ter em curso. Em 2023, o Quênia criou 4 novas leis, o que cria a Autoridade de Saúde Social. Esta autoridade implementou 23 membros com seus dependentes que recebem subsídios. Em junho de 2025, criamos o LIPA Polepol, isso é pagar lentamente, iniciativa lançada para fundos livres de juros para o seguro social com períodos flexíveis de reembolso. Orgulhamos-nos pelo Fundo da Saúde Social e garantir que cuidados abrangentes com inovações digitais como registros digitais, estamos a fortalecer o financiamento para navegar a transição de doadores, como exemplificou a retirada da USAID. Com reformas serão lideradas pela redução de despesas diretas e melhorar os resultados da saúde materno-infantil para uma cobertura universal. Há cobertura de seguros e queremos promover sistemas de saúde resilientes. Togo, Nigeria. Togo, seguido da Nigéria. Declaração do Togo em relação ao ponto 16.5. Obrigado. O Togo felicita ao secretariado pelos progressos, a gestão da saúde, dos distúrbios mentais e o consumo de estupefacientes em cuidados de saúde pública. O sistema de informação sanitária de saúde mental e os distúrbios mentais e neurológicos no Togo, as perturbações mentais é um problema principal. Desde 2021, a prevalência houve um aumento de 3,5% e 9,7% entre 7 a 14 dias. E a prevalência dos distúrbios mentais no seio da população em 2002 mostrou uma prevalência de 37,7%, principalmente por causa do uso de substâncias psicoativos, e o risco eleva-se a 15%.
e há perturbações de ansiedade. O Togo adere às próximas etapas e a visão de uma África em que se presta atenção à saúde mental e à identificação de pessoas que sofrem destes distúrbios, tendo em conta cuidados de custo baixo. O Togo adota o relatório. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir a Nigéria. Obrigado, senhor presidente. A Nigéria apresenta uma declaração em relação ao ponto 16.2. Felicitamos o escritor regional pela sua liderança para promover a estratégia para a regulação das inovações. O relatório da última reunião apresenta metas ambiciosas, incluindo a criação do sistema de patentes nacional que permite a flexibilidade do TRIPS e o fortalecimento de mecanismos reguladores para acelerar a maturidade da inovação e vias para a intensificação da inovação. Nós demos passos decisivos para nos alinharmos com estas prioridades regionais. Como parte do nosso compromisso, através de esforços coordenados, inauguramos um comitê interministerial de investigação e inovação no dia 17 de abril de 2025, sob a presidência do vice-presidente da República Federal da Nigéria, com representação de 12 ministérios e setores importantes. Em segundo lugar, para manter estas inovações, a Nigéria está a implementar um roteiro alinhado com as prioridades emergentes. A Nigéria priorizou as cadeias de valor do cuidado de saúde com uma iniciativa presidencial sobre a cadeia de valor acrescentado. A Nigéria reconhece o papel fundamental do acordo TRIPS para moldar o acesso às tecnologias. A Nigéria continua empenhada para, com a visão regional de alcançar os sistemas de saúde. Apelamos à OMS, aos parceiros, aos Estados-membros para continuar a apoiar os países, acelerando o alinhamento das leis nacionais e tratados com o TRIPS para acelerar a inovação. A inovação e a regulação são importantes para a segurança sanitária de África. Estamos prontos para trabalhar que até 2030 a África não seja apenas um consumidor, mas um produtor de inovação. Ghana, depois RDC. Obrigado, senhor presidente. O Ghana agradece pela oportunidade de contribuir na discussão em relação ao ponto 16.1. Nós felicitamos o secretariado pelo relatório técnico e manifestamos o apreço pelos progressos alcançados. O Ghana registrou progresso na implementação de intervenções de forma integrada e com um plano orçamentado que está alinhado com o plano de ação mundial de luta contra a resistência aos microbianos. Nós temos 3 laboratórios de referência com capacidade para teste de suscetibilidade em relação a bactérias importantes. Estamos a participar ativamente na detecção da resistência aos microbianos, demonstrando um compromisso de monitorização sistêmica desta resistência. Para fortalecer a liderança em relação às atividades ligadas a esta resistência, há uma estrutura governamental com papel definido e responsabilidade em relação à saúde humana, animal, ambiental e setores afins que permitem uma colaboração aos antimicrobianos. O Ghana propõe o melhoramento das infraestruturas laboratoriais, recursos de diagnóstico, melhoramento de recursos humanos. 2, promover a institucionalização de programas de liderança de luta contra a resistência aos microbianos e alavancagem e integração de tecnologias digitais de uma só saúde, com uma vigilância integrada e um quadro de resposta para fortalecer eficiências e sustentabilidade. 4, mobilizar recursos e integrar as intervenções com orçamento que permita ações permanentes. Tomamos nota das ações propostas e das recomendações contidas no documento. Obrigado, RDC, seguida da Gâmbia.
Obrigado, Sr. Presidente. A RDC agradece ao Secretariado pela qualidade do relatório sobre a situação de implementação do plano estratégico para reduzir o duplo fato da malnutrição em África. Lembramos que a situação da malnutrição continua a ser preocupante nos países, apesar dos esforços governamentais. O inquérito demográfico de saúde de 2005 mostra uma prevalência de 47,8%, enquanto que há muitas crianças que sofrem este problema de malnutrição. Há um plano multissetorial sobre a nutrição para que a RDC seja um país em que todos mereçam uma melhor nutrição e haja um capital humano para promover o desenvolvimento econômico até 2030. A RDC assumiu o compromisso de implementar inovações que devem apoiar este plano, sobretudo o aumento de recursos internos para a aquisição de meios para melhorar a nutrição, a integração de atividades de nutrição com base na vacinação, sobretudo durante as campanhas em massa, a implementação de uma lei sobre os princípios fundamentais referentes à segurança alimentar e nutricional e a abertura de cantinas escolares. É necessário notar que, à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2022, o chefe de Estado, o presidente Félix Antoine Tshisekedi, falou do impacto da malnutrição no seio da população e apresentou uma declaração para a redução da malnutrição crônica em África. Paralelamente a 6 outros Estados-membros, em parceria com o BAD, entre outros. Especificamente, os chefes de Estado assumiram o compromisso de reduzir a malnutrição crônica à volta de 32% até 2030, com uma abordagem multissetorial. Estamos convencidos de que, graças ao compromisso Gâmbia, seguida de Moçambique, a RDC poderá combater este duplo fardo da malnutrição. Apoiamos e adotamos o relatório do secretariado. Obrigado, senhor presidente. A Gâmbia quer comentar em relação a 16.3. A nossa delegação gostaria de agradecer ao secretariado da OMS por elaborar este relatório sobre a revisão intercalar da PEN Plus na África Região. Como este relatório indica, notamos com preocupação o fardo crescente de falta de capacidade nos países para gerir as doenças não transmissíveis em estabelecimentos de referência. Também notamos progressos registrados na região em relação à adaptação e ao uso do protocolo padronizado para doenças não transmissíveis graves e a formação de profissionais. Também concordamos com os desafios identificados que impedem a implementação da PEN Plus e devido a insuficiência de recursos humanos e financeiros, assim como sistemas de saúde sobrecarregados e fracos. Mesmo assim, a Gâmbia instituiu medidas para fortalecer capacidades para a gestão de doenças não transmissíveis graves em centros de encaminhamento e implementar protocolos de tratamento padrão. O ministro da Saúde também estava a trabalhar com outras entidades para melhorar a sensibilização em relação a estas doenças não transmissíveis. Com o apoio do CDC, também elaboramos um plano de ação orçamentado. Contudo, tendo em conta os desafios e o contexto, queremos exortar a OMS para que apoie os Estados-membros para fortalecerem os sistemas e possam gerir melhor as doenças não transmissíveis. Há 3 áreas de enfoque. Serviços integrados para as doenças previstas na PEN Plus para todos os níveis, participação comunitária e priorização, melhorar o acesso a medicamentos essenciais e a diagnóstico para estas doenças. Em conclusão, a Gâmbia tomou nota deste relatório e apoiamos a sua adoção. Obrigado. Moçambique tem a palavra. Muito obrigado pela palavra. Queremos felicitar a qualidade do documento, ponto 16. A lei de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos
e de saúde para o uso humano. Está em revisão, particularmente a criação. Criamos a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, uma entidade com funções de regulação, supervisão e sancionamento na área de medicamentos e outros produtos de saúde para uso humano em Moçambique. A revisão serviu como uma oportunidade para a criação de vários documentos normativos com enfoque para o regulamento de autorização de introdução no mercado de medicamentos e produtos de saúde, regulamento de ensaios clínicos, regulamento de exercício da profissão e inspeção farmacêutica. Moçambique, através da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, usando a ferramenta GBT da OMS, tem feito avaliações regulares de modo a colmatar as lacunas identificadas e permitir que o Sistema Regulatório Nacional alcance nível 3. Moçambique faz parte do procedimento de registro colaborativo CRP com a OMS, com vista ao reforço da harmonização regulamentar, e também é membro ativo da iniciativa de harmonização regional da SADC. Portanto, é nosso compromisso garantir que o sistema regulamentar farmacêutico de Moçambique, através da nossa Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, obtenha um nível de maturidade 3 do GBT com apoio da OMS. Por isso, apoiamos a adoção deste relatório do Secretariado da OMS e vamos colaborar e vamos trabalhar. Muito obrigado. Libéria, depois Madagascar. Obrigado, senhor presidente. A Libéria gostaria de abordar o ponto 16.1. A Libéria está alinhada com a estratégia e devemos dar passos para a implementação deste plano de ação contra a resistência aos antimicrobianos. Temos um plano 2028-2032 e há um grupo de trabalho com termos de referência e pontos focais para implementar este plano. 6 sítios de vigilância foram criados, incluindo laboratórios nacionais. A Libéria registrou-se no novo sistema de vigilância de 2021 e tem estado a apresentar dados anualmente sobre a resistência aos antimicrobianos. Há um programa que foi lançado para facilitar a vigilância sobre o uso de antimicrobianos. A Libéria tem estado a participar na identificação, na avaliação para identificar lacunas. Apesar destes progressos, ainda há necessidade de aumentar a sensibilização através de campanhas trimestrais, alargar a vigilância interna, fortalecendo a capacidade laboratorial, fortalecer os processos, desenvolvendo um currículo para a formação de profissionais. A Libéria está no bom caminho para alcançar esta meta e estamos ansiosos por alcançar esta meta. Obrigado, senhor presidente. Madagascar, seguido do Burundi. Obrigada, senhor presidente. Em referente ao ponto 16.1, Madagascar felicita e aprova o relatório do secretariado. A resistência aos antimicrobianos é uma ameaça mundial que não poupa Madagascar. O meu país dotou-se de um plano de ação alinhado com o Plano de Ação Mundial da OMS, a operacionalização da plataforma Uma Só Saúde, que constitui, a partir de agora, um quadro formal de coordenação entre os setores da saúde humana, animal e ambiental. Estes esforços baseiam-se em boas práticas concretas, a padronização de técnicas de antibiogramas, controlo da qualidade, relatórios regulares na plataforma GLASS, assim como a elaboração de programas de prevenção para o controle de infecções. A saúde é usada também como espaço de partilha, contudo, os desafios continuam a ser enormes. O laboratório sofre de carência de meios e manutenção, insuficiência de capacidade para a recolha de dados sobre o consumo e o uso de antimicrobianos.
dados são parciais e incompletos. Gostaríamos de reforçar as capacidades dos nossos laboratórios com técnicas modernas, incluindo o PCR, a sequenciação e a bioinformática. Madagascar reafirma o seu compromisso na luta contra a resistência aos antimicrobianos, convencido de que só uma ação coletiva permitirá que contenhamos esta ameaça e protejamos a saúde das nossas populações na região. Obrigado. Burundi, seguido de Eswatini. Obrigado, Sr. Presidente. O Burundi quer saudar e felicitar. Peço desculpa, estou a referir-me ao ponto 16.3 sobre a refeição intercalada Penplaça. E o Burundi quer felicitar a OMS pela qualidade do documento que nos foi apresentado, que destaca os desafios principais que são a causa principal da mortalidade e morbidade no nosso país. As doenças cardiovasculares, os cancros e outros têm acesso a tratamento limitado, e depois temos outras doenças causadas por acidentes rodoviários, e face a esta situação, Burundi afirma o seu engajamento a adotar as ferramentas da OMS no domínio da saúde primária e também nos tratamentos primários e importantes para o cancro, e também reforçar as capacidades do pessoal de saúde, ao também reforçar a nossa formação em linha para os nossos profissionais de saúde. O Sr. Presidente do Burundi reitera a sua vontade de trabalhar em sinergia com outros países da OMS para assegurar à nossa população os serviços integrados, sobretudo no que respeita às doenças não transmissíveis. Eswatini e depois Etiópia. Refiro-me ao ponto 16.1. Eswatini é um dos países que reforçou a prevenção das doenças não transmissíveis e também tem vindo a trabalhar com os Ministérios da Agricultura, Turismo e Infraestruturas. Nós também desenvolvemos um plano estratégico em 2017 para monitorizar a implementação da nossa estratégia de resistência aos antimicrobianos. Isto também estamos a implementar também a monitorização da utilização e consumo de antimicrobianos nas nossas clínicas distritais, e pretendemos contribuir para a coordenação e vigilância no que respeita à resistência aos antimicrobianos. Agradecemos o relatório e gostaríamos de recomendar a expansão dos programas de sensibilização e educação neste, reforçar também as capacidades do laboratório para a integração da resistência aos antimicrobianos nos nossos currículos de ensino. Obrigado. Obrigado, Etiópia. Obrigado, Sr. Presidente. Tendemos fazer uso de palavra quanto ao ponto 16.1 e 16.2, e a Etiópia também saúda os relatórios que foram apresentados e também a identificação pelo Escritório Regional dos desafios, das lacunas e dos planos estratégicos. A Etiópia também tem o plano estratégico contra as doenças zoonóticas e a resistência aos antimicrobianos,
como programa emblemático através da nossa estratégia nacional de alimentação. Nós também estamos a lograr progressos no sentido de promover a saúde infantil e a nutrição. O nosso primeiro-ministro também está liderado uma campanha e neste domínio a Etiópia plantou 15 milhões de árvores só no último ano. E também uma estratégia para a saúde e saneamento e também introduzimos a circulação humana com dias onde não é permitida a circulação motorizada. Continuamos a enfrentar desafios, a saber, a nível do financiamento e a coordenação a nível de todo o país. E aí pretendemos trabalhar não só com a OMS, como outros parceiros. E por último, se permite, Sr. Presidente, quero agradecer ao Comitê Regional e assim, Sr. Presidente, e a todos na mesa, por terem escolhido a Etiópia para acolher a próxima sessão do Comitê Regional e então são muito bem-vindos ao vosso lar em África. Muitos parabéns, Etiópia. Obrigado. Passo a palavra agora aos observadores, começando com os Estados-membros da região e depois a ONU e outras organizações que queiram comentar e, por favor, refiram-se ao documento em relação ao qual querem comentar. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer que o IAEA apoia os planos do controlo do cancro no seu plano no ano 2024 e 2025, trabalhar com a OMS para prestar assessoria a Eswatini, Madagascar, Moçambique, Nigéria, Ruanda e República Unida da Tanzânia para promover os controlos e necessidades de tratamento do cancro. Também patrocinamos um profissional de controlo do cancro para participar Fórum Internacional do Cancro e também no sentido de desenvolver técnicas para o tratamento de crianças e também harmonizar o programa para o tratamento de humanos e o tratamento humano e sobretudo de crianças. Muito obrigado. Entendo que vários atores não estatais pediram para comentarem sobre este ponto da ordem do dia e são agora convidados a fazê-lo. Tenho então a Federação Internacional e FMSA. Senhor Presidente e distintos delegados, é com muito orgulho que trabalhamos com instituições que trabalham no domínio do desenvolvimento de medicamentos no continente e também promovemos a investigação e desenvolvimento. O importante aqui é o acordo de TRIPS e exortamos os países a implementá-lo. Também apoiamos a operacionalização do AMA. Conforme o cargo das doenças não transmissíveis aumenta, a nossa resposta, então, vai ditar a eficácia daquilo que fazemos e estamos aguardando poder trabalhar com a AFRO e os Estados parceiros. Obrigada.
Uniting to combat NTDs. Tem a palavra. Uniting felicita o quadro e também felicita os esforços dos Estados-membros para a prestação de serviços. Contudo, há que prestar atenção às populações mais pobres e exortamos os Estados-membros a aumentarem o seu tratamento, sobretudo no respeito à cobertura de doenças não transmitidas e também incluí-las no pacote de serviços essenciais para uma maior equidade sanitária no continente. Responder às DNTs é um imperativo moral e nós estamos dispostos a prestar assistência. International Society of Rehabilitation Medicine. Muito obrigado, Sr. Presidência. A Sociedade Internacional da Medicina de Reabilitação, membro da Aliança Internacional da Medicina da Reabilitação, quer felicitar o relatório apresentado e também exortamos a integração da reabilitação nos pacotes de PEN Plus e os serviços que são prestados nas clínicas. Um recurso importante para prestar serviços de reabilitação aos doentes para evitar complicações e para poderem continuar a participar na comunidade de acordo com o seu pleno potencial. Drugs for Neglected Diseases Initiative. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa iniciativa quer, então, felicitar os esforços dos Estados-membros neste domínio e queremos também felicitar e exortar os Estados-membros a desenvolverem e implementarem planos nacionais neste domínio. Nós apelamos ao maior investimento em investigação e desenvolvimento, visando infecções resistentes aos medicamentos, especialmente as que afetam populações vulneráveis, incluindo crianças e pessoas com doenças tropicais negligenciadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliança NCD, quanto à Agenda 16.9, a taxa de mortalidade é sempre mais elevada do que a média mundial e a taxa de mortalidade por estas doenças é mais elevada do que jamais. As doenças não transmissíveis devem ser integradas no nosso programa de trabalho. E lamentamos que a declaração política tem vindo a ser enfraquecida. E nós então apelamos aos Estados-membros no sentido de mobilizarem a liderança política, a operacionalizar bem respostas multissectoriais, reforçar os serviços a nível primário, terem prioridade a políticas de prevenção intergovernamentais. Muito obrigado. International Federation of Medical Students Federation, refiro-me à Agenda 16.5. Senhor Presidente, nós sublinhamos a necessidade de finalizar a estratégia para a saúde mental e a sua implementação. A saúde mental é importante para o bem-estar das nossas comunidades e também exortamos os Estados-membros a alargar os seus serviços e que os integrem nos cuidados primários para cobrar o estigma e o silêncio, introduzir programas que salvaguardem e protegem o bem-estar das nossas
gerações futuras para proteger contra a deslocação, a desigualdade e violência. Devemos poder dor em bem-estar através da nossa cobertura de saúde. A Aliança Africana de Controlo do Tabaco, muito obrigado, Senhor Presidente. A Aliança constata com preocupação a falta de recursos para o bem-estar sanitário em África e sobretudo no controlo do tabaco. E então apelamos aos Estados-membros para impor impostos superiores sobre os produtos de tabaco, mas também utilizar algumas das receitas fiscais no setor da saúde. Os impostos sobre os produtos prejudiciais não são aplicados na área da saúde. As Filipinas é um exemplo perfeito em como o setor da saúde pode ser transformado através de uma tributação apropriada e utilização desses recursos a bem da população. Movendi International, muito obrigado, Senhor Presidente. Felicitamos o progresso quanto à saúde pública na região. Contudo, também estamos muito preocupados em relação ao fardo de TNT e também o problema das mortes causadas pelo abuso do álcool. Em 2010 até 2019, as doenças causadas pelo álcool têm vindo a aumentar. O abuso do álcool é uma crise de saúde mental em África que afeta os nossos jovens, o capital humano, e requer um investimento urgente em soluções, também impedindo a publicidade em relação ao álcool e assegurar o acesso aos serviços de tratamento. Exortamos a OMS para dar prioridade ao reforço dos sistemas neste domínio. Obrigado. A Federação contra a Obesidade, relativamente ao ponto 16.9, quer felicitar o relatório e quer sugerir também exortar a integração do combate à obesidade nos programas de saúde. E sabemos que as políticas de prevenção por si só não serão suficientes. Sabemos que diabetes também leva a outras doenças. A obesidade também leva a outras doenças como a diabetes e outras. Alguns países na região estão a começar a integrar a obesidade nos seus sistemas de saúde primária e é importante que esse tratamento, esse atendimento esteja centrado no doente e que não provoque estigma. Estes serviços são essenciais e devem ser integrados na saúde primária antes que se torne numa epidemia. Senhor Presidente, distintos delegados, quanto ao ponto da nossa agenda, ponto 16.9, a Federação Mundial do Coração quer saudar o quadro regional para integrar as DNTs nos serviços de saúde primária. Contudo, constatamos que nenhum dos marcos foram concretizados. A hipertensão é o fator de risco mais importante para as doenças cardiovasculares e apelamos aos Estados-membros para expandir o tratamento e o atendimento às doenças cardiovasculares a mais 500.000 pessoas e criar também um financiamento sustentável para os DNTs e para reforçar então o tratamento a nível primário.
Ape. Obrigado, Senhor Presidente. Distintos delegados, em nome da Help Aid International Global Network, felicitamos os serviços descentralizados. Contudo, a revisão intercalar explica bem que sem intervenções urgentes, milhões de pessoas ficam para trás. Temos que impedir o aumento das doenças não transmitíveis até ao ano 2030. Através de sistemas de informação, exortamos os Estados-membros para incluir os cuidados de doenças não transmissíveis nos seus serviços de saúde e que investam em dados. Obrigado, não vejo mais nenhum pedidos. Vamos agora continuar com o ponto 16, relativamente aos documentos de informação. Queria pedir que indicassem a qual se querem referir e dizer os vossos comentários, e refiro-me aqui ao pilar 2, melhor proteção contra emergências sanitárias para mais mil milhões de pessoas, pontos 16.10 e 16.11 da ordem do dia. Queria pedir aos Estados-membros que pretendem comentar que então levantem as suas placas, se faz favor. Nigeria, followed by Central African Republic. Nigéria, seguida da República Centro-Africana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Refiro-me ao ponto 16.10, relatório de progresso sobre o quadro para o Fundo Africano para as emergências de saúde pública. E Nigéria agradece a oportunidade para poder oferecer a sua perspectiva sobre o Fundo para a Saúde Pública no mundo interconectado. A complexidade dos serviços aumenta. Na Nigéria, as múltiplas ameaças frisam então a necessidade de haver sistemas capazes de dar resposta com ferramentas como a ferramenta para avaliação do risco e também a ferramenta com informações para a resposta, e também temos um plano de preparação e resposta, comitês para preparação e resposta, e também um sistema de análise da nossa preparação a respostas, como também um plano logístico, centros operacionais também para fazer face a emergências, e também o acompanhamento e maior responsabilização financeira. A Nigéria, então, apela a mais investimentos nos sistemas de preparação e institucionalização de ferramentas de monitorização e também da colaboração, e apelamos à OMS que também e o financeiro aos Estados-membros. Muito obrigado, República Centro-Africana, depois Angola. Obrigado, Sr. Presidente, Excelências, meus senhores e minhas senhoras.
então quero felicitar o documento 4 da Estratégia Mundial de Prevenção e Luta contra a Cólera, que se tornou uma epidemia. A epidemia atual nos países da África Central é marcada pelo facto de que os 5 países limítrofes da República Centro-Africana são países que sofrem surtos de cólera. A epidemia da cólera de 2016 levou a uma taxa elevada de mortalidade e então os surtos da cólera continuam a ser bastante elevados. E há então que levar a cabo ações multissectoriais, trabalhando com o Ministério responsável pela água, saneamento, higiene e outros, para nos prepararmos contra os vários desafios que enfrentamos, passando pela revisão dos planos preparatórios baseados nos cenários atuais e os riscos de 2025. Também a atualização das ferramentas de comunicação, a formação dos prestadores de serviços de saúde, a prevenção e o controlo das infecções, o fornecimento de materiais médico-higiênicos e sanitários, também levar a cabo exercícios de simulação de trabalho com OMS e parceiros. Angola tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. O Fundo Africano para as Emergências de Saúde Pública, queria aqui reiterar que estou a falar do ponto 16.10, tem-se afirmado como um instrumento indispensável para a resposta imediata e coordenada às emergências de saúde que afetam a nossa região com frequência e intensidade alarmante. O progresso relatado neste documento é encorajador e revela uma maturação significativa do mecanismo em termos de capacidade técnica, gestão financeira e impacto nos países. Surto de cólera, que é desde 7 de janeiro de 2025. E na proteção das populações mais vulneráveis. Este exemplo concreto ilustra a importância vital do fundo plenamente funcional, suficientemente financiado e ágil na sua atuação. A nossa experiência e cooperação técnica eficaz podem salvar vidas, reforçar resiliência nos sistemas de saúde dos nossos países. Neste contexto, reitero o compromisso do governo de Angola com os princípios orientadores do fundo, bem como a sua sustentabilidade a longo prazo. Encorajo todos os Estados-membros aqui presentes a reforçarem o seu engajamento neste mecanismo essencial. Agradeço à OMS Regional para a África pela sua liderança técnica, a equipa do fundo pelo profissionalismo e dedicação e aos parceiros multilaterais pelo apoio contínuo das iniciativas africanas de saúde pública. Muito obrigado. Togo, seguido do Malawi. Obrigado, Sr. Presidente. A declaração do Togo relativamente ao ponto 16 do progresso sobre o quadro para o Fundo Africano para as Emergências. Queremos felicitar o secretariado pela qualidade deste documento relativo ao quadro para a preparação para as emergências. O nosso país também quer as contribuições dos Estados-membros e o que ação para o fundo mais de $1 bilhão dos Estados Unidos que atividades vitais de combate
surtos de cólera e também a crises decorrentes das cheias. Contudo, persiste um déficit poder responder em situações de urgência e de emergência. Na ausência também de um comitê de acompanhamento, nós também temos em recorrer ao fundo. E o Togo tomou nota deste relatório e agradeço ao Sr. Presidente. Malawi RDC. Obrigado, Sr. Presidente. O Malawi refere ao 1610, Fundo Africano para a Emergência. Reafirmamos o nosso apoio ao fundo porque é um mecanismo vital para respostas em tempo útil em África. O Malawi até agora recebeu cerca de 1,6 milhões de dólares deste fundo, o que permitiu responder a emergências que vivemos. Também felicitamos o grupo técnico por ter realizado a avaliação dos pedidos de avaliação, garantindo que haja um desembolso de fundos muito necessários. Este déficit de financiamento continua a minar a nossa atividade. Notamos que o Malawi tem atrasados de 103 milhões, mas até agora contribuímos 138 milhões de dólares. Em conclusão, o Malawi continua empenhado para regularizar os seus atrasados, reconhecendo o papel que o fundo tem para salvaguardar a segurança sanitária regional e internacional. Obrigada. RDC, depois Ghana. Obrigado, Sr. Presidente. A República Democrática do Congo aprova o quadro regional para a implementação da Estratégia Mundial de Luta contra a Cólera 2018-2030 na região africana da OMS e agradeço por isso. A cólera continua a ser um grave problema de saúde pública no meu país e tem proporções epidêmicas. Na primeira semana deste ano, houve mais de 48 mil casos de cólera, com 1.400 mortes e uma mortalidade de 4% que está acima de 1% recomendados. A maior parte do meu país está afetado. Há uma resposta eficaz contra a cólera que exige uma abordagem multissetorial. O meu país dotou-se de um plano para a eliminação da cólera 2023-2027. Para fazer face a este problema, a RDC criou um programa de luta contra a cólera e as diarreias desde 2017, que além dos cuidados dos casos, também há atividades de prevenção clássica que estão relacionadas com o melhoramento do acesso à água, higiene e saneamento, sensibilização, comunicação de risco e vacinação. Para a presente epidemia, o meu país tem um plano de preparação e de respostas que está a ser executado, elaborado ao nível dos centros de operações de urgência, com um realce sobre a estratégia Rio Sem Cólera. Este plano exige um envolvimento do governo e de parceiros numa abordagem multissetorial. A RDC agradece vivamente aos diferentes atores, incluindo a OMS, pelo acompanhamento tanto técnico como financeiro na luta contra a cólera. Obrigado. Ghana, depois Zâmbia. Mr. Chair. Senhor Presidente, a Gâmbia gostaria de comentar em relação ao ponto 1611.
Agradecemos ao diretor regional pelo relatório abrangente sobre a implementação do quadro da estratégia mundial para a prevenção e a luta contra a cólera 2018-2030. Reconhecemos e felicitamos os feitos conseguidos, que são um reflexo do nosso compromisso para promover esta agenda. Ao mesmo tempo, reconhecemos os desafios definidos no plano e apoiamos as ações para acelerar a implementação do quadro. É verdade que estes progressos são positivos. É importante realçar que a meta 3 deste relatório para garantir monitorização e avaliação num quadro regional, só há 39% de realização. Este desafio reafirma a urgência da implementação das ações propostas no relatório. Na Gâmbia, iniciamos passos com base nestas recomendações. Criamos 329 latrinas resistentes ao clima e 1.600 latrinas melhoradas em lares para prevenir a defecação ao ar livre. O objetivo é reduzir a defecação ao ar livre de 4% a 1%. Nós levamos a cabo uma análise como parte da avaliação conjunta. Esta avaliação vai culminar num pacto presidencial que será um compromisso para melhorar a água, a higiene e o saneamento. Reconhecemos que a Moçambique tem a palavra. Obrigado. Moçambique tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. Gostaríamos de comentar o ponto 16.10, atendente ao Fundo Africano para as Emergências de Saúde Pública. Moçambique recebeu cerca de $500 mil americanos. Este fundo tem contribuído de forma significativa para o fortalecimento da nossa capacidade de resposta às emergências de saúde pública. Essenciais, como epidemiologistas, técnicos de medicina preventiva, técnicos de laboratório, profissionais de saúde comunitária, fortalecendo cada vez mais a nossa resposta técnica e operacional às crises. Este financiamento tem sido fundamental na aquisição de medicamentos, insumos médicos, equipamentos de proteção individual e na instalação de infraestruturas provisórias, como tendas de isolamento que aumentam a capacidade de resposta hospitalar e contenção dos surtos. Salvamos muitas vidas com este fundo em Moçambique. Por isso, o Fundo Africano de Emergência estimula a criação de planos de contingência, protocolos e tratamentos contínuos, fortalecendo a cultura de preparação e resposta a futuras emergências sanitárias, pelo que tomamos nota do relatório do secretariado, bem como dos próximos passos aqui propostos. Agradecemos o apoio contínuo da OMS em Moçambique. Apoiamos positivamente a sua adoção. Muito obrigado e vamos trabalhar. Não vejo nenhum outro. Não, há um aí. Qual é o país? Não vejo nenhuma placa levantada. Não, há uma aí, é o Quênia. Tem a palavra. Obrigada. Gostaria de abordar o ponto 16.11. O Quênia alinha-se sempre com as aspirações da Estratégia Mundial para a Cólera 2018-2030 na região africana e a implementação desta estratégia. Nós temos um ponto focal para a cólera e um plano de eliminação da cólera em conformidade com as diretrizes do grupo de trabalho. O país fortaleceu a sua resposta de detecção, investindo em centros operacionais e
equipas de gestão de incidentes, a implementação da vigilância integrada, a formação de trabalhadores da linha da frente e equipas de resposta rápida, melhoramento da cadeia de abastecimento. Também estamos a preparar as nossas comunidades para participar na prevenção da cólera. Há progressos que foram registrados, devemos notar, contudo, que recebemos eventos no continente, incluindo insegurança e eventos de clima extremo em muitos Estados-membros que poderão inverter estes ganhos. Isto exige que haja dedicação através da estratégia mundial para realçar o custo humano e desenvolvimento da cólera. Tendo em conta o universo de financiamentos, a OMS e os parceiros deverão criar sistemas mais inovadores para financiar a prevenção da cólera. A redução do risco é fundamental para reduzir o impacto da cólera e garantir que as comunidades tenham conhecimento necessário. Também devemos fortalecer o acesso a contramedidas médicas. Apoiamos o relatório e felicitamos o secretariado. Obrigado, Quênia. Foi o último. Vou agora dar a palavra aos observadores, começando pelos Estados-membros de outras regiões, ONU e outras ONGs. Para comentar sobre este relatório, indiquem a que ponto é que se vão referir. Não vejo nenhuma indicação de querer pedir a palavra. Obrigado. Vamos agora convidar comentários em relação ao pilar 3, melhor saúde e bem-estar para mais 1.000 milhões de pessoas. Pontos desde 16.12 até 16.14. Convido agora os Estados-membros que queiram comentar em relação ao terceiro pilar, levantando as suas placas. Está aberto o debate. Nigeria have the floor. Nigéria tem a palavra. Nigéria tem a palavra. Ponto 16.14. Relatório final sobre a implementação do plano estratégico para reduzir o duplo fardo da malnutrição na região. Reconhecemos com preocupação as conclusões do relatório sobre o fardo duplo da malnutrição na nossa região. A malnutrição, os problemas de excesso de peso excessivo e exigem coordenação e ação sustentada. Felicitamos a região pelo plano estratégico 2019-2025, que ofereceu um quadro valioso para os Estados-membros. Contudo, o relatório registra que houve progressos desiguais. Só 4 das 9 metas de nutrição foram alcançadas, sublinhando a necessidade de um novo compromisso e recalibragem estratégica. Na Nigéria, estamos a dar passos para colmatar estes esforços. Há um plano multissetorial de ação para alimentos e nutrição 2021-2025, que fortaleceu a nossa coordenação para a saúde, agricultura, educação e proteção social. Também estamos a implementar projetos como a aceleração do resultado da nutrição, que apresenta serviços de nutrição a populações vulneráveis, particularmente mulheres e crianças. Destes esforços, reconhecemos os desafios que persistem, particularmente no que diz respeito à integração de dados, a aplicação das políticas sobre alimentos. Saudamos as recomendações para alargar este plano até 2030. Apelamos para assistência técnica reforçada, fortalecimento de capacidades e investimentos em sistemas de alimentos resilientes. Continuamos empenhados em trabalhar em colaboração com parceiros regionais, a OMS e outros atores para garantir que todas as crianças africanas, mulheres, tenham acesso a uma nutrição
segura e alimentos de baixo custo. Obrigado. Togo, declaração do Togo em referente ao ponto 16.14. No Togo, há um esforço para a redução deste duplo fardo. De 2013 a 2017, a prevalência da magreza passou de 4 e houve uma redução em crianças com 25 anos, passou a menos de 2%. Contudo, 38% da população adulta tem peso insuficiente. E, por outro lado, em 2013 e 2017, há um estudo sobre este problema para a criação de um quadro jurídico favorável ao aleitamento. Para melhorar a situação do duplo fardo, da malnutrição, o Togo realiza intervenções específicas sensíveis, nutrição e lutar contra as doenças não transmissíveis. Contudo, os desafios continuam: a falta de um quadro jurídico sobre o Código de Comercialização, estruturas de leite materno, a disponibilidade de recursos financeiros e humanos qualificados e suficientes, o fortalecimento da integração das intervenções de alto impacto em matéria de nutrição no sistema de saúde, tanto no contexto de desenvolvimento como de urgente, fortalecimento da iniciativa de lutar contra doenças não transmissíveis. O Togo apoia as ações propostas e toma nota do relatório. Obrigado. A República Centro-Africana, seguida do Senegal. Senhor Presidente, a República Centro-Africana intervém em relação ao ponto 16.14. A RCA felicita o Secretariado pelo relatório sobre a implementação do plano estratégico para reduzir este duplo fardo em África 2019-2025 e saúda os progressos realizados na região. A RCA também realizou esforços em matéria de nutrição, sobretudo na criação de um Comitê Nacional Multissetorial de Segurança Alimentar e Nutricional sob a coordenação do Primeiro-Ministro e chefe do governo, a criação do Codex Alimentários, a integração dos indicadores nutricionais no DHS2. A estrutura que prevê o aleitamento materno está a ser aprovada. A RCA continua preocupada com desafios com que se confronta, como a insuficiência de recursos humanos, as dificuldades de realizar regularmente inquéritos para os quais o país solicita apoio da OMS. Finalmente, o país apoia a adoção deste relatório e as medidas propostas e encoraja os outros Estados-membros a adotá-las. Obrigado pela vossa atenção. Senegal, depois Quênia. Obrigado, senhor Presidente. O Senegal toma a palavra em relação ao 16.12. Felicitamos o Secretariado pela apresentação do relatório sobre a estratégia multissetorial para a promoção da saúde e do bem-estar em África. Na verdade, o Senegal, no quadro da implementação desta estratégia regional, elaborou um manual de formação destinado aos agentes territoriais para facilitar a adoção da abordagem. Nesta ótica, houve convênios que foram assinados com a sociedade civil, estruturas privadas de saúde, associações comunitárias, assim como fundações nacionais e internacionais para garantir uma governação sanitária inclusiva. Essas ações contribuem para a gestão da saúde no quadro da territorialização das políticas clínicas. Além disso, no quadro da implementação da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Cobertura Universal de Saúde, estamos a prever a criação de um comitê piloto para a coordenação do aspecto multissetorial da prestação de contas sob a autorização do Primeiro-Ministro. Devemos todos contribuir para a cobertura universal de saúde e garantir a sua implementação. Para terminar, o Senegal convida o Comitê a tomar nota do relatório e obrigado pela vossa amável atenção. Obrigado.
Quênia, depois Angola. Obrigada. Vou falar em relação ao 16.14. Nós solicitamos o escritório regional para o relatório final e o plano estratégico para reduzir o fardo duplo. O Quênia está alinhado plenamente com os objetivos Através do plano de ação do Quênia, nós institucionalizamos intervenções em todos os setores. Fortalecemos a aplicação do leite materno e está perspectivado, e é um modelo que permitiu a iniciação de reformas para visar alimentos não saudáveis. Estamos encorajados com os melhoramentos. A malnutrição está a reduzir e o aleitamento materno ultrapassa 70%. Integramos os indicadores regionais no nosso sistemas nacionais e intensificamos a detecção da malnutrição ao longo do ciclo de cuidados, incluindo ao nível comunitário. O Quênia apoia e aprova a extensão deste plano estratégico até 2030 e permitir que os Estados-membros continuem a implementar os seus planos. Aprovamos o apelo ao fortalecimento da liderança, ao sistema de dados e a coordenação multissetorial e a preparação contra emergências, tendo em conta os choques que afetam os ganhos nutricionais. Exortamos a OMS e os parceiros a oferecerem apoio técnico e financeiro, mesmo em tempos difíceis, aos Estados-membros, para intensificar o seu impacto, intervenções específicas ao contexto e acelerar as reformas reguladoras para melhorar o ambiente alimentar. O Quênia continua empenhado a acompanhar esse trabalho. Angola, depois Comores. Obrigada, senhor. Pelos Estados-membros, particularmente por destacar as intervenções prioritárias a médio e longo prazos e reduzir o duplo fardo da malnutrição na região africana 2019-2025. O país continua a enfrentar um duplo fardo da malnutrição, caracterizado pelo aumento da taxa de desnutrição crônica, que afeta 40% de crianças menores de 5 anos, de acordo com o inquérito de indicadores múltiplos 2023-2024. Por outro lado, o aumento do consumo de alimentos não saudáveis e altamente processados que levam à obesidade. A Angola tem vindo a intensificar ações destinadas a combater todas as formas de malnutrição, reforçando as políticas multissetoriais alinhadas com as 6 metas mundiais de nutrição que promovem o consumo de alimentos seguros, saudáveis, nutritivos ao longo da vida, com destaque para a publicação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a publicação da Política Nacional de Alimentação Escolar, a publicação da tabela de composição de alimentos e o painel dos 4 grupos alimentares, a elaboração do Código de Comercialização de Substitutivos do Leite Materno, revisão do Protocolo de Gestão Integrada à Desnutrição Aguda, com destaque na inclusão da prevenção. Apesar dos progressos vários, há vários desafios que persistem, como o financiamento limitado e o desenvolvimento do sistema de vigilância nutricional. A Angola reafirma o compromisso e conta com o contínuo apoio da OMS e outros parceiros para reforçar a liderança no desenvolvimento, implementação e aplicação de políticas e estratégias que abordem todas as formas de prevenção de malnutrição. Muito obrigado. Comores, em relação ao ponto 16.14, senhor Presidente, na União das Comores, a malnutrição tornou-se um problema de saúde pública. Nos últimos anos, há reformas multissetoriais para a nutrição e alimentação sob diferentes formas, sobretudo elaboração da Política Nacional de Nutrição e Alimentação, inquérito sobre conhecimentos, comportamento e práticos. Temos 23 centros de reeducação nutricional e
e meios ambulatórios. No país, vários progressos foram registrados no quadro da luta contra a malnutrição. A malnutrição infantil é uma das causas da morte infantil no país. Em 2012, 30% das crianças com menos de 5 anos sofriam de malnutrição crônica. Segundo o inquérito de 2002, essa taxa passou de 18,2%, enquanto a malnutrição diz respeito a 5,1%, contra 11% em 2012. Por outro lado, 17,5% dos recém-nascidos têm pouco peso, contra 23% em 2012, o que aumenta a sua vulnerabilidade às doenças. Registraram-se progressos no aleitamento materno exclusivo, com uma taxa vai para cima de 12,% a 22 em 2022. A alimentação dos recém-nascidos é insuficiente em qualidade e diversidade. Há campanhas anuais de identificação de malnutrição, desparasitação de crianças. Apesar destes esforços, há desafios que persistem. A causa desta situação inclui a pobreza das famílias, as práticas alimentares, o acesso limitado aos serviços de saúde e o fraco nível de educação das mães e as convicções culturais. A funcionalidade limitada destes centros também com a ausência de uma luta contra a escassez de peso. Gâmbia. Obrigado, senhor presidente. Em nome da Gâmbia, gostaria de felicitar o escritório regional da OMS por este relatório oportuno sobre a implementação do plano estratégico para a redução do duplo fardo da malnutrição na região. Nós saudamos os progressos registrados, particularmente a adoção de leis alinhada com o Código de Leite Materno por 34 Estados-membros. Gostaríamos de comunicar que temos uma taxa de leite materno de 53% no âmbito da meta de 70%. Para combater a malnutrição, continuamos a colaboração com parceiros locais e internacionais e implementamos intervenções, incluindo a elaboração de diretrizes contextualizadas para promover hábitos alimentares saudáveis ao longo do ciclo de vida. Confecção de alimentos a nível comunitário, melhorados, e intensificar as intervenções com aleitamento materno exclusivo, mudança de comportamentos para crianças bem nutridas, integração da educação sobre a nutrição nas escolas e fortalecer os conhecimentos dos profissionais. A vigilância continua a ser algo importante. Há intervenções que melhoraram significativamente para a detecção precoce da malnutrição. Também investimos em interações públicas, trabalhando com líderes religiosos e comunitários para promover o aleitamento materno e melhorar as práticas alimentares para crianças. Madagascar, seguindo-se de Moçambique. Obrigado, senhor presidente. Madagascar felicita e aprova o tratado pelo secretariado. Sentimos-nos orgulhosos pelo movimento Scaling Up Nutrition e há compromissos durante a cimeira sobre a nutrição e a assinatura de um pacto. A nossa abordagem é multissetorial, sob a liderança do Gabinete Nacional de Nutrição. Temos trabalho feito nos centros de cuidados primários e melhoramento da água de saneamento. Foram criados centros dedicados à nutrição e acompanhamento do crescimento, tendo em conta práticas essenciais como o aleitamento e a verificação dos micronutrientes. Exploramos soluções inovadoras, sobretudo candidatando-se ao Child Nutrition Fund com apoio do Banco Mundial. Estamos conscientes dos desafios, dependemos do financiamento externo, há um déficit orçamental e dados limitados e uma vulnerabilidade aos impactos climáticos. Para o futuro, vamos reforçar a integração da nutrição na consolidação dos sistemas alimentares para melhorar a diversidade e a resiliência climática, melhorar o sistema de dados para melhor acompanhamento
e uma melhor prestação de contas. Ao nível regional, apoiamos as prioridades para a partilha de boas práticas, o fortalecimento de mecanismos de financiamento duradouro e parcerias sólidas entre atores para combater a subnutrição e a obesidade. Para concluir, reafirmamos que o nosso compromisso político, combinado com uma ação multissetorial eficaz, vai permitir que haja progressos na região. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, para a concessão da palavra. Eu vou comentar o ponto 16.13 da ordem do dia. Comento este ponto uma razão muito simples. Primeiro, porque há um grande compromisso político em Moçambique a mais alto nível sobre o desenvolvimento comunitário. Esta é a bandeira de Sua Excelência, o Presidente da República de Moçambique, Daniela Francisco Chapo. Temos avançado a integração do desenvolvimento comunitário nas políticas e serviços de saúde, através do mapeamento de estruturas comunitárias e da implementação de mecanismos que promovem a participação social, a promoção da saúde e a preparação para as emergências. Moçambique está empenhado em dar passos firmes e estratégicos para reforçar os mecanismos de formação, supervisão, manutenção dos agentes comunitários de saúde no Sistema Nacional de Saúde, integrar plenamente as ciências comportamentais e sociais das nossas respostas e participar ativamente na cooperação transfronteiriça e no intercâmbio regional de conhecimento. Apelamos aos membros dos Estados da OMS e aos parceiros a intensificarem o apoio técnico e financeiro no quadro normativo para o envolvimento comunitário e fortalecer os sistemas de saúde resilientes que coloquem as comunidades no centro da ação sanitária. A saúde das nossas comunidades depende da nossa capacidade de ouvir, aprender e agir em conjunto. Moçambique reafirma o seu compromisso com a transformação do sistema de saúde, colocando o envolvimento comunitário como um pilar fundamental para garantir o acesso equitativo, justo e promoção da saúde e segurança sanitária para todos. Queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer o apoio técnico incomensurável da Organização Mundial de Saúde em Moçambique. Moçambique apoia positivamente o relatório do envolvimento comunitário. Muito obrigado pela atenção dispensada. Não vejo mais placas e obrigado. Agora passarei a palavra aos observadores, começando pelos Estados-membros de outras regiões, a ONU e outras ONGs para fazerem as suas declarações sobre estes 5 relatórios. Por favor, indiquem a que ponto da ordem do dia se pretendem referir-se. Não vejo ninguém. Alguns atores não estatais também pediram para tecer alguns comentários sobre estes pontos. Sociedade internacional. Tem a palavra. International Society. IA. EA. Obrigada, Senhor Presidente. Face ao aumento da procura pelos serviços do cancro, combate ao cancro, e sabemos que a sobrevivência dos doentes do cancro depende da sua situação nutricional, face ao aumento da malnutrição e obesidade na região. Há que também haver um programa de formação para o tratamento do cancro, que é também estamos a obter a aprovação para um curso de formação no domínio do combate ao cancro.
Estamos então empolgados em trabalhar com a OMS para combater o fardo do cancro através de uma abordagem baseada nas provas, fundamentada na cobertura universal da saúde. Obrigada. Passo agora à Sociedade Internacional de Medicina da Reabilitação. Obrigado, Sr. Presidente. Refiro-me ao ponto 16.2. Sr. Presidente da Sociedade Internacional de Medicina de Reabilitação, felicita a estratégia intersectorial para reduzir o duplo fardo de malnutrição na região africana, tendo em linha de conta o fardo das doenças transmissíveis e não transmissíveis e a crise humanitária na região. Neste sentido, apelamos aos Estados-membros que integrem a reabilitação nas ações multissectoriais e políticas para melhorar o bem-estar e os resultados dos serviços na região africana. African Media and Malaria Research Network. Obrigado, Sr. Presidente. No respeito ao ponto 16 a 12, nós apelamos à intensificação de esforços para a eliminação de doenças preveníveis com o apoio das instituições de sociedade civil e meios de comunicação social para melhorar a comunicação e também o reforço de intervenções como redes de clínicas e vacinas. E também reconhecemos o papel de uma comunicação eficaz para melhorar a saúde de todos e desenvolver ações e também participar nas mesmas. Pretendemos colmatar a lacuna entre políticas e intervenções através de ações oportunas e relevantes. Apelamos à ONU e aos parceiros. NCD tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. A Aliança NCD e a Rede Africana NCD querem felicitar a OMS e os Estados-membros por se empenharem em fortalecer o engajamento e o envolvimento das comunidades nas suas estratégias para reduzir o duplo fardo da malnutrição. A experiência das comunidades é crucial para identificar barreiras e soluções políticas e programas que são desenvolvidos com as pessoas que vivem este fardo serão mais bem-sucedidos. A sua participação também pode fortalecer a confiança e também promover sistemas de saúde centrados nas pessoas. A nossa rede constata que o engajamento frequentemente é reativo, ao contrário de estar integrado nos sistemas de saúde. Passo ao seguinte interveniente. Obrigado, Sr. Presidente. Refiro-me ao ponto 16.13. Queremos felicitar o escritório regional por integrar a comunidade na sua estratégia. OMS, AFRO e os países da nossa região poderão lograr progressos significativos através do envolvimento da comunidade nas suas políticas e serviços. As intervenções na nossa região demonstram como o envolvimento das comunidades podem melhorar os resultados ao envolver famílias e comunidades para superar certas doenças e também
e ajuda também os políticas a criarem soluções que melhoram a saúde e o desenvolvimento. Exortamos os Estados e também os países para assegurar que a política de combate ao álcool seja integrada nas suas políticas e estratégias. Muito obrigado, não vejo outros pedidos de palavra. São agora convidados a apresentar os vossos comentários relativamente ao quarto pilar, uma OMS mais eficaz e eficiente na prestação de um melhor apoio aos países. Pontos 16.15 até 16.17 da nossa ordem do dia. Convido agora os Estados-membros que desejem apresentar comentários a fazer levantando as suas placas de identificação. A lista de intervenções está aberta. Congo seguido do Senegal. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Congo deseja intervir em relação ao ponto 16.15 da ordem do dia. E desejamos felicitar o Secretariado pela apresentação do relatório de progressos relativamente aos Estados nacionais e regionais sobre a região e manifesta o seu reconhecimento pelos esforços envidados para melhorar a recolha, a integração e o tratamento dos dados de saúde na região. Saudamos também a implementação do sistema Alpha, uma plataforma segura que constitui então um salto importante para o acesso a dados fiáveis que irão então orientar a tomada de decisões a nível nacional. Enfrentamos vários desafios, designadamente a interoperabilidade limitada de alguns sistemas existentes e também a necessidade de rever o manual de dados, também a falta de as fracas capacidades em termos de ética odontológica e também achamos que deve ser melhorada também a segurança dos dados e a segurança ética das informações. O nosso governo, então, reafirma o seu compromisso para colaborar com o OMS e com outros Estados-membros para assegurar que a informação e dados sanitários venham a ser uma ferramenta de piloto para contribuir para melhores resultados. Obrigado. Senegal seguido do Quênia. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Senegal refere só ponto 16.15. O Senegal quer felicitar o quadro para a integração de dados nacionais e regionais sobre a saúde na região africana através da plataforma regional de dados. O Senegal tem um plano nacional de transformar e a este nível reafirma o seu empenho em desenvolver a sua plataforma de dados sanitários e reforçar a governação de dados. Deste modo, na perspectiva da soberania informática e digitalização dos dados de saúde, o Senegal já implementou relatórios e registros informáticos com os dados de saúde. Para o efeito, também nos empenhamos em reforçar a governação dos dados de saúde para garantir a conformidade com as normas internacionais e contribuir ativamente para os trabalhos em curso para levar a cabo este processo. Agradeço a atenção. Quênia, seguido da Nigéria.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O Quênia vai referir-se ao ponto 16.5. E quero, antes de mais, saudar, então, o progresso sobre o quadro para a integração de dados nacionais e regionais. O país também quer avançar a transformação digital para responder à fragmentação e assegurar uma maior interoperabilidade. E também queremos promover mais intervenções colaborativas, a saber, colaboração internacional. Temos uma política 2016-2030 que visa, então, melhorar a digitalização e o acesso a dados, isto com base na lei de dados informatizados que pretende uma melhor governação de dados e a integração dos serviços de saúde. O Quênia apoia os próximos passos que foram sugeridos, como também o objetivo. Muito obrigado. Nigéria, seguido do Ghana. Muito obrigado, Senhor Presidente. O ponto 16.5. Relativamente ao quadro para a integração de dados nacionais e regionais sobre a saúde na região africana, agradecemos ao Secretariado o relatório exaustivo, como também os progressos em relação ao quadro. Reconhecemos que dados fiáveis e interoperáveis são importantes para a tomada de decisões e para melhorar os resultados de saúde na nossa região. O governo da região tem evitado esforços para fortalecer os sistemas de informação sobre a saúde ao implementar a vigilância digital e expandindo as plataformas digitais a nível da saúde primária. Isto, então, é testemunho do nosso empenho para com a utilização de dados e de informação digitalizada. Contudo, deparamos-nos com a limitação de interoperabilidade e fragmentação. A Nigéria apela também à troca de informações, mas mantendo a soberania nacional. A Nigéria está empenhada em reforçar as suas estruturas informáticas de dados ao assegurar o cumprimento com as normas internacionais de segurança e proteção de dados. Nós também apoiamos a iniciativa ATEC, que abrange inovações das startups africanas, e encorajamos a OMS e seus parceiros a continuarem a alinhar os seus quadros de dados com as iniciativas internacionais ao reforçar o investimento nesse domínio. Ghana, muito obrigada, Senhor Presidente. O Ghana quer agradecer a oportunidade para comentar sobre o ponto 16.17 sobre ações regionais decorrentes dos relatórios das auditorias internas e externas da OMS, e agradecemos à OMS o reforço da governação e da responsabilização e depois pela implementação de 90% e 30% das recomendações das auditorias internas e 100% das recomendações das auditorias externas. A taxa de justificação foi de 85%, o que implica que 85% das despesas no nosso país têm justificações e elementos documentais apropriados. Isto demonstra, então, o nosso compromisso para a integridade financeira. Também participamos na iniciativa de pagamentos digitais, que também aumentou a satisfação dos trabalhadores de saúde. Trabalhamos também de acordo com
os procedimentos operacionais da OMS e apelamos aos Estados-membros no sentido de colaborarem com os escritórios nacionais da OMS, no sentido de integrarem estratégias de mitigação de risco nos nossos sistemas. O Ghana visa promover a equidade e as parcerias ao desenvolver sistemas resilientes de saúde. Madagascar, seguida da Zâmbia. Senhor Presidente, queremos intervir sobre o ponto 16.15 e queremos felicitar as iniciativas enviadas pelo Secretariado no respeito aos Estados nacionais e regionais, mas lembramos também sobre as recomendações que então primam por sistemas regionais e nacionais com dados funcionais. Nós conseguimos centralizar todas as informações sanitárias a todos os níveis no plataforma nacional e também temos uma iniciativa piloto com uma interoperabilidade efetiva e estamos a desenvolver então uma central de dados de base que vai então assegurar a nossa autonomia. Temos, contudo, alguns desafios no que respeita à qualidade, que também entrava os nossos esforços. Contudo, o Madagascar está comprometida a dar continuação aos seus esforços e encorajamos também a troca periódica de informações sanitárias entre os Estados-membros. Também solicitamos uma comunidade onde os nossos peritos poderão trocar impressões entre si e dialogar. O nosso compromisso vai no sentido de assegurar uma melhor integração de dados, que é essencial. E o Madagascar vai continuar a trabalhar ativamente com os seus parceiros regionais e globais. Zâmbia tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Manifestamos os nossos agradecimentos à OMS e ao seu escritório regional por este relatório incisivo e exaustivo. Sabemos que o pessoal de saúde é a espinha dorsal para melhorarmos os nossos resultados no domínio da saúde. E sabemos que há bastantes desafios que confrontam a força de trabalho da OMS e refiro-me à desigualdade em termos do género, embora tivesse havido um aumento da equidade do género, exortamos a OMS no sentido de acelerar os seus esforços de recrutar e reter mais mulheres. Equidade do género não é imperativo, mas sim uma necessidade. Também felicitamos o compromisso da OMS para garantir a inclusão de estados subrepresentados e pessoas portadoras de deficiência e também exortamos mais ações no sentido de assegurar que os seus quadros reflitam a estrutura do nosso continente e depois também fazemos referência à redução das contribuições pelos parceiros e apelamos ao Secretariado e aos Estados-membros para explorar sistemas de financiamento que protejam os níveis de pessoal, sobretudo nos países com fracos recursos. Nós estamos empenhados em contribuir para uma força de trabalho equitativa que possa, então, estar à altura de responder aos desafios do futuro. Etiópia. Obrigado, Sr. Presidente. O governo da Etiópia felicita
O escritório regional para a África sobre o progresso relativo à plataforma de dados regionais e assim responder à fragmentação de informações e promover uma melhor base de dados regional. E saudamos esta visão no sentido de harmonizar os dados. Também tomamos nota da introdução de um processo inclusivo e transparente para a governação da rede de dados. E apelamos a todos os documentos de base, sobretudo os ciclos de revisão e que, em relação a esses, haja tempo suficiente para consultas. E recomendamos a que os Estados-membros recebam o projeto de acordo e que esse possa ser ajustado em conformidade com os requisitos jurídicos e os enquadramentos legais dos próprios países. O quadro de governação deve, então, referir-se ao apoio dos países membros no sentido de fortalecer os seus sistemas de dados, tomando em linha de conta iniciativas digitais e adotando uma abordagem sustentável no que toca à integração. Sabemos que isto vai trazer benefícios tangíveis para os Estados-membros e os países devem obter também acesso aos seus próprios dados, como também dados anonimizados de outros países. Este processo deve permitir uma análise e uma participação plena. Agradeço a atenção. Agora passo a palavra aos observadores, começando pelos Estados-membros de outra região, membros da ONU e outras ONGs, para fazerem as suas declarações sobre estes relatórios. Queiram, por favor, indicar a que ponto da ordem do dia pretendem referir-se. Não vejo ninguém a pedir para fazer uso da palavra. Não vejo ninguém. Entendo que vários atores não estatais solicitaram para tecer comentários sobre este ponto e temos um pedido que é a Sociedade sobre a Medicina de Reabilitação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Refirmo-nos ao ponto 16.15. A nossa associação quer saudar o relatório de progresso para a integração de dados nacionais e regionais na região africana. E então apelamos a que os indicadores de reabilitação sejam integrados nesta plataforma para assegurar que serviços de reabilitação estejam disponíveis, acessíveis e de alta qualidade na região africana. Obrigado. Não vejo outros pedidos de palavra. O Comitê Regional agora, aliás, o Secretariado tomou nota dos vossos comentários. Será que o Comitê Regional está em condições de, então, incluir as vossas recomendações relativamente a este ponto? Não vejo qualquer objeção. Tomamos assim nota do documento. Response for 2 minutes. Quero sugerir um intervalo de uma pausa de 2 minutos, mas sem sair da sala, para nos prepararmos para a sessão de encerramento. Por favor, peço que se mantenham sentados.
Uma vez que a Zâmbia, quero saudar-vos antes de encerrarmos. Muito obrigada. The reason for pause is I need members outside having coffee, tea to come in, please. Queria pedir a todos que estivessem ainda fora da sala, que entrassem agora. Aqueles que estão a tomar o chá e o café, por favor, que entrem na sala e que os colegas, se faz favor, os chamem. Obrigada. Secretariat announcements. Secretariado, algum anúncio? Secretariado. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, eu gostaria de anunciar que há um diálogo dos ministros amanhã, que será realizado aqui nesta mesma sala. O diálogo ministerial terá lugar nesta mesma sala, nesta sala plenária, amanhã, 28 de agosto, a partir das 9 até às 12h40. Os convidados são todos os ministros, chefes de delegação, mais 2 delegados. Além disso, gostaríamos também de anunciar que são todos convidados para preencherem um formulário de partida para que nós possamos organizar o transporte. Preencham as informações para o vosso regresso, para que possam ser programados para os autocarros que vão levar as pessoas ao autocarro. Há um código QR aqui no ecrã, procedam ao seu scan e preencham o formulário. Assim poderemos organizar os autocarros para a hora certa. Obrigado. Honorable Ministers, Ilustres ministros, distintos delegados,
O diretor regional, o Dr. Janabi, gostaria de tecer algumas palavras, apresentar algo ao senhor ministro da Zâmbia, que está a ser um excelente presidente. Dr. Janabi tem a palavra para reconhecer a presença do ministro e presidente. Obrigado. Senhor presidente, em nome da OMS-AFRO, eu gostaria de oferecer-lhe um símbolo de apreço por tudo aquilo que fez. É uma cobra? It's for you. Está escrito, senhor Elijah Mushima, ministro da Saúde da Zâmbia, presidente da 75ª sessão do Comitê Regional. Thank you very much. Muito obrigado por se ter lembrado de mim. Bom, foi breve, mas foi uma viagem interessante. Nós prezamos todos os momentos de estar convosco. Todos foram muito simpáticos comigo e vamos continuar nas próximas 2 semanas. Muito obrigado, colegas. Mr. Chairperson, Senhor Presidente, e distintos senhores ministros, chefes de delegação, antes de passarmos ao próximo ponto do programa, permitam que eu aproveite esta oportunidade, enquanto finalizamos a entrega de presentes, gostaria de dizer obrigado à senhora Pamela. Esta é a sua última sessão do Comitê Regional. I'll take you to stay here. And then, yes. In retaliation, em retaliação, houve um presidente uma vez que disse, ofereceu-me, eu vou vingar-me. Disseram-me em nome do governo da Zâmbia, não podem sair daqui, não podem sair da Zâmbia sem uma oferta de apreço. Vou convidar meus colegas para passar pela sala, pelos países que estão aqui presentes, com um presente de agradecimento do governo zambiano, do meu presidente Hakainde Hichilema. Aceitem este pequeno presente. As pessoas vão passar pela sala a oferecer.
Now, it is a pleasure. É um prazer, em nome do governo da Zâmbia, na verdade, estamos a implementar aquilo que pregamos. Como podem ver, tornamos-nos numa família. Não, ainda não é o meu discurso de encerramento. É apenas para manifestar o nosso agradecimento para honrar o nosso diretor regional da OMS-AFRO em reconhecimento do seu bom trabalho e por promover o sucesso desta reunião. E para si, cara senhora Pamela, uma grande professora, em pouco tempo ensinou ao diretor regional, ao vice-ministro e a mim próprio sobre o trabalho que nós queríamos convencê-la a ficar conosco. Ela disse, não, chega. Já ensinei muitos, tenho que deixar espaço para a nova geração. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos agora à cerimônia de encerramento da 75ª sessão do Comitê Regional. Antes de encerrarmos, permitam-me que lembre que o nosso último evento paralelo, recalibrar a preparação contra emergências da Organização Mundial da Saúde e sua resposta e parcerias para emergências de saúde pública. E sua gestão em África, soluções mais inteligentes e de inspiração local. Esse evento paralelo terá lugar imediatamente depois do encerramento do Comitê Regional. Em conformidade com o artigo 20 do Regimento Interno, o Secretariado, em colaboração com os relatores, vai elaborar o relatório final do Comitê, que será partilhado com os Estados-membros para aprovação dentro de 60 dias. Os Estados-membros terão uma oportunidade para informar o Secretariado de quaisquer correções que queiram introduzir. Gostaria agora de convidar o Ministro da Saúde do Senegal, o Dr. Ibriama, para apresentar o voto de agradecimento. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Motion de remerciement. O Comité Regional. Estamos a ouvir muito mal. Achamos que o orador está a falar longe do microfone. Para garantir o pleno sucesso da 75ª sessão do Comitê Regional da OMS para a África, que teve lugar em Lusaca, Zâmbia, de 25 a 27 de agosto de 2025. Sensíveis ao acolhimento particularmente caloroso que o governo e o povo da Zâmbia reservaram aos delegados, agradecemos ao presidente da República da Zâmbia, Sua Excelência Hakainde Hichilema,
pelas excelentes instalações que a Zâmbia colocou à disposição dos delegados e pelo discurso cheio de inspiração e encorajamento que ele proferiu durante a cerimônia de abertura oficial da sessão. Exprimimos a nossa profunda gratidão ao governo e ao povo da República da Zâmbia pela hospitalidade excepcional. Solicitamos ao presidente da sessão para comunicar esta mensagem ao presidente Hakainde Hichilema. Obrigado. Muito obrigado, Excelência. Vou agora convidar o diretor regional para que tome a palavra. Excelências, ilustres ministros da Saúde, delegação, distintos delegados, colegas e amigos, quando baixamos a cortina sobre esta 70ª sessão, 75ª sessão do Comitê Regional, eu estou aqui com imensa gratidão e grande humildade. Esta semana foi mais do que uma reunião, foi um marco histórico. Para mim, pessoalmente, marca o meu primeiro Comitê Regional como diretor regional da OMS-AFRO. Foi uma jornada de aprendizagem e um verdadeiro prazer. Tive a oportunidade de conhecer muitos de vossas excelências de perto, ouvir as vossas perspectivas e partilhar o vosso compromisso incondicional à saúde no nosso continente. Nós deliberamos com determinação, debatemos com paixão e decidimos com unidade. Desde a segurança sanitária, produção local, as doenças não comunicáveis e preparação contra emergências. A 75ª sessão voltou a mostrar a realidade de que todos os países precisam de sistemas de saúde resilientes. Permitam-me que eu aproveite esta oportunidade para exprimir o meu profundo agradecimento à Sua Excelência, o presidente Hakainde Hichilema, pela sua liderança e por ter brindado este comitê com sua presença na República da Zâmbia. Ao ilustre senhor ministro da Saúde, o senhor Elijah Mushima, pelos seus esforços incansáveis e pelo caloroso acolhimento. Ao povo da Zâmbia, cuja generosidade e espírito fizeram com que nos sentíssemos verdadeiramente em casa. Ao presidente, ao vice-presidente, aos relatores, cuja liderança garantiu que as nossas deliberações fossem focalizadas e frutíferas. A comunicação social, obrigado por manterem o mundo informado. Ao pessoal dos serviços de restauração, às equipas de limpeza aqui nos bastidores, fizeram com que nós fôssemos alimentados e estivéssemos à vontade durante os 3 dias. Aos nossos motoristas que permitiram que nós fôssemos aos nossos destinos. As vossas contribuições, visíveis e invisíveis, fizeram da 75ª sessão do Comitê Regional um sucesso. No momento em que vamos sair de Lusaca, vamos levar conosco a energia, as ideias, a solidariedade que encontramos aqui. Vamos transformar as resoluções em resultados e os compromissos em ações. Eu e nós, na OMS-AFRO, nunca vamos desiludir. Vossas Excelências, estamos aqui para servir, para apoiar e estar ao vosso lado. Todos os passos ao longo da caminhada, obrigado pela vossa confiança, pela vossa liderança, obrigado por acreditarem no futuro
de uma África saudável. Desejo boas viagens de regresso e estou ansioso por continuar esta viagem convosco, bilateralmente, nos nossos respectivos países. Obrigado. Merci beaucoup. A bientôt. Muito obrigado. Espero voltar a ver-vos em agosto, em Addis Abeba, em agosto de 2016 em Addis Abeba. Atenção, até breve. Obrigado. Thank you, Dr. Janabi. Obrigado, Dr. Janabi. Admiramos o senhor por ter se adaptado tão rapidamente. Agora permitam-me que pronuncie o meu discurso de encerramento. Ilustres ministros da Saúde, senhor diretor regional Dr. Janabi, excelências, distintos convidados, senhoras e senhores. Permitam-me que eu agradeça mais uma vez pela vossa disponibilidade e disponibilidade para traçarmos uma posição comum sobre questões que afetam o continente. É sempre difícil encontrar uma posição comum e o que tentamos fazer aqui foi ouvir as diferentes vozes de representantes dos nossos povos no continente. Ilustres ministros, excelências, permitam-me que eu agradeça a Vossa Excelência, o meu vice-presidente, pela forma como, aliás, a vice-presidente, pelo trabalho que fez nas minhas ausências. Também deverão permitir-me que eu agradeça à OMS, AFRO, ao diretor regional, pela forma como se adaptou rapidamente no seu novo papel e a prontidão e a liderança excepcional que ele demonstrou. Meus colegas ministros, excelências, embaixadores, incluindo o pessoal técnico, foram excepcionais. E eu, como presidente, estou orgulhoso do trabalho que realizaram durante esta reunião. Eu espero que tenhamos uma interação frutífera que torne o nosso continente mais feliz e mais seguro. Esta é a verdadeira África. Ilustres ministros, excelências, estou satisfeito por ter notado que nós queremos todos ter um acesso equitativo a produtos de saúde, queremos maior acesso a vacinas, a diagnóstico e a terapias, todos queremos ter transferência de tecnologias e produção local, capacidade de afim. Nós também queremos maior partilha de informação, ideias, recursos e conhecimentos técnicos. Acima de tudo, queremos desempenhar um papel fundamental para mobilizar meios internamente para apoiar os nossos sistemas de saúde e também para sermos parte do apoio à nossa OMS. Para concluir, colegas ministros da Saúde, permitam-me que eu diga, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros campeões da cobertura universal de saúde, devemos esforçar-nos para defender financiamento sustentável para a saúde em África, contribuindo de forma equitativa. Vamos, cada um dos nossos governos, sensibilizar sobre a necessidade de fortalecer a atribuição de recursos ao setor da saúde. Não apenas para pandemias, mas para os serviços de saúde em geral. Ilustres ministros, distintos delegados, posso dizer que o espírito de unidade, a humanidade e determinação comum é que se for a base das nossas deliberações. É algo que eu trago ao peito dos zambianos e do nosso presidente. Nós sentimos-nos parte de Vossas Excelências de África. É uma reunião do Comitê Regional unificada e felicito a Etiópia por ter recebido o testemunho. Obrigado e desejo a todos uma boa viagem de volta às vossas segundas
casas depois da Zâmbia. Agora, declaro a 75ª sessão do Comitê Regional da OMS para a África oficialmente encerrada.
They are partners as well, or just WHO? Excuse me, ladies and gentlemen, colleagues, can we have WHO staff, all WHO personnel coming in front here for a quick group photo so that we can transition into the next event, the last event for the day. So please come forward quickly. WHO, let's gather right here in front for a group photo. And the rest of the colleagues, can you maintain your seats and we'll start the next event shortly. It's Dr. Abdul Salam Gay representing the RD. Okay. Sure. Thank you. Okay, yeah. Delegation. All right, thank you very much. We're now ready to have the panelists to come forward to the high table. Dr. Abdul Salam Gay, representing the RD, please come forward to the table. Dr. Dale Nshimirimana, please come forward. Dr. Chikwe. Dr. Landry Sage, please come forward. Dr. Hussein Isse. Dr. Ibrahima C. Dr. Daniel Chabayinze, please come forward. If we can also have on the stage Ms. Uzomaka Gilpin, Dr. Irene Kiza, and Dr. Chris Elias. Please come forward so we can begin the final event, the side events on emergency preparedness.
Still waiting for a few members to join the panel. Dr. Chikwe Ikweazu, please join the panel. The Honorable Dr. Hussein Isse, please come forward. The Honorable Dr. Ibrahima C, please come forward. Dr. Daniel Kabayinze, please come forward. Okay, perfect. Thank you, sir. Ms. Uzomaka Gilpin, yes, excellent. Thank you so much. We'll be starting in just any moment now. Very short, huh? And it's like I'm screaming. But I have a very soft voice. Can you increase? Yeah. All right, we can go ahead and get started. This session is all about emergency preparedness and response in resource-constrained contexts. We're looking at paradigm shifts. And just to lay the context a bit for us all, we know that the landscape of emergency preparedness and response, EPR, in the WHO African region is at a pivotal junction. So this is what we want to discuss at this side event, and the objectives, I'd like to just lay out the objectives for you for this event. These are to provide an update on the regional and global developments in EPR in the African region. We also hope to engage member states on resilience, management, and sustainability. These three words are so important. And finally, the objective for this side event is to enhance partnership and alignment with national priorities for EPR. So that's what we hope to achieve in the next 90 minutes or so. At this time, I would like to invite for the opening remarks and to set the tone a bit further for this conversation, Dr. Abdul Salam Gay. Thank you very much. Bonsoir tout le monde. Il fait tard. Boa tarde. Acho que eu vou expressar em francês. Muito obrigado. É uma grande honra poder dar início a este debate e a tentar, então, contextualizar as coisas. Estamos a receber sinais. Bom, sempre que fazemos a gestão, recebemos sinais e a nossa capacidade de gestão depende da forma em como interpretamos estes sinais e como respondemos aos mesmos. Temos a honra de gerar estes sinais em África e normalmente são três. Primeiro, que quando chegou a Covid-19, os países esperavam uma solidariedade, como era habitual, como também o apoio técnico e material para efeitos da resposta. Isso não se concretizou. Os países africanos, então, tiveram que encontrar respostas próprias e as economias, mesmo assim, conseguiram sobreviver, não obstante alguns efeitos negativos. É preciso nós mantermos um espírito de poder responder às pandemias e a estas crises e saber sobreviver sem ajuda, frequentemente. E depois o segundo sinal é que recentemente alguns doadores da Organização Mundial da Saúde reduziram os seus donativos à nossa organização, mas para a organização em geral, para as emergências começou muito mais cedo.
porque na época da Covid começou já aí, e depois o terceiro sinal no que respeita às emergências em África, no que toca à OMS, é que nós tivemos que nos transformar, tivemos Recording que in progress. também em Dakar e Nairobi, e o número de pessoal devido a isso multiplicou de modo extraordinário. E esse sinal, então, é que não podemos estar muito mais perto dos países, mas tivemos que fazer face a outras realidades. Portanto, notamos 3 sinais de alterações nos países associados à Covid, alterações a nível dos doadores, em função das prioridades, e também o terceiro que em função da nossa geografia, nós então estávamos presentes em Dakar e Nairobi, para além do nosso escritório de representação em Pretória. Nós, então, tomamos algumas medidas. Nos países, nós levamos a cabo um inquérito junto dos Estados-membros, com o apoio de uma empresa independente que nos permitiu obter resultados e análises. Também fizemos uma análise estratégica dos hubs graças aos nossos próprios peritos, para poder então elaborar e preparar um quadro relativamente aos nossos hubs, ou seja, e a nível também relativamente à aplicação dos fundos, também fizemos uma análise que também suscitou alguns resultados. Portanto, obtivemos 3 pacotes de resultados. Tudo isso foi reunido e agora é o momento para eu vos apresentar o TAG, ou grupo consultor, que ajudou a diretora regional, na altura a doutora Moeti, que integrou 6 pessoas, peritos, voluntários, e também houve um grupo de independentes. Nós então entregamos-lhes todos estes resultados para então definir e elaborar algumas recomendações de tudo isso. E fizeram recomendações de ordem geral, por agora, que vos vamos apresentar, mas também haverá que irá ser circulado. E na semana passada houve um debate público onde todos puderam, para o qual todos puderam contribuir. Vamos pedir ao presidente do TAG para nos fazer então uma síntese dos resultados e das suas recomendações. Passamos ao Dr. Chekwe, que está aqui conosco, e a nível continental temos o representante da CDC África, e temos também a nível dos países os senhores ministros. E agora temos a oportunidade de nos dizer o que pensam que devemos fazer face à situação de transformação que notamos em função destes 3 sinais. Obrigado. Muito obrigado por essas observações de abertura, Dr. Gay. Gostaria de pedir ao presidente do grupo para nos dar então algumas reflexões e recomendações da sua parte, e gostaria de pedir ao Dr. Chikwemana que se deslocasse ao pódio.
Muito obrigado, senhores ministros, excelências, meus senhores e minhas senhoras. O Salam já fez referência e apresentou o grupo de resposta técnica e resposta, e queremos saber se a OMS-AFRO está em condições de responder aos países na ausência dos seus parceiros mundiais. E neste sentido, foi solicitado um inquérito junto dos Estados-membros e eis as conclusões. Os países veem a OMS como parceiro de confiança para respostas e para preparação. E essa é uma força que valorizam. Os países querem que a OMS reforce o seu trabalho em várias áreas. Primeiro, a preparação na coordenação multissectorial e com os parceiros. Segundo, também a OMS deve promover a inclusão de parceiros locais na sua resposta à emergência. Terceiro, também a inclusão de parceiros regionais e continuações e continental para melhorar a preparação e a resposta. E isto é uma prioridade para melhorar o nosso nível de preparação e resposta, e então querem que a OMS-AFRO desenvolva então seu envolvimento com instituições para reforço das capacidades. E então este grupo de assessoria então promoveu uma abordagem inclusiva para que haja mais trabalho a nível da coordenação transfronteiriça e regional para uma melhor coerência. Isto foi também aprovado pelos ministros da região. Agora, como é que a OMS pode apoiar os países? E foram feitas algumas recomendações. Primeiro, que a OMS-AFRO deve ser transformada para as alterações atuais, e também os hubs que devem aumentar a coordenação com os parceiros, apoiar os países para harmonizar os sistemas de vigilância nacional, sobretudo para efeitos de resposta. Também responder para fazer respostas de emergência e prestar apoio nesse sentido. As instituições de ensino em África também devem estar prontas para prestar o seu apoio. E, por último, a OMS-AFRO deve continuar a repriorizar o seu trabalho no âmbito de detecção e resposta. A coordenação regional e alinhamento são não negociáveis. Sem isso, confusão, ineficiências e desperdício de recursos irão ocorrer, e isso não é permitido. Temos um apelo à ação. Agora, a resposta começa e termina nos países. Para isso, há que mobilizar financiamento interno para podermos responder. Por exemplo, os países da região África criaram um espaço orçamental durante o processo de preparação do orçamento, enquanto outros países criaram fundos de emergência. Quero ser claro, o financiamento externo e o apoio externo deve ser um elemento secundário. E depois também a afetação de recursos humanos deve ter um impacto nos objetivos
de resposta à emergência, como também terá implicações políticas e sociais. Solicito os senhores ministros que entrem em diálogo com os vossos homólogos para reagir a este plano de resposta. E primeiro, também dialogar com os ministérios de tutela, por exemplo, os da agricultura, financiamento, pecuária, para também desenvolver ações em consonância com a abordagem de uma só saúde e para também definir os interesses do vosso país, da região africana. Para concluir, a OMS, AFRO e os países africanos devem dar prioridade a mobilizar recursos para as respostas de emergência e de saúde pública. As ameaças à saúde pública surgem de um momento para o outro e temos que poder não só evitá-las, como responder às mesmas. Agradeço a atenção. Muito obrigado, senhor doutor. Eu acho que durante esta conversa iremos ouvir mais sobre capacitação. Vamos receber então as observações dos membros do painel e gostaria de pedir ao Dr. Chico Equinácio para partilhar as suas reflexões, sobretudo no respeito à sua própria resposta em relação à preparação e resposta a emergências. Disse que podíamos ficar aqui, não é? E muito obrigado, doutora Zimana, pelas reflexões que teceu sobre o trabalho técnico do programa de apoio a emergências da OMS. Nos últimos minutos, elencou as prioridades da OMS para o futuro e uma dessas é o reforço das capacidades. E vou também refletir nisso num contexto que se reduza uma palavra daquilo que temos vindo a fazer ultimamente e que é a soberania. Muitos países têm então apelado a mais soberania. E o que significa isso? Significa que queremos fazer mais por nós próprios, o que emocionalmente tem muito apelo e há muitos que dizem que talvez não é algo de positivo. Mas como é que nós podemos fazer mais por nós próprios? Há que desenvolver a capacidade, as nossas capacidades, muitas delas são complexas. Alguns perguntam, então, qual é a melhor altura de plantar uma árvore? E diria-se que então teria sido há 100 anos atrás. Se não, devemos começar hoje. Nós, durante a nossa resposta à pandemia da Covid, desenvolvemos as nossas capacidades de laboratório, também digitalizamos os nossos sistemas de vigilância em muitos países. E agora, o que é que nós temos que fazer para dependermos menos em organizações como a OMS? Ou seja, como é que concentramos estas capacidades nas instituições e organizações para fazerem precisamente neste espaço de preparação e resposta à emergência aquilo que agora faz a OMS? Alguns criaram agências nacionais de saúde pública e o Zimbábue, aliás, mencionou esse facto neste evento. E alguns também decidiram prestar mais apoio à sua agência de saúde pública, que então gera um ecossistema de técnicos superiores, médios e
para prestar o apoio que é necessário e replicam-se ao longo dos anos. Agora, nós não podemos alcançar a soberania sem desenvolver essa capacidade e não o faremos se não colocarmos os nossos colegas em instituições onde possam crescer. E então, olhando para as recomendações do TAC, é preciso ver como podemos concretizar ou traduzir essas recomendações. A questão é saber como é que nós passamos do presente para o futuro e passa por reforçar as capacidades das nossas instituições para que nos próximos anos os desafios, seja a nível do programa do VIH ou da tuberculose, financiado pela USAID, que deixou de existir, ou para financiar a poliomielite, então que toda essa infraestrutura que tem vindo a ser desenvolvida seja transferida para uma instituição nacional devidamente capacitada. É um grande desafio para nós. No espaço de emergências, temos que nos retirar da linha da frente da resposta. E como é que eu quero ver a OMS no futuro? Não é na linha da frente, mas sim que vá responder com os seus casacos azuis, que estejam por detrás das equipas nacionais, portanto, prestando algumas orientações, algum apoio, e eu acho que isso está em linha com os conselhos deste grupo técnico e o OMS, África, CDC e outros ficam nas margens da resposta e os países então ficam neste espaço de preparação e resposta a emergências. Muito obrigado, senhor doutor. E depois frisando a palavra soberania, que é preciso considerar. E depois quero convidar a CDC África para nos dar uma perspectiva continental sobre este aspecto. E agora temos o Dr. Landry Sergey. Muito obrigado e agradeço o convite. Excelências. Dr. Chico Iquazo, muito obrigado por essas perspectivas. Excelências, ministros, distintos parceiros, é uma honra representar o diretor-geral da CDC África, o Dr. Jean Casseia, que pede desculpa por não poder estar convosco hoje, devido a outros compromissos urgentes. E vou partilhar convosco as suas observações sobre este tema. Quero agradecer ao diretor-geral da OMS África por ter convidado o CDC África para contribuir para este tema sobre a preparação e resposta à emergência. O CDC quer saudar as recomendações relativamente à forma como a OMS e a CDC deve transformar-se face às realidades que enfrentamos. O continente enfrenta cerca de 100 emergências todos os anos. De momento, temos os surtos de cólera, de Mpox alguns meses atrás, ébola, a doença de Marburg. E também temos a outra dificuldade do serviço de dívida, que reduz o nosso espaço das finanças públicas. Sem esquecer as alterações climáticas e os conflitos que continuam a prejudicar os nossos sistemas de saúde já frágeis. Estas realidades exigem que repensemos a forma em como enquadramos esta questão e a resposta. E estas recomendações do grupo são oportunas. Apela a soluções mais inteligentes, sustentáveis e baseadas na apropriação pelo país, a unidade e a liderança
continental. CDC África, enquanto agência de saúde pública da União Africana, mandatada pelos chefes de Estado para liderar nas ações de preparação e resposta a emergências e a epidemias, incluindo medidas médicas e medicamentosas e, ultimamente, para repensar o financiamento da saúde no continente, vemos este momento como uma oportunidade para colaborar com outras agências da AUC, a NEPAD, ALMA, FCD, as comunidades económicas regionais e os nossos parceiros principais, sobretudo a OMS. Quero fazer referência a uma inovação importante e que a CDC África com EMRO desenvolveu e lançou há alguns anos atrás. Portanto, o GIP, o Plano de Ação para Emergências, lançado na Assembleia Mundial da Saúde em 2022, baseado na harmonização dos nossos esforços, reduzindo a duplicação e alavancando as vantagens das nossas instituições. A iniciativa GIP promoveu o desenvolvimento dos funcionários, também melhorou a vigilância nos últimos anos, tem vindo a apoiar os Estados-membros no processo de mobilizar os recursos para o Fundo de Emergências. Portanto, ao refletir sobre as recomendações deste grupo, quero frisar uma inovação importante. Durante a implementação do GIP, nós enfrentamos todos um surto do Mpox no nosso continente, ou então uma emergência declarada pela primeira vez pela CDC África. E também com a liderança e coordenação do continente para reduzir a duplicação, o CDC África e a OMS África criaram um sistema continental de gestão de incidências para responder a essa emergência. Hoje, esse modelo está a coordenar mais de 30 parceiros em todo o continente em torno de um plano, um orçamento, um sistema de responsabilização e o único sistema de gestão. A recomendação do TIP frisa, então, de coordenação regional. Para não prolongar, vou então passar à nossa visão para o futuro. O GIP é um quadro que tem por objetivo reforçar o nível de preparação e que este venha a crescer ao longo do tempo. Oferece também um quadro para respostas continentais face a emergências, sobretudo surtos que afetam vários países. Portanto, queremos ver no futuro as lições que tiramos da nossa do Mpox, da nossa reação ao Mpox, que foi então dirigido da Zâmbia, para desenvolver uma resposta à cólera. É uma oportunidade para podermos desenvolver uma nova arquitetura para a preparação e resposta a emergências no continente e que esta seja fortalecida em prol dos 4 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. O que precisamos é mais unidade, mais solidariedade e também lançamos um apelo à soberania. Esta unidade não deve ser simbólica, mas sim constitui uma diferença entre uma resposta fragmentada ou então a segurança coletiva. O lançamento do plano de resposta à cólera lançada pelo presidente da Zâmbia
é também uma resposta que deverá permitirmos fortalecer a nossa arquitetura e também, então, conjugar a vontade política em termos do financiamento e ação. Queremos solidariedade com o investimento nacional suficiente. É isso que a nossa população exige. Muito obrigado. Muito obrigada por esta perspectiva continental bastante exaustiva. Vamos agora passar para o nível nacional. Eu gostaria de passar para Moçambique, que enfrenta desafios únicos. Não apenas Moçambique enfrenta crises sanitárias recorrentes, mas tem sempre enfrentado calamidades naturais como cheias e ciclones. Então, Moçambique tem um contexto específico, contudo, tem demonstrado uma incrível resiliência. Por ora, gostaria de convidar ao Ministro da Saúde de Moçambique para partilhar conosco como é que tem adaptado os seus sistemas de resposta à emergência, em particular como consegue descentralizar e usar a abordagem baseada na comunidade. Moçambique tem a palavra. Muito obrigado pela concessão da palavra. Tenho a honra e a humildade de cumprimentar Vossas Excelências e agradecer o convite que nos foi formulado para participar neste evento. Dizer que Moçambique é um país muito vulnerável aos ciclones. Em menos de 3 meses, o país registrou 3 ciclones severos que fustigaram o país e destruíram muitas infraestruturas. Estes ciclones e as doenças que trazem ensinam-nos a responder com recursos mínimos, olhando principalmente para aquilo que é a prevenção e a promoção. Minha preparação. Há um grande investimento em formação. Tem 3 subsistemas: o sistema público e o sistema primário. Este é aqui esta grande maneira do PIB, porque isto acesso maior às principalmente, que é um aspecto extremamente importante. Temos 2 implementação, o plano de eliminação da cólera e o plano de adaptação climática, que também são instrumentos vitais para a nossa intervenção como país. Igualmente, temos investido em planos anuais de contingência a todos os níveis, quer ao nível distrital, provincial e nacional, em que orientamos ações multissectoriais e severas. Há várias equipas multidisciplinares, quer ao nível nacional, quer ao nível provincial. Temos também os comitês operativos de emergência em saúde pública a todos os níveis, que facilitam a resposta coordenada, integrada, em articulação com os outros setores. Também avançamos bastante com os laboratórios de saúde pública, aproximando o diagnóstico junto das populações. É importante ressalvar aqui que contamos também com um grande apoio
dos parceiros estratégicos, um deles que lidera no país, que é o parceiro de primeiro contacto do nosso país, que é a Organização Mundial da Saúde, que tem mobilizado também apoio técnico e financeiro na preparação das emergências, assim como o CDC e a Fundação Bill e Melinda Gates têm colocado recursos diretos para resposta às emergências. Mas também o Fundo Global tem nos apoiado bastante naquilo que é os centros operativos de emergência. E também as parcerias público-privadas que nós temos, principalmente com as igrejas, que têm nos dado um grande apoio naquilo que é o fortalecimento do sistema de saúde para lidar com essas situações de emergência. Há desafios que enfrentamos, há lições que aprendemos das emergências de saúde pública, dada a nossa vulnerabilidade. E neste contexto de redução drástica do financiamento, temos que continuar a olhar o que é que podemos fazer com o pouco que temos. E a arma principal que nós temos é o envolvimento comunitário, através da prevenção e a promoção de saúde, e o reforço multissectorial e o empoderamento das comunidades como elemento-chave e principal. Um aspecto importante aqui partilhar, também foi desafiador no nosso país, que foi a questão da desinformação e do rumor, para resolver essa situação com o envolvimento comunitário. Para dizer que o envolvimento comunitário é um pilar principal no nosso país para lidar com as emergências. E depois temos a resposta a nível da Comissão Nacional dos Determinantes e o setor da saúde também organizado para poder responder aquilo que é o tratamento clínico das situações, mas, como eu dizia, o envolvimento multissectorial e o envolvimento comunitário tem sido decisivo. É importante também o trabalho que fizemos, que foi elevar a literacia das comunidades, e isto contribuiu muito para a redução dos rumores, porque os rumores traziam dificuldades. Quando olhamos para os dados da cólera do nosso país, dos 68 óbitos que o país registrou da cólera, 48 foram na comunidade. Isso significa que havia barreiras das comunidades para ter acesso aos cuidados de saúde por questões religiosas, questões culturais, e foi preciso também trabalharmos nelas com o envolvimento das lideranças locais. Por isso, este é o nosso pensamento, mas dizer que estamos abertos também a aprender mais com os outros países africanos. E muito obrigado. Thank you so much, Honorable. Muito obrigado, e fico feliz por ter falado da disseminação de informação falsa ou de desinformação. Penso que, de facto, há muito que fazer para vermos como combater este tipo de rumores e informações falsas face à crise. Agora vamos passar para o Senegal. O Senegal tem um papel único na região ocidental de África. Vamos ouvir do Dr. Sid, se pode nos falar mais sobre o papel que o Senegal desempenha quanto à gestão do EPR a nível regional na África Ocidental. Muito obrigado pela palavra. E agradeço aos organizadores deste painel de veras importante. Bom, o que está sendo dito aqui é importante. Antes de responder à questão, permitam-me revisitar alguns fatos importantes. Estamos a falar de resposta à emergência, então há que ter ideia de como o sistema está organizado. Quando falamos de resposta a emergências, estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar de capacidade laboratorial ou laboratórios bem. Estamos também a falar da disponibilidade de vacinas, estamos a falar também da existência de sistemas de vigilância funcionais e também estamos a falar de sistemas de disseminação da informação no seio da população. Estamos também a falar da capacidade nacional de coordenação e também da capacidade de coordenação transfronteiriça. Agora, tendo em conta
todos estes aspectos, a nossa organização, a nível do Senegal, nós criamos o Centro de Resposta à Emergência. Temos também um Conselho Nacional de Gestão de Surtos. Temos o Centro Regional da OMS para a preparação e gestão de emergências. Portanto, lá temos várias ferramentas, temos nos beneficiado também de capacitação para responder a emergências. Também tivemos a sorte, ou temos a sorte de ter o apoio da OMS com a formação do nosso pessoal médico. Estamos a falar de profissionais de saúde que prestam apoio sempre que enfrentamos uma emergência. Temos a capacitação em vigilância epidemiológica e também temos o apoio do Instituto Pasteur e outros serviços laboratoriais que nos ajudam na detecção antecipada de surtos, tal como foi o caso do Mpox, foi detectado em menos de 48 horas. Também organizamos recentemente o seminário de vigilância, de colaboração para vigilância, com apoio da Fundação Bill e Melinda Gates. E reunimos todas as partes interessadas, o ministro do Ambiente, da Saúde e tantos outros que são partes interessadas na matéria de vigilância. E não podemos falar de preparação para a resposta à emergência sem a capacidade de produção vacinal. É por isso que, com o apoio do Instituto Pasteur, estamos a produzir uma série de vacinas que podem ser bastante úteis no caso de surtos. O Senegal também tem trabalhado em colaboração com outras agências para responder a emergências. Agora, com base na experiência recente, nós destacamos uma equipa médica para as zonas menos favorecidas. Então, criou-se uma equipa que aproximou-se das comunidades para prestar os serviços. Porque nem todos que precisam de cuidados encontram-se em zonas fáceis de alcançar. Então, temos sempre que garantir que os cuidados sejam acessíveis. Realizamos consultas comunitárias, de rastreio para podermos dividir a população. Portanto, são pessoas que tinham diversas condições que, sem este serviço, talvez poderiam perder a vida.
Precisamos sempre de nos adaptar e precisamos de garantir a formação do pessoal de saúde para poder estar pronto para responder às emergências. Antes de concluir a minha intervenção, gostaria de agradecer à OMS, bem como à Fundação Bill e Melinda Gates. Eu visitei o centro de emergência da OMS e vi que é bastante interessante e está claro que muito trabalho já foi feito. E gostaria de agradecer à OMS Genebra, assim como à OMS África e todas as equipas que trabalham com vista a auxiliar-nos na solução dos problemas da nossa população, seja em formação e a formação do pessoal para responder a emergências. De facto, o Senegal desempenha um papel preponderante nesta área. E quando falamos deste grupo, há uma demografia que não devemos esquecer, os refugiados. O Uganda, sabemos, acolhe a população, a maior população, se não a maior de todas as populações de refugiados do mundo. Vamos ouvir do representante do Uganda, se pode nos dizer como é que o Uganda tem aproveitado a capacidade nacional como a vigilância integrada para gerir a emergência de saúde Ébola e Mpox, ao mesmo tempo que responde à crise humanitária e acolhendo tantos refugiados. Muito obrigado. Obrigado por fazer a correção. Quando diz a ministra da Saúde que está aqui, não. Trago saudações da minha ministra. A nossa representante vem deste país. Quando chegou em Uganda, estávamos no meio do surto da ébola. Doutora Kassonde, somos críticos para resolver este surto. Então, alguém que vem de uma agência técnica e reconhece que a liderança e a resiliência do país são chave para responder à crise. Então, permita-me destacar algo nisso. Como disse, o Uganda já tem quase 2 milhões de refugiados e todos são bem-vindos, podem viver em Uganda. É um convite aberto. Se acharem difícil viver em qualquer outro sítio, podem viver no meu país. A liderança é acompanhada de inovação. A inovação, permita-me destacar o último surto de ébola. Tivemos o surto em 3 cidades, são 300 quilômetros de distância. Identificamos o primeiro caso num grande hospital de referência nacional e o paciente estava no contexto de cuidados intensivos. A liderança decidiu destacar instalar um laboratório móvel para a ébola. É a primeira vez que fizemos esta instalação de um centro provisório onde havia no epicentro do problema. Todos não queriam que isto fizesse isso, mas a liderança disse, se tivermos que fazer, é melhor fazermos da nossa forma. Mas também esperamos que não cause outro surto. Em segundo, isolamos todos os contactos. Portanto, através da quarentena. A maioria das pessoas que entraram em quarentena eram os colegas que trabalhavam nos hospitais, nos cuidados intensivos, porque os contactos estavam no contexto hospitalar. Isso não foi fácil, porque para cada caso podemos estimar cerca de 30 contactos. Então tivemos que colocar cerca de 400 pessoas em quarentena. Isso foi liderança ousada. Em terceiro, começamos a aplicar a vacina de ensaio logo no início. É preciso protocolo, é preciso preparação, mas sempre trabalhamos com a academia e a OMS para preparar isso. Se tivesse, para que havendo um surto no futuro, poderemos aplicar a vacina, porque atualmente
não temos a vacina aprovada para a ébola. Então, ao invés de dizer que estamos a responder, Uganda doou ao mundo nova informação através da pesquisa, porque permitir que nós nos expuséssemos a uma nova vacina em termos de resposta também foi algo único. E os resultados foram bem anotados. O surto foi contido em 66 dias e depois de 87 dias o surto foi declarado como terminado. Portanto, há muitos refugiados em Uganda que ainda podem voltar às suas casas. Então, há muito movimento transfronteiriço e isso nos obriga a colaborar com os vizinhos. Então, ficamos alerta a tudo o que acontece nos países vizinhos. Recentemente houve um surto da cólera no distrito que faz fronteira com o Sudão do Sul, mas já sabíamos que havia lá um surto. Então, isso também foi contido em tempo recorde, porque sabíamos que havia um mercado aberto, uma feira onde podia ser o epicentro. Depois vou falar da liderança, portanto, em torno do Mpox. Depois de se declarar a Mpox como uma doença de preocupação internacional ou ameaça à saúde pública, começamos a categorizar os grupos. Portanto, em 3 categorias: os pescadores, os seus contactos, os trabalhadores de sexo. Então, identificamos esses indivíduos e logo que a vacina esteve disponível, fomos até onde estão. Trabalhando com a África, CDC, fomos ao que chamamos de distritos vermelhos e os colegas registaram as pessoas e as pessoas receberam a vacina. É aqui onde conseguimos, porque se esperarmos por aquilo que já é conhecido, nenhum conhecimento será gerado. Então agora somos capazes de ir às cidades e reduzir o número de casos de Mpox, porque tínhamos saído o modo de prestar cuidados, usando os trabalhadores de sexo para convidar os seus contactos e dessa forma vacinamos a todos. Então, para concluir, eu penso que devemos ser mais inovadores. Não devemos seguir o que já é conhecido. A liderança deve ser ousada, tentar novos métodos, porque nessas novas abordagens poderemos ser capazes de entender melhor o que está a acontecer. Então, precisamos de soluções adaptadas à situação. Muito bem, excelente. Uma abordagem um pouco heterodoxa, mas adaptada às necessidades. Chegou a altura agora de dar a palavra às partes interessadas que intervêm. Nestas alturas, darei a palavra ao Dr. Elias. Gostaria de saber como é que a Fundação Gate pode ajudar e favorecer a resposta, a preparação e resposta em situações de emergência e capacitar as organizações na região. Vou começar por agradecer o Escritório Regional da OMS na Região Africana por nos ter convidado. Somos já parceiros há bastante tempo. E para responder à sua perguntas, já recebeu elementos de resposta, já ouviu os agradecimentos dos vários oradores, mas somos nós que agradecemos a sua parceria, porque a nossa parceria é conseguida graças à apropriação pelos países e às parcerias com o reforço das capacidades. Muitas vezes os parceiros para o desenvolvimento podem dar resposta a surtos epidémicos ou a problemas. Nós preferimos ajudar no reforço de capacidade a nível nacional. Nós conseguimos estabelecer várias parcerias por várias vezes com grupos orgânicos da OMS sob o mandato do Dr. Chikwe a nível regional e mundial. Ouviu também as palavras do Dr. Salam. Estamos muito felizes pelo inquérito levado a cabo pelo Escritório Regional da OMS, Região Africana.
aliás, e para dar resposta às mudanças e como capitalizar na sequência dos ensinamentos da Covid-19. Eu também fiquei muito feliz por ouvir as observações dos nossos colegas, como no Uganda, Moçambique e no Senegal. Em Moçambique e Senegal tivemos a oportunidade de apoiar a criação da arquitetura de resposta às situações de emergência, e nomeadamente no Senegal, sim. E alguns dos elementos que não têm a ver com o que foi dito, e cito, é que o acordo de colaboração é sine qua non. Fizemos os acordos na sequência do plano conjunto de ação às situações de emergência. A colaboração, tal como disse o colega do CDC de África, a intervenção na sequência da variolacemia e também às várias crises de emergência e aos surtos epidémicos que observamos. Já foi dito pelo Dr. Janabi ontem, houve mais de 160 ocorrências no último ano e a metade, ou 50% destas ocorrências a origem das alterações climáticas, e a situação só vai piorar. Haverá eventos climáticos severos, pessoas deslocadas, e vai agregar muitos mais problemas. Por isso, ouvir as perspectivas dos países, da OMS e do CDC de África ajuda-nos a adaptar a resposta rápida. Muitos já tiveram a oportunidade de dizê-lo. A preparação é mais importante que a resposta e é menos onerosa, permite salvar vidas, e penso que por isso estamos muito felizes na qualidade de doadores de continuar a apoiar esses esforços nacionais, reforçando as capacidades das instituições nacionais e regionais. Já foi dito, haverá cada vez mais desafios ou ocorrências no futuro, e é uma honra estar junto de vós. Se eu tivesse uma sugestão concreta a fazer, é apostar no balanço já iniciado e aproveitar os ensinamentos e as experiências de uns e de outros, tal como foi dito pelo colega do Uganda. É necessário capitalizar as várias experiências para reforçar a coordenação, de modo a que, quando uma situação de emergência venha a ocorrer, a resposta possa ser rápida e não haja perda de tempo em relação à reflexão relativamente à resposta. Temos muitos acrónimos na preparação e resposta à situação de emergências, o SEARCH, etc. Por isso é necessário trabalhar estreitamente com a OMS e o CDC de África e outros órgãos regionais para continuar a reforçar a liderança na preparação e na resposta à situação de emergências. Muito obrigado pelo vosso papel de chefe de fila e as parcerias estabelecidas com a nossa organização. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Elias. Gostaria de voltar a fazer igualmente a pergunta à senhora Gelpin, como é que a sua organização procede ao reforço de capacidade na resposta do PRE? Muito obrigada, doutor Ikeguazu,
Excelentíssimos senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores, agradeço esta oportunidade de poder usar da palavra na qualidade de FCDO do Reino Unido, um parceiro de longa data. Penso que a questão aqui de que se trata não é unicamente uma questão relativa à saúde, é uma questão que tem a ver com o desenvolvimento, a segurança e também com a equidade, uma equidade profunda com consequências ao nível mundial. Ouviu-se falar de solidariedade, soberania regional, mas a solidariedade mundial é igualmente importante. Nenhum de nós está em segurança, a menos que todos estejam em segurança. O Reino Unido está fortemente empenhado na segurança mundial com um pacote de ajudas internacionais, sobretudo relativamente às catástrofes naturais e também às epidemias de ébola e outras. É claro que o meio envolvido está complicado, como sabem que a ajuda pública, desenvolvimento britânico vai ser reduzido, mas contudo temos oportunidades. A adoção de um acordo sobre as pandemias, o balanço para a abordagem uma só saúde, progressos tecnológicos e ainda muito mais importante, e aliás que fui testemunha neste Comitê Regional, o primeiro ao qual me assusta é justamente esta vontade profunda dos Estados-membros de se tornarem autossuficientes. As nossas abordagens, nossa abordagem e principal prioridade são, pois, parcerias diversificadas para ter em conta todas as questões transfronteiriças e promover a inovação. É a primeira das nossas prioridades. E é graças a essa parceria que vamos desejar reforçar e encorajar. E com o CDC de África, a OMS da Região Africana, o Instituto Pasteur de Dakar, o Instituto Pasteur de Dakar e outros parceiros. Pois bem, vamos prosseguir essa parceria para a vigilância, a resposta aos surtos, para a investigação e para criar uma envolvente favorável aos desenvolvimentos a nível local. Envidamos também esforços para desenvolver esforço ao nível do Estado britânico, todas as competências que lá existem. Não vou aqui citar todos os programas, mas gostaria de dizer e garantir que estamos presentes e ativos em muitos países africanos. Segundo lugar, alinhamos no desenvolvimento multilateral e desenvolver abordagens relativamente à segurança global, a cobertura universal de saúde e os cuidados de saúde primários integrados. Nomeadamente a agenda de Lusaca, que é fundamental para a perenidade das nossas intervenções. Um terceiro aspecto essencial são os financiamentos flexíveis que vão ser criados para dar resposta imediata às crises, sobretudo nos meios, nas situações críticas. E vamos continuar a contribuir ao mecanismo da OMC, assinar a intervenção dos imprevistos. Sabemos que o Fundo de Resposta do CDC de África precisa de apoio para continuar a proteger as populações e para criar intervenções rápidas em situações complicadas. Mas na nossa mente trata-se de criar a possibilidade de intervenção rápidas cada vez que é necessário. Instituições como a OMS, a Região Africana, o CDC de África são os primeiros balcões para os quais é necessário virar-se quando ocorre uma dessas situações. E por isso a inovação deverá ser encorajada. E para ser mais prático e abordar as várias etapas
práticas. Nós gostaríamos de trabalhar de forma mais inteligente e gostaria também de referir os vários âmbitos em que poderemos intervir. Não estou surpreendida porque a Fundação Gates está aqui presente. Nós vamos reforçar as parcerias com todos os doadores para conseguir ter incidências acrescidas. Com a Fundação Gates, nós apoiamos a primeira iniciativa entre a OMS, a Região Africana e o CDC de África, através de vários investimentos que são relativos à agenda de Lusaca, insistindo na liderança dos países, e nomeadamente no que diz respeito à cobertura universal de saúde. Vamos avançar alguns instrumentos suscetíveis de favorecer esta iniciativa. Relativamente a outros aspectos, apoiamos os modelos SEARCH, intervenção no terreno e também intervimos também na capacidade do pessoal de saúde, na capacitação do pessoal de saúde. Apelamos a CDC de África e ao OMS da região africana a harmonizar os seus procedimentos para a formação das equipas e apelamos igualmente os Estados-membros a cooperarem para eliminarem os obstáculos para o destacamento rápido das equipas continentais de resposta às crises ou ocorrências. Apoiamos a formação e estamos muito orgulhosos dos milhares de agentes de saúde que foram formados. Mas quando nos interrogamos relativamente à rapidez do seu destacamento, constatamos que existem muitas lacunas e a situação deverá mudar se quisermos ser úteis. E as instituições que eu citei, e assim como os Estados-membros, têm a possibilidade de ultrapassar estes obstáculos. Se estiverem interessados, nós procedemos a uma avaliação e vão encontrar informações interessantes sobre os efeitos desses destacamentos ou desenvolvimentos. Devo dizer que estamos muito orgulhosos dos apoios que concedemos para este tipo de intervenções e de estratégia. E agora é necessário catalisar os recursos internos dos Estados-membros. O apoio, fabrico local, a transferência de tecnologia, as compras e abastecimentos agrupados. Ouviram falar desta iniciativa do Gavi, com o que faz com os países e as regiões, colocando na linha da frente os produtores africanos. Nós vamos continuar a apoiar estas iniciativas e também tendo em conta os planos nacionais bem documentados, não esquecendo o clima nesta abordagem e também a coordenação transfronteiriça. E é necessário integrar uma só saúde, One Health, com enquadramentos de acompanhamento e de avaliação consolidados. O Estado, trata-se do dinheiro dos contribuintes que está a ser investido ou que será investido e é necessário dispor de medidas para avaliar os resultados. Como disse anteriormente, é muito importante mensurar a incidência e é necessário saber fazê-lo. Como não estamos aqui a questionar-nos em relação à próxima pandemia, mas vai acontecer. Nós já entendemos esta questão no Reino Unido e a abordagem vai depender das parcerias, dos sistemas criados e da coragem de agir rapidamente e de forma sólida. Muito obrigada pela sua intervenção. Quando falamos de preparação e resposta a situações de emergência, temos a Federação Internacional do Crescente Vermelho, que é um grande ator, e pergunto ao seu representante como é que a Cruz Vermelha, aliás, desenvolve algumas das inovações do futuro. Trata-se da Cruz Vermelha e não do Crescente Vermelho. Muito obrigada, todo o protocolo observado. Em nome da Federação Internacional da Cruz Vermelha,
permita-me que aproveite esta oportunidade para expressar o nosso reconhecimento à OMS por nos ter convidado e para podermos participar neste encontro e participar nesta manifestação paralela. E incluir as organizações da sociedade civil nas atividades da linha da frente. Estamos confrontados a mudanças sistémicas e a recursos cada vez mais limitados. Esta realidade exige uma mudança de paradigma de todos os atores ao nível regional, nacional e infranacional. A nossa coordenação coordena os esforços de muitos Estados-membros em África. Nós temos mais de 4 milhões de voluntários. Em 14 mil sucursais em África. Estes voluntários respondem sempre ao nosso apelo e deveremos, é claro, contar com as parcerias e um quadro de apoio para poder reforçar a nossa ação no terreno. Antes de mais, as nossas antenas nacionais servem de auxiliares para apoiar as ações dos governos. Estão incluídas no Plano Nacional de Preparação e Resposta às Situações de Emergência, definidas pelos parlamentos. Estas antenas foram criadas nos anos 70 e muitas vezes o orçamento não reflete a realidade atual. Pedimos, por isso, aos que utilizem os orçamentos. Fiquei muito feliz por ouvir falar da resposta à epidemia de ébola no Uganda. Nós recebemos o memorando, mas não participámos ou não fomos solicitados para participar nos países. De facto, é também muito importante o reforço dos profissionais do setor da saúde. São as pessoas mais importantes na preparação e na resposta a emergências. Contudo, estão confrontados a o compromisso de 27 atores para o reforço das nossas atividades, nomeadamente o CDC África. Exortamos os Estados-membros a integrar de saúde no terreno, nas ações e nos planos nacionais de preparação e resposta a emergências. Já tivemos a oportunidade de dizê-lo, temos uma parceria com a OMS e no âmbito desta parceria os nossos peritos partilham as experiências. Trata-se de uma parceria estratégica. Trabalhamos com o CDC de África para apresentar respostas à varíola símia. E relativamente à vigilância, trabalhamos em estreita colaboração em várias operações, nomeadamente a vigilância transfronteiriça. Solicitamos ao CDC de África, aos governos, a manterem estes mecanismos depois das situações de emergência estarem resolvidas. Deveremos investir na preparação antes que as crises venham a ocorrer. Deveremos, muitas vezes, agir com fundos limitados e tudo isto agrava as situações de emergência. A mudança de paradigma aqui é que nós tenhamos muito mais financiamentos e que possamos investir na preparação das comunidades. Em quinto lugar, é muito importante que possamos articular os sistemas de vigilância comunitários e que os esforços sejam orientados. Deveremos estabelecer uma colaboração com o Sistema Nacional de Vigilância
E, por isso, os nossos sistemas deverão estar ligados aos sistemas nacionais para podermos capitalizar os dados. O governo do Quênia está a trabalhar em estreita colaboração com a nossa organização para estabelecer uma ligação entre o seu quadro de bordo e os nossos sistemas. Finalmente, gostaríamos de insistir na intervenção comunitária. As crises tal como a ébola, a doença por vírus do ébola e da Covid-19 salientaram a importância da colaboração com as comunidades. Estamos fortemente empenhados em trabalhar com as comunidades para a planificação das respostas, assim como a preparação. Nós exortamos o CDC de África, a OMS da Região africana, os doadores, os parceiros, a fazerem mais e melhor para criar um sistema de saúde mais resiliente, tendo em conta as comunidades. Agradeço os membros deste painel pelo papel importante que desempenham na saúde, na melhoria da saúde da nossa região. Muito obrigado, Dr. Kissam, muito obrigado aos membros do painel. Agora daremos a palavra aos participantes. Se tiverem perguntas, observações ou se desejarem usar da palavra, levantem a placa. Dar-vos a palavra, só temos mais 10 minutos e dispõem de 2 minutos por intervenção. E se puderem, também poderão fazer perguntas aos membros do painel que estão na tribuna. Temos o pedido da palavra feito pela Gâmbia. Pode intervir. Muito obrigado, senhora moderadora, e agradecemos aos oradores por este debate instigador. A preparação para emergências é um aspecto crítico de prestação de cuidados de saúde. A Covid-19 demonstrou onde estão as lacunas. Estamos felizes que tal esteja a ser abordado, mas certamente não pode ser falado fora do fortalecimento de sistemas de saúde, porque geralmente respondemos com base na nossa capacidade. Fico feliz que os colegas tenham falado de várias áreas. Para o Dr. Cheike, sim, é verdade. A árvore que foi plantada há 100 anos, alguns anos, portanto, isto é um desafio porque estamos a ter problemas e algumas árvores ainda não foram plantadas, mas algo tem que ser feito. A soberania sanitária de que falou, penso que é crítica, mas a verdade é que temos que ser realistas. Falamos de soberania sanitária. Os recursos existem, a mesma razão pela qual as nossas estradas não são tão boas. Algumas temos todos os recursos que precisamos. Então, se continuarmos a dizer soberania sanitária, sim, temos que fazer algo. Na Gâmbia, tentamos construir novas unidades sanitárias, entre outros. Então, devemos sempre fazer alguma coisa que estão além daquilo que podemos fazer. Essa é a realidade. Ainda precisamos de parcerias e temos que nos complementar enquanto países africanos. Penso que várias vezes temos a tentativa de fazer tudo sozinhos, ao invés de aproveitarmos as vantagens e potenciais uns do outros e complementarmos-nos. Outros continentes estão a fazer isso. Temos um certo de excelência na Gâmbia, o Senegal tem outro e podemos nos complementar, porque o que tentamos fazer é que cada um quer construir tudo para si e não temos os recursos necessários. E eu penso que a OMS e a África CDC, portanto, é bonito
bonito que estejam a trabalhar juntos, porque quando a África CDC chegou, uma das nossas preocupações é que uma das suas responsabilidades seriam duplicadas com as da OMS. Então, achamos que até haveria fricções, mas ficamos felizes que estão a estabelecer parcerias, mesmo que quando falamos de sistemas de vigilância, ainda não sabemos a quem reportar. Reportamos à OMS ou à CDC. Então, a harmonização disso é crítica e fico feliz que estejamos a ouvir isso. Mas, para concluir, devido ao tempo, quando se trata de desafios no setor da saúde, os recursos, sim, somos países pobres e ainda adquirimos produtos médicos e consumíveis ao mesmo custo que os países ricos. A OMS e a África CDC devem se unir e defender uma discriminação positiva para que adquiramos os produtos a preços mais baixos. Quando analisamos para os mecanismos usados, algumas multinacionais, ouvimos lucros de bilhões de dólares. De onde é que esses vêm? Alguns vêm dos ricos, alguns também dos pobres. Esse é o problema. Algum desse lucro vem dos pobres e dos ricos. Então, se esses lucros são dos países que adquirem um produto, então por que não podemos defender uma posição em que as pessoas se tornam apenas multimilionários e não multibilionários? Então, não estamos contra multinacionais, mas estamos a ser realistas porque conhecemos que parte do nosso problema é porque nós compramos medicamentos e produtos médicos a custos elevados e ainda não temos recursos. Então, OMS, África CDC, por favor, apresentem e advoguem para que nós adquiramos os medicamentos a preços mais baixos, para que também possamos desenvolver. O último ponto é se podemos também ter em conta o cancelamento da dívida para DNTs, por exemplo. É algo que podem fazer. A África CDC e um alívio da dívida para que esse alívio se reflita em outros serviços, porque em alguns países o que nós pagamos com o serviço da dívida é muito mais do que aquilo que investimos no setor da saúde. Muito obrigado. Agradecemos pelos comentários. Agora, passamos a palavra à Etiópia. Por favor, vamos despender apenas 2 minutos por cada intervenção. Muito obrigado. Agradecer pelo grupo técnico consultivo a sua recomendação. Aprendemos bastante sobre diferentes emergências. A Etiópia é um país pioneiro nestas matérias da ébola. Então, estamos a trabalhar com a de emergência que é destacada no país. Já certificamos 300 profissionais que podem ser usados em qualquer sítio na África. Se precisarem, podem solicitar, porque acreditamos em apoiar uns aos outros. Estamos abertos para participar. E também, junto com o escritório regional da OMS, criamos o Centro de Formação para Emergências em Addis Abeba, que está próximo ao aeroporto. Então, é lá onde o pessoal poderá ser formado. E estamos agora quase a alcançar a acreditação da OMS e poderemos ser também certificados. Então, somos por colaboração e parceria para a preparação e resposta à emergência entre os países, entre as regiões. E devo dizer que não precisamos duplicar nada. O que já existe temos que usar. É a mensagem principal que eu aprendi hoje. E peço que tenhamos estratégias ou que nos ajudem a criar estratégias. Por último, queria sublinhar a gestão ou logística. A Ethiopian Airlines é uma
a companhia muito boa. Então, temos que pensar naquilo que passamos durante a Covid. E a OMS e a África CDC devem nos permitir trazer produtos de fora para a África. Muito obrigado. Muito obrigada por essas perspectivas. E, por fim, vamos ouvir a intervenção do Quênia. Muito obrigada. Quero agradecer aos oradores pelo debate frutífero. Direto ao ponto. Sabemos que quando falamos de constrangimentos fiscais e financeiros na resposta a emergências, temos que ter em mente que quando respondemos a algo é porque já aconteceu. Então, como é que mitigamos para que não aconteça? Então, geralmente, ouvimos avaliações de risco no nosso trabalho. E eu sei que a OMS tem tantas ferramentas que já disponibilizou aos Estados-membros para que possam fazer a análise de risco. Então, gostaria de ouvir da sede da OMS o que está sendo feito para garantir que os países sejam capazes de não apenas realizar as avaliações de risco que sempre fazemos, mas como é que isto tudo vai ser acoplado para que, como região africana, possamos fazer o acompanhamento dos riscos, seja através de painéis ou vigilância baseada em eventos, para que possamos mitigar a ocorrência de eventos, porque quando ocorre o custo sobe exponencialmente. Então, o custo da avaliação e avaliação de risco é de fato muito mais baixo. Muito obrigada. Temos uma pergunta sobre mitigação. Talvez o Dr. Dale ou o Dr. Chikwe pode responder. Muito obrigado. Eu fico feliz de responder, mas também há um senhor aqui na sala. Obrigado pela oportunidade de responder à pergunta da República do Quênia. É verdade que na OMS temos um módulo de preparação que é composto por dois elementos, a montante e a jusante. Em a jusante temos o risco ou avaliação do perigo e temos uma avaliação da capacidade em que falamos de SPOGE e usamos os resultados da avaliação de risco e nisso também temos uma ferramenta e temos a avaliação de capacidades que leva à criação dos planos nacionais. É um módulo que está bem articulado no IHR. E neste momento em que falo da avaliação de capacidade, isso é para tentar e avaliar a implementação da capacidade. Então, temos um quadro e uma ferramenta que nos permite ver progressos de implementação da capacitação. E é um instrumento aprovado pelos Estados-membros. Para acrescentar, temos um trabalho de deveras interessante em projetos. Usamos inteligência artificial para introduzir todos os dados que temos na avaliação de risco, porque mesmo que tenhamos um único país, a análise ultrapassa a capacidade do ser humano. Então, agora estamos a criar uma relação com vários parceiros, não vou citar ninguém, para criar ou usar a inteligência artificial para explorar esses dados e a informação. Não sei se o Dr. Chikwe, alguém gostaria de reagir a algo que foi dito pela plateia? Obrigado. Quero comentar em torno da contribuição da Gâmbia e da Etiópia. Penso que estão a falar de pontos essenciais, o primeiro dos quais é
Quando olhamos para o acesso a produtos de saúde, em particular as contramedidas médicas, este tem sido um ponto crítico de debate na negociação do tratado pandêmico. Penso que está a falar de uma dimensão crítica aqui, é garantir que haja justiça e equidade no acesso a medicamentos. E o ponto de acesso e beneficiários, que é o anexo das negociações em curso, vai abordar esta questão. E a África CDC, trabalhando com a OMS, a apoiar os nossos negociadores para garantir que este ponto seja bem explicado para o interesse do nosso povo. A segunda questão é o espaço fiscal. Penso que é aqui onde entra a dimensão política do nosso trabalho. Ontem tivemos a sorte de ouvir da sabedoria da Sua Excelência o Presidente Hichilema, que insistia que a saúde é determinante para o desenvolvimento econômico. E dizia também que não é só sobre o desenvolvimento econômico, mas também a transformação industrial. Queremos, de fato, defender, olhando para como os Estados-membros devem enfrentar esta crise da dívida crônica. Ontem até tivemos alguma explicação da definição do risco, como é que o risco determina a taxa de juros, já que os nossos países contraem a dívida. Penso que esta é uma dimensão importante da negociação que deve ocorrer a nível político. Quero vos assegurar que, como parte do nosso trabalho, como África CDC, no Comitê de Saúde do G20 e no Comitê de Finanças, esta questão está sendo abordada. Quero garantir que este é um ponto importante na negociação, porque a não ser que reduzamos a pressão do nosso espaço fiscal devido ao serviço da dívida, será difícil para os Estados-membros sustentar a crise atual e mitigar o seu impacto. O último ponto a destacar é como é que podemos nos unir neste tempo em particular para agregarmos as nossas necessidades e negociar um preço justo. Penso que a questão de aquisições agrupadas foi destacado pela Sua Excelência quando se falou do mecanismo africano de aquisições agrupadas, um mecanismo que os chefes de Estados confiaram à CDC para implementar. Isso visa negociar taxas ou preços equitativos e justos, isto junto com a necessidade de impulsionar a criação do que gostamos de chamar de forma simples como a criação de estoque, ou acumular uma disponibilidade suficiente de produtos no continente para nos prepararmos melhor para epidemias e surtos. Penso que o comentário da Etiópia está em torno disto. Bem compreendido, muito obrigada. Temos outro comentário aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer ao OMS pelo fundo que se deu à Uganda para responder à ébola. E também dizer que a forma como vemos o financiamento para surtos deve ser tão flexível e tão imprevisível como os surtos, porque se escrevermos um texto e seguirmos esse texto à letra durante um surto, não poderemos ter sucesso, porque seremos burocratas. Então, precisamos ultrapassar as burocracias. Vamos ter o discurso de encerramento desta fase pelo Dr. Gay. Muito obrigado a todos aqui presentes, começando
com os que contribuíram com o inquérito dos Estados-membros, os que comporam os peritos e também o debate estratégico que tivemos sobre o centro. E também aqui a todos os oradores, eu penso que as vossas contribuições são inestimáveis. Gostaria que isto fosse o início de uma reflexão e discussão, e qualquer de vós que volte ao seu país e replique esta questão, o que vamos fazer agora? Porque às vezes quando há uma crise, sempre se diz, não é bom perder uma boa crise. Agora temos uma crise com implicações em todo lado, mas sempre podemos encontrar uma forma de fazer muito com pouco. Não é apenas um slogan. Se virmos onde somos menos eficientes e melhorarmos aí, poderemos ter bons resultados. Muito obrigado a todos e esperamos continuar este debate para melhorarmos. A resposta é em toda a África. Muito obrigada, Dr. Gay. Muito em que refletir. Não esqueçam que temos um convite para irmos morar para Uganda. E desta forma chegamos ao fim da sessão. Muito obrigado pelo vosso tempo dispensado e tenham uma boa noite.